Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Na ponta da chuteira, hoje era Marcelo Corsato. Salve, salve! Torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior, grande abraço, muito boa noite. São 7 da noite mais 2 minutos. 7 da noite mais 2 minutos em Campinas. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para você. É o Campeonato Paulista, a Série A1, a 9ª rodada, hein? Estádio Moisés Lucarelli, tem a Macaca encarando o Ituano. E é claro, você confere aqui nos canais Futebol Interior, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a mesa de áudio e vídeo hoje com o nosso Bolacha. Na Rádio Valinhos FM estamos também, 87,9. Diretor de programação Ismael Neto, presidente o Wagner Faneco, a equipe técnica com a Mayla Siqueira e o Gustavo Baltecin. É o seguinte, hein? Sábado, em 17 de fevereiro 2024. Muito bom ter você junto com a gente por aqui. Vamos lá com a coordenação artística do Carlos Corsato, que transmite o jogo para você daqui a pouquinho. Ponte Preta e Ituano. A bola rola às 8 horas da noite no molhado majestoso nesta noite de sábado. Quem tá por lá também é o Pedro Lino no palco do jogo e vai trazer todas as informações para você direto do estádio Moisés Lucarelli. Eu sou Marcelo Corsato, muito prazer estar junto com você em mais uma transmissão esportiva. Para você participar, interagir, os meios de comunicação estão na tela, ou se você está nos ouvindo pela Valinhos FM, você pode interagir pelo Zap, por exemplo, 98989-3526, 98989-3526. Pode também mandar mensagem no Facebook e no YouTube, Futebol Interior. Fácil de você encontrar a gente. Você que está no YouTube, compartilha a transmissão, dá um joinha, faça seu comentário. Daqui a pouco a enquete vai pro ar. Quem vence, Ponte ou Ituano, ou dá empate. Enfim, vamos que vamos em mais uma transmissão esportiva para você. Para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 99788-3821. Chamou, pediu, chegou, simbora com os destaques da nossa jornada esportiva. A Ponte Preta, que busca a recuperação, vem de derrota no campeonato, encara o Ituano, que não faz campanha legal na competição não, o técnico tá ameaçado por lá, mas vamos saber, panorama de Ponte Preta e Ituano, daqui a pouco direto lá do estádio Moisés Lucarelli, também já a movimentação do Pedro Lino, mas quem chega para falar com a gente é ele,
o nosso coordenador artístico, narrador do jogo, vai soltar a voz, vai emocionar você que tá com a gente, tá na tela dos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Ele que chega para trazer as suas primeiras considerações e informações. Solta a vinheta, Bolachita! Carlos Corsato. E aí, Corsato? Fala, Marcelo. Grande abraço pra você. Boa tarde. Boa noite já, né? Pro torcedor ligado noite, aqui nos né? canais Futebol Noite. 7 e 5 já é boa noite. Não Sim. tem conversa, Não né? tem conversa. Não, mesmo que se fosse horário de verão, boa noite. Pro torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM 87,9. Daqui a pouco tem Ponte Preta e Ituano aqui nos canais Futebol Interior. Bom, começar falando aqui da Macaca, que tem 2 desfalques no time titular aí. O atacante Dodô com problema no joelho fora dessa primeira fase do Campeonato Paulista. Tanto ontem, só que ontem ele participou, né? Do evento que estivemos ontem lá representando o futebol interior na apresentação da nova camisa da Ponte Preta, inclusive essa que estamos aqui, né? Eu com a branca, o Marcelo com a camisa preta, a faixa branca, eu branco com a faixa preta, né? Ontem o Dodô foi quem apresentou esse uniforme branco que eu estou usando aqui. Além dele, o Emerson Santos, também vetado pelo departamento médico do clube, não entra em campo, não estará à disposição. Outro problema, o centroavante Gabriel Novaes, que foi muito bem, mas muito bem, obrigado, contra o São Paulo, né? Contra o Bragantino não pôde jogar por questões contratuais, mas também está em tratamento intensivo de um trauma no pé direito e não estará à disposição do técnico João Brigatti. Bom, para este jogo, o João deve manter aí o mesmo time, viu, Corsato, que perdeu pro Red Bull na última rodada pelo placar de 1-0. Muito bem, são 7 da noite, mais 6 minutos em Campinas, aqui no Taquaral, sede do Portal Futebol Interior. Daqui a pouquinho a bola vai rolar e, é claro, o Pedro Lino vai voltar, vai trazer pra gente as informações direto lá do Moisés Zucarelli. Mas antes do Pedro Lino, Carlos, vamos falar um pouquinho do Ituano. Se você já tiver a escalação da Ponte Preta também, já pode passar pra gente, porque aqui a gente não perde tempo, hein? Beleza, é aquilo que eu falei aqui, antes mesmo de ver a escalação, que acabou de ser enviada pra gente aqui. A Ponte é o mesmo time, viu? Que jogou contra o Red Bull Bragantino e perdeu. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Aquim, Castro e Nilson Júnior, os 3 zagueiros, e o Gabriel Risso na lateral esquerda. O meio campo com Leonardo, Ramon e Alves, capitão, Iago Dias e Gé, esse é o time da Ponte Preta. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho para ver se no banco de reservas tem alguma novidade, porque a Ponte Preta preencheu aí as 2 vagas, né, com 2 jogadores. Mas eles não estão aqui, não estão à disposição não. O Nicolodi, lateral esquerdo, aquele que tem base no Internacional de Porto Alegre e não joga uma partida desde 2021, passou 2022 e 2023 inteirinho sem jogar profissionalmente, mas foi aprovado aí pela Comissão Técnica da Ponte Preta e o Guilherme Nicolodi foi inscrito na lista A deste Campeonato Paulista. O outro que foi inscrito também é o atacante Cauê, viu, Corsato? 19 anos, ele vem do Operário de Várzea Grande. Ano passado, em 27 jogos, fez 4 gols, tem 19 anos. Esse jogador era monitorado pelo Palmeiras e também pelo São Paulo, mas acabou acertando com a Ponte Preta depois de um período de testes aqui no estádio Moisés Lucarelli. E eles também não estão à disposição, mas a Ponte Preta preencheu aí aquela vaga, as 2 vagas que a Macaca tinha aí para lista A deste Campeonato Paulista. Bom, vamos dar uma chegada aqui no time do Ituano, o Ituano do técnico Marcinho, que nas redes sociais a torcida do Ituano tá brava demais com o gestor do clube, o Juninho Paulista, que diz que apesar dos resultados, o Marcinho, ele está prestigiado lá no comando do Galo de Itu, empatou com o Mirassol na última rodada pelo placar de 2-2 em casa e não tem muitos, mas muitos jogadores, viu, Marcelo? O Tony Anderson, que estava no ABC contundido, não joga, Matheus Maia também não estará em campo, Claudinho, o bom José Aldo, o Jean Pierre e o Neto Berola, aquele veterano atacante de lado de campo, também lesionados, não estarão à disposição do técnico Marcinho para este jogo contra a Macaca. O Galo de Itu de Jefferson Paulino no gol, Léo Duarte na lateral direita, Viale, Vitão e Jonathans, Miqueias, Bruno Alves, Aloísio e Eduardo Persson, Zé Carlos e
Pablo Diogo, que inclusive fez gol contra o time do Mirassol. Esse é o time do técnico Márcio Freitas, escalado, pronto e definido. Corsato. Muito bem, Ponte Preta e Ituano, jogo da 9ª rodada do Campeonato Paulista 2024, aqui nos canais Futebol Interior, através do YouTube e Facebook, também no nosso canal de áudio. Aliás, a audiência no canal de áudio tá bombando. Obrigado você que nos ouve, você que acompanha a gente, e é claro também pela Valinhos FM 87,9. Daqui a pouco tem convidado para falar com a gente, já. Tem também histórias do confronto aí, né, para falar de Ituano e Ponte Preta e Ituano. Na verdade vai falar do Django, jogador que marcou época com a camisa do Ituano. Beleza, então daqui a pouco o Arthur Eugênio, isso, né, que tá um pouco preocupado nesses dias, né, mas vai dar tudo certo. Não tá nem dormindo direito, cara. Vai dar tudo certo, vem pra falar com a gente. Pra ele ou pra você? Pra todos nós, pra todos nós. Eu desejo o melhor pra todos. Isso, você é um cara, você realmente é fantástico. Muito bem. É isso. Daqui a pouco também o Pedro Lino, hein? Lá no palco do jogo. Vamos ver a expectativa hoje de pelo menos 5 mil ponte-pretanos no estádio, apesar de que choveu na região metropolitana de Campinas. Você acredita em 5 mil, Carlos? Acredito em 5 mil torcedores hoje no Majestoso. Porque a Ponte Preta, querendo ou não, tá fazendo uma boa campanha. Pra mim, até surpreendendo. Sim, pra mim também. Né? Daqui a pouco também vamos falar do que aconteceu ontem. O Carlos esteve presente representando os canais de Futebol Interior na apresentação do novo uniforme da Ponte Preta, né? Agora com nova fornecedora de material esportivo. Enfim, daqui a pouquinho vamos voltar para também dar voz a você, torcedor, né? Que está com a gente na arquibancada virtual, tanto no YouTube quanto no Facebook. Vai compartilhando, vai mandando a sua mensagem e a gente vai falar de você. Durante o jogo, o Carlos fica no YouTube e eu fico no Facebook, mas por enquanto a gente vai perambular por todas as plataformas, né? Por todos os aplicativos aí, onde você pode acompanhar os canais Futebol Interior. Beleza? São 7 da noite, mais 12 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós vestimos a camisa. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato.
Estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, 7 da noite, mais 14 minutos em Campinas, 7h14. Conosco também a Valinhos FM em 87,9. Ponte Preta e Ituano é o jogo que você acompanha daqui a pouquinho. A bola rola às 8 da noite no majestoso Campinas, 9ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Carlos, repete a Ponte Preta pra gente aí. Bola Pedro que bola. Rocha no gol, Igor Inocêncio, os 3 zagueiros Castro, Nilson Júnior e Luiz Raquim. Na lateral esquerda, o Guilherme Risso. Meio campo da Ponte tem Leonardo, Ramon e Elvis, na frente Gé e também o Iago Dias, esse é o time da Ponte. Bom, o torcedor da Ponte já tá decorando o time, hein? Não precisa nem olhar no papel. O Ituano do técnico Márcio Freitas, Jefferson Paulino no gol, Léo Duarte, Viale, Vitão e Jonathan. Meio campo com Miqueias, Bruno Alves, Aloísio e Eduardo Persson. À frente, Zé Carlos e Pablo Diogo. Esse é o time do Ituano, o Galo da cidade de Itu, escalado, pronto e definido. Corsato Tony Anderson, que estava no departamento médico, está no banco de reservas hoje já, viu? Já aparece aqui, portanto, no banco de reservas do time do Ituano. Saulo, Léo Oliveira, Marcel, Vinícius Pós, Clemente, Marlon, Gabriel Falcão, Salatiel, Jean-Pierre, Vinícius Paiva, Cadorini e Tony Anderson, os jogadores à disposição do técnico Márcio Freitas no banco de reservas do Ituano. Muito bem, bola rolando no Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino vai bater no São Paulo por 1-0 e você acompanha, claro, com a gente aqui também no placar ao vivo. E é o segundo gol do Mirassol, né? Nossa. Em Mirassol, agora Mirassol 2, Botafogo de Ribeirão Preto 1. De La Torre de novo, hein? Como faz gol De La Torre, hein? O Botafogo, olha, se não cuidar, vai brigar para não cair. 8 pontos tem o Botafogo. Pois é. No campeonato. Começou com 8 pontos, cruzamento que veio ali da direita. Do Chico, o Luiz Otávio de cabeça. Aliás, aí a bola sobrou pro Gabriel. Esse Luiz Otávio é muito bom jogador, zagueiro. Não foi o De La Torre que fez, não. Ele tava comemorando ali. Mas... Não, acho que foi o De La Torre mesmo, cara. Mesmo. Artilheiro do Campeonato Paulista, hein? De La Torre, 2-1. 7 gols. 7 gols no Campeonato Paulista. Rapaz! Muito bem. O Fluminense bateu o Madureira 1-0, o Campeonato Carioca. Campeonato Cearense, Fortaleza e Ceará empataram 3-3. O Grêmio sapecou 6-2 para cima do Santa Cruz no Campeonato Gaúcho. Aliás, o Santa Cruz corre o risco de rebaixamento. O Itabirito perdeu para o Atlético Mineiro pelo placar de 2-0. Jogos que você acompanha também lá no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. São 7 da noite, mais 17 minutos. Pedro Lino? Sim. Nossa, então, o cara já passou, né? A escalação da Ponte, do Ituano, já passou aí as informações, mas o Pedro, ele tá lá no palco do jogo e vai atualizar pra gente de momento, se tá chovendo, se não tá chovendo, enfim, vai atualizar aí a possibilidade de público, vai trazer as informações nesse momento lá no estádio Moisés do Carelli. A bola rola às 8 da noite pra Ponte Preta e Ituano. E aí, Pedro Lino, grande abraço pra você, boa noite. Boa noite, Corsato. Boa noite, amigos da transmissão entre Ponte Preta e Ituano. Chuva no estádio Moisés Lucarelli, aquela garoa leve, garoa fina, né? Torcida vem chegando, um público hoje de 3 a 4 mil, no máximo, estourando. A Ponte Preta vem de derrota para o Red Bull Bragantino por 1-0 fora de casa e tenta vencer agora no estádio Moisés Lucarelli para se manter no G2, né? A Ponte, que é a segunda colocada do grupo B, o Palmeiras é o primeiro, a Ponte Preta tenta a vitória para se manter e quem sabe conseguir a classificação, Corsato. Beleza, Pedro Lino, o segundo repórter mais bonito aqui dos canais Futebol Interior. O primeiro é o Albert Cavalcante, né? E depois é o Pedro Lino que encheu a sua tela, você que está acompanhando a gente nas redes sociais. O nosso presidente, né? Esse aí não vai perder a presidência nunca, porque é o presidente aqui dos canais. É o repórter mais amado pelos coleguinhas de imprensa. Com certeza. Bom, o Mirassol vai vencendo o Botafogo 2-1, o Red Bull Bragantino vai vencendo o São Paulo 1-0, 9ª rodada do Campeonato Paulista. Hoje esse jogo que o Carlos transmite daqui a pouco, Ponte Preta e Ituano. Amanhã, 4 da tarde, tem Santos e Novo Horizontino. Esse jogo você vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior também, no canal de áudio. O Palmeiras pega o Corinthians às 18 horas, mesmo horário para Portuguesa e Guarani, jogo que você vai acompanhar todos os detalhes também aqui nos canais Futebol Interior. 8 da noite amanhã tem Água Santa e Internacional de Limeira. E para fechar a rodada na segunda-feira tem São Bernardo e Santo André. É o clássico lá
do ABC. Já já eu passo aqui a classificação grupo por grupo, mas agora vamos, então, né, Carlos, trazer a palavra do Arthur Eugênio. Você já falou, ele vai falar sobre... Eu esqueci, eu não anotei. Já esqueceu. Django. Como foi eu que fiz a edição, então não há como esquecer. Não, mas você pode esquecer. Se demorar uns 30 minutos, você esquece. Não esqueço, cara. Então solta o nosso doutor Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos aproveitar que hoje nós vamos dar destaque ao Ituano para falar de uma lenda que a equipe de Itu já teve dentro de campo. Eu vou falar de um jogador mitológico na história do Ituano, desde o tempo de FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Para muitos, o maior jogador da história do Ituano. Aqui no Futebol Interior, atendendo a um pedido de um internauta, eu vou falar do atacante Django. Você vai acompanhar aqui no Futebol Interior. Luiz Paulo Lemes, o Django, nasceu em Itu no dia 12 de agosto de 1958. Django continua morando em Itu, trabalha com projetos ligados ao esporte. Django é um apelido de um personagem muito famoso no cinema nos anos 1960. Django começou jogando nas categorias de base do FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Não chegou a ser muito aproveitado e foi para Porto Feliz disputar um campeonato amador, a Copa Arizona, e não poderia ter sido com mais sucesso a passagem de Django no futebol amador, jogando pela Porto Felicense. Em 1978, Django foi campeão brasileiro, isso mesmo, campeão brasileiro da Copa Arizona, jogando pela Porto Felicense. E Django voltou para Itu, acabou se profissionalizando na Saltense e daí foi para a União Agrícola Barbarense. E em 1981, Vadu, presidente lendário do Primavera, foi até Santa Bárbara do Oeste e como Django não estava sendo muito aproveitado na equipe de Santa Bárbara do Oeste, contratou Django para o Primavera. E a partir do Primavera, a carreira de Django desabrochou. No Primavera, Django marcou época, talvez um dos mais importantes jogadores da história do time de Indaiatuba. Nesta foto, uma curiosidade. Olha quem é o ponta esquerda. Agachado, o Django é o terceiro, o centroavante da foto. E o ponta esquerda é o Mauro Van Basten, que jogou na Ponte, Palmeiras, Corinthians. Django no Primavera, uma lenda. Django, depois do Primavera, foi negociado com o Juventus. Eu lembro bem desta temporada de Django no Juventus. Tanto é que a Rádio Jornal foi até transmitir a estreia de Django com a camisa juventina. Em 1982, Django no Juventus. Django voltou ao Primavera e em 1984 esteve retornando ao Ituano, Ferroviário Atlético Ituano. Nesta foto, eu narrei este jogo, 1984. Este jogo foi em Aparecida do Norte, 1984. Eu narrei este jogo, Rádio Convenção de Itu, AM 670. Eu estive em Aparecida do Norte, foi 1-1, Ituano e Aparecida. Os comentários foram de João Carneiro e as reportagens, Geraldo Oliveira. Olha aí a imagem de Geraldo Oliveira na imprensa de Itu. Nesta foto, o goleiro é Gilberto, depois vem ele Carlos, Django e Pereira. O Django em pé, agachados, o primeiro é Ivan, depois vem Ezequiel. Django muito bem também no Ituano, esteve emprestado
pelo Primavera de Indaiatuba, ao São Bernardo, Paysandu de Brusque, 15 de Uberlândia e foi vendido para Inter de Limeira. Você vê Django na Inter de Limeira, olha o goleiro, Luiz Antônio, que jogou no Cruzeiro. Django da Inter de Limeira voltou ao Primavera de Indaiatuba. Outra fase importante de Django no Santa Cruz, em 1983, campeão pernambucano e autor do gol 4.000 em cima do Náutico. Django, uma lenda também em Recife com o título que conquistou com a camisa do Santa Cruz. Esteve na Alemanha, ficou 2 temporadas na Alemanha. Django foi muito bem na Alemanha, jogou em divisões inferiores, mas foi muito bem. E na volta esteve no Capivariano, ABC de Natal, Lençoense, Guarani Saltense e encerrou a carreira no Estrela de Porto Feliz. Nesta imagem você vê Django recebendo uma homenagem do presidente Eliseu Aparecido Marques Silva, presidente do Primavera, prestando uma homenagem a Django, 62 gols com a camisa do Primavera. Django talvez seja o único jogador que jogou em todos os times profissionais da região ituana: Saltense, Primavera, Ituano, Capivariano, Guarani Saltense e Estrela de Porto Feliz. Tem um filho do Django que também jogou bola e jogou muito bem, é o Trevor, atacante que jogou em várias equipes da região. Hoje, Django mora em Itu, como eu disse, sua cidade natal. Como é gostoso falar do futebol do passado, principalmente desta época, anos 1970, 1980, e hoje aqui no Futebol Interior eu lembrei a carreira, a história deste jogador importante no interior de São Paulo, Django. Jogava muito, rompedor, artilheiro Django. Aqui no Futebol Interior você acompanhou detalhes inéditos da carreira deste grande jogador. Quer que eu fale de um outro atleta? Quer que eu lembre alguma partida do passado? Fale aqui no principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, futebolinterior.com.br. Se não está no Futebol Interior, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Muito bem, tá aí então a história do Django. Eu conheci o Django lá do filme, né? E agora hoje fiquei sabendo que tinha um jogador de futebol com esse nome e que jogou muito no Ituano. É porque e nos times lá da região. Você conhece pouco futebol, porque o Django jogou muita bola ali pros lados da região ituana, né? Isso, uma coisa que você não sabia, mas eu já sabia, e o Arthur falou aí, né? Foi que ele narrou a estreia do Django com a camisa do Juventus, né? E eu já sabia que o Arthur era narrador, tanto que ele me disse, hein? E é exclusiva essa. Está se preparando para narrar os jogos do time verde e branco aqui esse ano, nessa temporada aqui nos canais de Futebol Interior. Vai ser o narrador precisar, regra 2. Vai precisar. Aliás, se eu tivesse lembrado disso, na pergunta que ele me fez ontem, eu já teria... Ele perguntou assim, temos algumas opções? Eu deveria já ter... Eu já deveria ter mandado. Você não falou dele? Não, cara. Ô, louco! Não, será que ele Arthur, pode demitir. Será que ele ficou chateado? Contrata outro coordenador de esporte. Você seria a minha primeira opção, com certeza, cara. Mas tem que ver se o cara quer também, né? Não, mas não tem que querer. Você não é o coordenador? Você manda e ele faz. Eu sou coordenador, mas ele é o dono. O chofer da praça, grande chofer da praça, nosso coordenador comercial aqui, tá dizendo boa noite, Futebol Interior. O restante eu não vou ler não, viu, chofer da praça? Um abraço. Nico, grande Nico, boa transmissão, Corsatos, que vem uma grande vitória da Nega Véia. Abraço, Nico. Ó, você viu que nós estamos com a camiseta aqui já, né?
Camiseta nova. E não tem essa não, de carteirada. Esconder patrocinador também, não esconde não. não, Tá não, aqui, tem, não, esconder, é do clube, pô. É do clube. Ó, não tem essa de carteirada não, hein? Não estamos ganhando nada pra vestir, tá? Nada pra vestir. Aliás, pagamos a camisa. E não fizemos mais do que a nossa obrigação, né? Aliás, estava lá ontem com a nata da imprensa campineira, né? Os coleguinhas? É a nata, né? Aí, professor Isael Moreira, quando me viu com as duas camisas, não, peraí que eu vou ligar pra sua esposa. Pô, falei, peraí, pô. Dá uma segurada, Israel. Dá uma segurada, Israel. Aliás, um abraço pra Antônio Lupe e o nosso querido filho da casa aqui, hein? Filho da casa, hein? Júlio Nascimento. Júlio tá voando, o menino tá voando. Júlio Nascimento, que aliás... Tá voando igual borboleta. Pode perguntar. Voa, borboleta. Pode perguntar quem foi que revelou e que buscou Júlio Nascimento pro rádio de Campinas. Quem foi? Ele mesmo vai dizer. Quem foi? Marcelo Corsato. Não, pô. Ele fala, ele que fala. Não, então ele tem que mudar isso, não fui eu. Ele que fala. Não fui eu, não. Ele fala. Foi Arthur Eugênio. Não, eu falei Arthur Eugênio, ele falou, mas foi o Marcelo que me deu a oportunidade. Então, cara, eu não dos outros não, velho. Então, não tem essa comigo não. Então resolve aí, viu, Julião? Grande Júlio Nascimento. Tá voando, igual borboleta. Mas a gente sempre... Aliás, o Júlio, né, desde o primeiro dia que nós o vimos, né, esse aí, sensacional. Voa, borboleta, voa. O Wagner Santos, grande Vagnão. Ele mandou mensagem no meu zap aqui, eu acabei não respondendo. Feliz da vida, fala, Vagnão. Ganharam uma, velho. Que fase, a segunda já. A segunda do Rio Branco? Segunda do Rio Branco ganhou no último lance, literalmente. Fez o gol, acabou o jogo. Opa, tá vendo? Tem hora que a sorte brilha, né, Vagnão? Um abraço, viu? Obrigado pela audiência aí. E o DJ Digo tá lá na Inglaterra. Em Perth. Não, Perth é na Austrália. Mas... O DJ Digo tá na Inglaterra, tá em Londres. Boa noite, Corsatos. Trabalhando hoje, ouvindo o jogo da Macaquinha. DJ, obrigado, viu? Obrigado aí pela moral e obrigado pela audiência, tá? Pode participar aqui no YouTube, Futebol Interior. Deixa lá sua mensagem, deixa o seu like também, que a gente gosta e gosta muito, tá bom? É isso, tá aqui embaixo. Deixa eu mandar um abraço pra rapaziada do Facebook, já aqui, porque senão depois eu perco as mensagens. O Joel da Silva, o Franco Rovarone, boa noite a toda a equipe. Hoje ponte 4-0. O Luiz Carlos Pereira, abraço meus amigos. Moisés Lacerda, grande essa Moisés. Dupla é fantástica. Terça-feira, Moisés, leva a picanha, hein, velho? Que nós vamos levar a xereta. Senão você nem entra. Roberto Santos, Ponte Preta 3-0 hoje. Que beleza, os irmãos Corsato de camisa nova, que tragam muita sorte hoje. O repórter mais bonito tá acompanhando a gente, né? Claro, o Albert Cavalcante tá sempre com a gente. Amanhã o Albert tá na escala, né, Carlos? Sim, né? Amanhã tá na escala. Tá preocupado. O Wilson Correia, Lula dos Santos. Devo confessar, o sofrimento diminuiu muito. Espero que assim seja na Série B também. Aliás, enfim. Albert Cavalcante, eu queria que eu ouvisse um áudio de um coleguinha de 6 minutos. Albert, pelo amor de Deus, sacanagem, né, velho? Aí eu ouvi 30 segundos e parei. Aí não dá, né? Não dá pra resumir? É um fanfarrão, hein? Bom, Campeonato Paulista, Série A1, 9ª rodada. Mirassol vai... O pessoal do Placar ao Vivo já atualizou, mas o outro site aqui não atualizou ainda, hein? O Mirassol vai vencendo 2-1 a equipe do Botafogo. Agora atualizaram. São Paulo e Red Bull Bragantino, 1-0 pro Red Bull Bragantino. Se o São Paulo perder hoje, vai ser a terceira derrota seguida. Mas lá do Thiago Carpini. O técnico do São Paulo é o Thiago Carpini? Isso. O problema é o campo. É o campo e a iluminação. Muito bem. Daqui a pouquinho, então, tem Ponte Preta e Ituano. Carlos, rapidinho, no pique do rádio, no pique da internet, escala a Ponte Preta aí, vai. A Ponte, escalada, pronta, definida de Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, 3 zagueiros, Castro, Nilson Júnior e o boliviano Raquim e o patrão. Eu chamo de Raquim. Raquim. Tá. Guilherme Risso, o patrão, na lateral esquerda. Meio campo da Ponte tem Leonaldi, Ramon Carvalho e também o capitão Elvis. À frente, Gé e Iago Dias. Esse é o time da Ponte Preta. Agora, o Ituano eu confirmo. O Ituano vai de Jefferson Paulino no gol. 12. Léo Duarte, 2. Não vou falar a numeração. Viale, 3. O repórter sou eu, pô. Vitão 4. e Jonathan. Miqueias, Bruno Alves. Aloísio e Eduardo Persson. Aloísio. Esse Eduardo Persson jogou no Guarani. Verdade. O ataque tem Zé Carlos e Pablo Diogo. Esse é o time do Márcio Freitas, que já jogou na Ponte Preta. É o Marcinho, né? Isso. Que tá bem pressionado lá, hein? Tá, mas o patrão tá com ele, né? Tá com ele. Falou que ele vai ser mantido, enfim, mas tá bem pressionado lá.
O Marcinho, a torcida tá no pé do Marcinho. A gente chama de Marcinho, né? Mas o Ituano divulga como o nome dele, mas é conhecido como Marcinho. Isso. É conhecido como Marcinho. Tava no time do Ituano de 2014, né? Sim. Tava no time campeão paulista. Tem mais um intervalo pra pagar, né, Bolachita? Tem mais um intervalo e tem o Iago Dias daqui a pouco pra falar também. Então a gente vai pro intervalo, volta com o Iago Dias e daqui a pouco mais uma passada lá no estádio. Isso, Pedro Com Lino. o nosso presidente, Pedro Lino, que está lá no palco do jogo. Daqui a pouquinho, 8 da noite, a bola rola. Ponte Preta e Ituano, você confere aqui nos canais Futebol Interior. E também na Valinhos FM, segura a onda, a gente volta já. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçador. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente na sua casa, no carro, no trabalho. Muito bom ter o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia aqui nos canais Futebol Interior e também conosco a Rádio Valinhos FM em 87.9. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trazer a palavra do Iago Dias. Ele falou em entrevista coletiva para os coleguinhas de imprensa, trabalho feito pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, e a gente confere a palavra do atacante da Macaca, Iago Dias. Iago, a Ponte tem mais um jogo em casa, voltando aí, mantendo a vice-liderança com o complemento da rodada. Como é para vocês voltar a jogar em casa e com essa classificação, pelo menos temporária, na segunda colocação do grupo? A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil contra uma grande equipe. O Campeonato Paulista, a gente tem exemplos aí que times que estão lá embaixo conseguem vitórias inacreditáveis. Mas espero que no sábado o nosso torcedor compareça, nos apoie, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para que a gente possa fazer um grande jogo e ganhar esses 3 pontos. A Ponte tem uma invencibilidade de 10 anos jogando em casa que não perde para o Ituano. A gente sabe que é um clássico regional e que existe uma certa rivalidade. Para vocês, esse tipo de invencibilidade entra em campo, é só mais um número? Como é que vocês, jogadores, entendem isso? Cara, a gente tem a responsabilidade de, dentro de casa, a gente fazer os 3 pontos contra qualquer equipe, né? A gente mostrou isso aí diante do São Paulo. O Ituano vai ser diferente. A gente sabe que tem essa invencibilidade aí, mas a gente deixa isso para fora. A gente pensa no que a gente busca aí no campeonato, que é a classificação. Então a vitória, sem dúvidas, é muito importante para a gente aí no sábado. E a Ponte, nesse jogo, vai estar estreando um novo uniforme, né? Um uniforme
mais moderno, mais novo, numa qualidade até superior. Como é que você já viu a camisa, você já experimentou, o que você achou desse novo uniforme? Já vi sim, né? A gente estava ansioso, né? À espera desse novo uniforme aí. Hoje eu vi ele, vi um material muito bom. Já vou guardar um para colocar num quadro, né? Que ainda não tenho nenhuma camisa da Ponte. E sem dúvida esse uniforme aí ficou muito lindo e espero que possa trazer sorte para nós aí no sábado. E aí eu queria que você deixasse aquela mensagem final para o torcedor da Ponte. Nação, conto com a presença de vocês no sábado, que vocês possam nos apoiar como nos últimos jogos, para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos aí em busca da nossa classificação. Tá então a palavra do Iago Dias, atacante que está sendo um dos destaques da Ponte Preta no Campeonato Paulista, Carlos. Começou bem a temporada na Macaca, hein? Começou sim, o Iago Dias é um jogador importante, né? Naquele jogo, no primeiro jogo contra o Mirassol, ele até entra em campo, joga os primeiros 30 minutos, e aí depois quando ele sai, a Ponte Preta cai de ponta cabeça o desempenho do time da Macaca na competição. O Iago Dias é um jogador que vem se mostrando muito bom jogador no time da Ponte Preta. Uma pena que a Ponte hoje não vai poder contar com o Gabriel Novaes, que, olha, o Gabriel Novaes, ele mostrou ser muito importante, né? Pelo menos no jogo contra o São Paulo, mandou bem, entrou bem contra o Botafogo também, naquele jogo da vitória da Ponte 3-0 para cima do Botafogo lá em Ribeirão Preto. Enfim, Corsato, uma pena que ele não vai poder, nesse momento, estar em campo, né? E também o Dodô, com problema no joelho, também é um jogador que está afastado aí, não vai ter condições de jogar aí nesta primeira fase do Campeonato Paulista. Deixa eu trazer aqui algumas informações da Ponte Preta. Ponte Preta que não foi ao mercado, não contratou nenhum jogador e acabou aí preenchendo a lista, né? A lista A, né? Com 2 jogadores. O Guilherme Nicolodi, jogador de 24 anos, que tem base no Internacional de Porto Alegre, mas na carreira dele, se você procurar estatísticas da carreira dele, 2022 e 2023, não tem um jogo sequer catalogado dele no profissional, né? Mas passou aí por um período de testes. A Ponte Preta teve todo esse cuidado, né, para colocar o cara ali. Você vai ter que colocar o nome do jogo ali em cima, fica mais fácil, viu, Marcelo? Teve todo o cuidado para fazer aí o trabalho com esse jogador. Ele foi aprovado e foi inscrito aí, é o reserva nesse momento do Guilherme Risso. Não está no banco de reservas hoje, mas é o reserva do Guilherme Risso, o jogador lateral esquerdo, patrão do time da Ponte Preta. E o outro é o Cauê, menino, atacante de beirada de campo, 19 anos, estava no Operário de Várzea Grande, no Mato Grosso, e acabou aí sendo também inscrito. Só que ele só tem 19 anos. Aí você fala, poxa, Corsato, dá para ter inscrito na lista B. Não dava. Na lista B só pode ser inscrito jogador que tem mais de 1 ano na base do clube. Então ele não pode ser inscrito na lista A. Na lista B. Então ele teve que ser inscrito na lista A, jogador que também passou por um período de testes e foi contratado para a Ponte Preta, assinou o contrato aí com a Macaca. Eu estou em busca de algumas informações, né? Insisto aqui, estou tentando com o staff do Filipinho, que inclusive fez a sua estreia lá no Atlético do Paraná, para confirmar a informação de que a Ponte Preta negociou o jogador Filipinho em 3 parcelas de 2,5 milhões na cotação hoje do dólar, né? Mas eu não consegui com o staff dele a resposta ainda, tá? E por que essa demora toda? Porque a Ponte Preta, ela entende que tem que passar primeiro para o pessoal do Conselho Deliberativo, para os conselheiros da Associação Atlética Ponte Preta. E aí ninguém quer informar, né? Se você não pegar lá pelo Atlético do Paraná, ninguém informa como é que foi feito isso. E tem também a história do Castro. O Castro, que é zagueiro titular aqui do time da Ponte Preta, é bom lembrar que o Castro tem contrato com a Ponte só até o final desse Campeonato Paulista. Ele já poderia, por exemplo, assinar com outro clube, né? Então a Ponte Preta vai aí buscar renovar contrato com esse jogador que hoje é titular aí do time da Macaca. Essas algumas informações aí, a Ponte Preta que acabou, portanto, preenchendo aí essa lista A
com jogadores. O Cauê, atacante, que veio, repito, de Várzea Grande, né, do Operário de Várzea Grande, e também o jogador Guilherme Nicolodi, que estava era do Inter de Porto Alegre e há 2 anos aí não joga uma partida profissional, mas foi aprovado pelo Brigatti nos testes, portanto a Ponte preenchendo a lista A, Marcelo. A gente sabe que a Ponte não nada em dinheiro, né? Então são jogadores para completar o elenco aí, e a Ponte tá com alguns problemas de contusão, né? Não tem, né? A Ponte tá com alguns problemas de contusão. Então o Nicolodi vai jogar. Uma hora ou outra ele pode jogar. É isso, tá com alguns problemas de contusão a Ponte Preta, por exemplo, o Emerson Santos, o próprio Dodô, o Gabriel Novaes agora. Enfim, são jogadores aí que desfalcam o time da Ponte Preta. Manda abraço aqui no Facebook pro Ivan Oliveira. Vamos lá, macaca querida. Abraço, galera do FI. Corsato, abraço, uma bela narração. Hoje espero que tenhamos um belo jogo e uma vitória para manter o tabu contra o Ituano. O Rodrigo Ribeiro também tá junto com a gente. Tem uma parada aí que a Ponte não vence o Ituano há 10 anos, né? Não. Cheguei a ver isso aí. Não. O Ituano não vence a Ponte Preta. Há 10 anos? Não, são 10 jogos no Majestoso. No Majestoso. Que o Ituano não vence a Ponte Preta. Não, a Ponte Preta. Aliás, o Ituano, a última derrota da Ponte pro Ituano, eu tenho aqui, foi em 2021. Deixa eu ver se eu estou correto aqui nas minhas marcações. Mas a última derrota da Ponte Preta foi em 2021. Pro time do Ituano. A última derrota da Ponte foi no dia 2 de maio de 2021 pelo Paulistão, fora de casa. A Ponte perdeu por 2-0. De lá pra cá, Corsato, 5 jogos com 2 vitórias da Ponte e 3 empates. No Majestoso, o Ituano não vence a Ponte no Majestoso há 10 jogos. Muito bem. Para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, delivery 99788-3821. Daqui a pouco a ficha técnica do jogo. Já com o Carlos que vai transmitir o jogo para você. Mas vamos passar lá no estádio Moisés Lucarelli mais uma vez. Vamos pro palco do jogo, onde o Pedro Lino vai atualizar a situação de momento lá do Majestoso. Pelas minhas contas, Pedro Lino, 14 minutinhos para começar o jogo. Você falava, Pedro, de 4 mil torcedores. Eu e o Carlos aqui apostamos em 5 mil. Nós somos mais otimistas, entendeu? Nós somos um pouco mais otimistas, né? Mas fala pra gente aí a panorama de momento aí do estádio Moisés Lucarelli, Pedro. O público vem chegando aqui no estádio Moisés Lucarelli, mas não anima muito. Então eu tô vendo aqui no portão de entrada, não tem tantos torcedores como costumam ter esses 10 minutos que antecedem o começo da partida, né? As crianças já estão aqui na minha frente, preparadas para entrar com os jogadores. Chove nesse momento, mas aquela garoa bem fraca, aquela garoa que não atrapalha nem nada, o gramado tá bom. Os dois times já estão preparados para entrar no gramado, né, para começar a partida. Faltando 14 minutos, menos de 14 minutos para o começo da partida. O público é razoavelmente bom aqui no Moisés Lucarelli, Corsato. A TV agora mostrou uma panorama assim do público, né? Realmente o público ainda não é dos melhores. Só para lembrar que a Ponte Preta tem o ingresso mais barato do Campeonato Paulista. R$40 a arquibancada, R$20 a meia entrada para o torcedor, tanto na Ponte como do torcedor visitante, porque hoje podemos ter torcida do Ituano. Esse jogo não é proibido aí a presença de torcedor visitante no estádio Moisés Lucarelli. Uma informação exclusiva aqui da Rádio Futebol Interior, depois vamos passar até para o pessoal lá do Portal Futebol Interior. Ontem fiquei sabendo, né, que neste evento de lançamento da nova camisa da Ponte, nós fomos questionados na segunda-feira, Marcelo, no nosso programa A Hora da Macaca no YouTube, né, de um torcedor que falou: ô Corsato, será que o placar já está totalmente terminado? Porque do lado de fora a visão não é tão legal assim. E eu fui buscar essa informação e realmente o placar do lado de fora ele não está com o acabamento final. Ele não está com o acabamento final. Então aguarde, torcedor da Ponte, porque o placar eletrônico também será revestido de uma maneira bacana para quem vê de fora do estádio Moisés Lucarelli. Então essa informação exclusiva aqui da Rádio Futebol Interior, dos portais do Portal Futebol Interior, de que o placar eletrônico ele está pronto, funcionando.
todas as funcionalidades dele estão já trabalhando, já podem ser usadas, né? Por exemplo, a do VAR não é utilizada agora porque na Federação Paulista de Futebol isso não é permitido, mas na Série B do Campeonato Brasileiro, sim. Todo lance revisado pelo VAR vai poder ser mostrado lá no telão, no placar eletrônico. Só que do lado de fora, esse placar ainda vai receber um acabamento um pouco melhor. Então ele não está terminado, não está totalmente... o serviço não está completo, viu, Corsato? Informação exclusiva aqui do Portal Futebol Interior. Fala, Pedro Lino, chamou, falou. Pelos lados do Ituano, da torcida do Ituano, tem cerca de uns 10 torcedores, mas pelo jeito são apenas familiares de jogadores. A torcida do Ituano ainda não chegou aqui no estádio Moisés Lucarelli. Beleza, provavelmente vamos ter representantes da torcida do Ituano, sim, porque a cidade Itu e Campinas realmente não é tão distante assim. Tem lá no YouTube a enquete, você vota em quem você acha que vence a partida. Ponte Preta, empate ou Ituano, por enquanto 89% para Macaca, são 9 votos. Você pode compartilhar, você pode curtir a nossa transmissão, dá um joinha se está gostando, se não está gostando, mete o negativo lá. O importante é que você se manifeste, manda a sua mensagem, compartilha a nossa transmissão, o YouTube Futebol Interior, Facebook Futebol Interior também, manda mensagem pra gente na arquibancada virtual. Vamos escalar as equipes já. Ponte Preta no trabalho de aquecimento com o uniforme número 3, né, que também foi apresentado ontem nesse lançamento da Diadora. Já Ponte Preta entra em campo. É o uniforme de treino, né? De não aquecimento. Número 3. Ele foi apresentado como uniforme de aquecimento. Isso, né? Eu me equivoquei, desculpa. É o uniforme de aquecimento de treino da Ponte Preta. Tem gente que amou esse uniforme. Tem gente que queria ver a Ponte jogando com esse uniforme. E tem cara que detestou. Tudo gosto é gosto, né? Gosto é gosto, não se discute. Grupo A, Santos líder 19, Ituano é o segundo colocado com 5. O Ituano hoje estaria classificado para fase final da competição. Exato. Para fase quartas de final. Quartas de final. Né? Ia jogar na Vila Belmiro, mas estaria classificado. Aliás, o Santos nesse momento é o único time classificado, né? Pode ser que nessa rodada já tenhamos mais. O Palmeiras, por exemplo, precisa dar uma olhada ali. Mas o Santos é o único time classificado e o único time que sabe que vai terminar em primeiro. Isso, vou passar rapidinho aqui sem a gente comentar, porque senão não vai dar tempo para ficha técnica. Santos 19, Ituano 5, segundo colocado no grupo A. Terceira Portuguesa com 4, só que a Portuguesa tem 7 jogos. E o jogo da Portuguesa contra o Palmeiras ia ser nesse meio de semana, passou para o outro meio de semana, tá, gente? Foi adiado novamente, adiado. O Santo André é o lanterna com 4 pontos. Grupo B, Palmeiras 17, Ponte 12, Água Santa 11, Guarani 5. Grupo C, Bragantino 17, Mirassol 14, Inter de Limeira 13, Corinthians 9. Grupo D, São Paulo 13, Novo Horizontino 12, São Bernardo 12, Botafogo com 8. Bom, os classificados do grupo D, São Paulo e Novo Horizontino. No grupo C, Bragantino e Mirassol, nesse momento, né? No grupo B, Palmeiras e Ponte Preta. No grupo A, Santos e Ituano. Estariam rebaixados 2 times do mesmo grupo, por incrível que pareça, Portuguesa e Santo André, que são do grupo do Ituano, o grupo A. 2-1. Mirassol vai vencendo o Botafogo, mais uma derrota do Botafogo na competição, e o São Paulo vai perdendo mais uma, desta feita para o Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0. Daqui a pouco é o campo. Tem Ponte Preta, mas é no Morumbis. Mas é o campo, ele vai ter que dar uma desculpa, o campo é a eliminação. No Morumbis. A bola vai rolar para Ponte Preta e Ituano daqui a pouquinho. E agora, vamos trazer para você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta escalada pelo técnico João Brigatti. Vem a campo para mostrar o seu valor com Pedro Rocha, o Pedrão, goleiro número 1. Igor Inocêncio é o ala, pela direita veste a 2. Miolo de zaga ou 3 zagueiros, né? Luiz Hakim, boliviano, camisa número 23. Castro, zagueiro número 3. Nilson Júnior é o terceiro zagueiro, 44. Gabriel Risso é o ala, pela esquerda tem a 33. O meio campo da Ponte tem Leonaldi 5, Ramon Carvalho 21, Elvis, capitão do time, número 10. O ataque tem Iago Dias 11, Gé, artilheiro do time,
4 gols na competição, 9. Repeteco da Ponte, do técnico João Brigatti. Pedro Rocha no gol número 1. Igor Inocêncio, Luiz Raquim, Castro, Nilson Júnior e Gabriel Risso. 2, 23, 3, 44, 33. Leonaldi, Ramon e Elvis, 5, 21, 10. Iago Dias e Gé, 11 e 9. Esse é o time da Ponte. No banco, os goleiros Luan e Vinícius. Os zagueiros Matheus Silva e Edson. O lateral... os laterais, né? Luiz Felipe e João Gabriel. O volante Fraga. Os meias Gabriel Santiago, Dudu, Chay e Diego Domeni. E os atacantes Renato e Polvidiero. Muito bem, a Ponte Preta é a segunda colocada do grupo B, 12 pontos, 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, marcou 12 e sofreu 8, saldo de 4, 50% de aproveitamento. Ponte Preta que volta a campo na 10ª rodada no próximo domingo, tá? No próximo domingo, deixa eu pegar o dia certinho, 25 de fevereiro, 8 da noite, vai a Neoquímica Arena pegar o Corinthians. Futebol interior. É o Galo Ituano, o Galo rubro-negro do técnico Márcio Freitas, o Marcinho. Tem Jefferson Paulino, goleiro com a 12. Léo Duarte, é bom esse lateral, hein? Pela direita veste a 2. O Viale, zagueiro 3. Vitão, quarto zagueiro número 4. O Jonathan, lateral esquerdo, meia dúzia. Meio campo tem Miqueias com a 5. Bruno Alves com a 7, Aloysio, A-L-U-I-S-I-O com a 8 e Persson na escalação, mas é o Eduardo Persson, que já jogou aqui no Guarani com a camisa número 10. O ataque tem Zé Carlos, centroavante 9, e o Pablo, que é o Diogo, fez gol na última partida, gol de empate inclusive do Ituano, com a 17. Repeteco do time do técnico Marcinho Freitas. Jefferson Paulino, 12 no gol. Léo Duarte, Viale, Vitão e Jonathan, 2, 3, 4 e meia dúzia. Miqueias, Bruno Alves, Aloysio e Persson, 5, 7, 8 e 10. Zé Carlos e Pablo, 9 e 17. O time do Ituano, o Galo do Itu ainda tem Saulo pro gol no banco com a 1 e mais Léo Oliveira, Marcel, Vinícius Pós, Clemente, Marlon, Gabriel Falcão, Salatiel, Jean-Pierre, Vinícius Paiva, Cadorini e olha ele aí, Tony Anderson. E o Jean-Pierre é aquele ex-Grêmio que tinha parado, voltou a jogar futebol. O Marcinho, que é treinador, já declarou várias vezes que é torcedor da Ponte Preta. Então hoje vai enfrentar o seu clube do coração, ele que já jogou também pela Ponte Preta na época de jogador. O Ituano que estaria classificado para a segunda fase, para a fase quartas de final do campeonato, para pegar o Santos na próxima fase. É o segundo colocado do grupo A com 5 pontos. Isso mesmo, 5 pontos, 8 jogos, 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas. Marcou sabe quantos gols? 2. Tomou 12. Saldo negativo de 10, tem 20% de aproveitamento no campeonato. E o Galo Ituano abre a próxima rodada, que é a 10ª, no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, 4 da tarde, lá na cidade onde tudo é grande, no estádio Novelli Júnior, contra o Red Bull Bragantino. Arbitragem. Apita o jogo. A arbitragem é FIFA. Edna Alves Batista. Ela tem 44 anos, foi formada na Escolinha da Federação em 2001. 4 jogos neste Paulistão, com 2 vitórias do mandante e 2 do visitante. Árbitro assistente 1, Fabrini Bevilacqua Costa. Ela tem 37 anos, é empresária. Foi formada na escolinha da FPF em 2011. Árbitro assistente 2 é o Rafael Tadeu Alves de Souza. 38 anos, ele é professor de educação física, formado na escolinha da Federação em 2007. O quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza. Só 25 anos, viu, Corsato? Ele foi formado
formado em 2018 na Escolinha da Federação. O VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, 47 anos, professor de Educação Física, foi formado em 1999. Com o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, foram 11 jogos como VAR neste Paulistão. Com ele, 2 vitórias do mandante, 5 vitórias do visitante, meu Deus, e 4 empates. Lembrando que ele foi VAR em um jogo da Ponte. Boa lembrança pra gente. Portuguesa 0, Ponte Preta 2. E apitou também o jogo do Ituano 0-0 contra o Botafogo em Itu. Ficha técnica do jogo. Ufa, quantas informações, hein? Você não gosta? Claro que eu gosto. Futebol é informação. Eu venho estudado pra partida, cara. Pedro Lino no palco do jogo. Daqui a pouquinho a bola rola por aí, Pedro. Neste momento que a chuva aperta aqui no estádio Moisés Lucarelli. Eu acho que o Pedro vai acertar, hein, Carlos? Nós vamos errar, hein? Não vai chegar a 5 mil torcedores, não. 3 mil, você acha? Ponte Preta toda de branco, estreando o uniforme novo. Esse uniforme que o Carlos, o narrador, está usando, ó. Com a faixa preta no peito, enfrentando o time do Ituano com seu uniforme rubro-negro tradicional. Os capitães conversando por ali, Jefferson Paulino e a Edna, que é a árbitra do jogo, junto com o Elvis, que é o nosso capitão. Lembrando que a Edna, né, Carlos, ela apitou o último derby. Isso. O último derby foi ela que apitou. Isso, e ela apitou São Paulo e Santos. A torcida do São Paulo ficou pé da vida com ela no jogo da última quarta-feira. Na verdade tinha que ser com o VAR, né? Não com ela. Assim, mas eu acho que ela acertou. Eu também acho. Acho que tudo certo, cara. Pra mim tá tudo certo tudo também. Certo. E o pessoal fala pra mim, assim, você teme alguma coisa na arbitragem dela hoje? Eu já falei, pra mim, a Edna, com todo o respeito, ela junto com o Klaus, né, os melhores árbitros do Brasil. Sim. E também de São Paulo. Concordo. Então eu não tenho problema nenhum na arbitragem dela. É isso. Tem um internauta perguntando se a gente gostou do uniforme da Ponte Preta. Eu adorei, achei lindo. Adorei. Também. Adorei. Tem coisa, por exemplo, que você não consegue ver aqui, mas, por exemplo, tem um mapa de Campinas. Né? Na preta não dá pra ver, né? Na preta... mas é relevo, né? É um relevo, né? E tem também uma coordenada geográfica aqui nas costas, que é do estádio Moisés Lucarelli. Muito bem, é isso. Então, o uniforme aí, a camisa o uniforme sendo estreando hoje nesse jogo contra o Ituano. Espero que dê sorte aí pra Ponte Preta, que agora tem a Diadora aí como a sua fabricante de material esportivo. Terceira passagem da Diadora na Ponte Preta. Aliás, a Diadora é o segundo time na América do Sul, tá? Primeiro é o Vélez, né? São só 2 times que a Diadora fornece material esportivo. Vélez da Argentina e agora a Ponte Preta. Esse aqui a gente tem que dizer que é um trabalho muito forte do marketing da Associação Atlética Ponte Preta, que é comandado pelo André Procópio. É um trabalho muito bem feito pelo André. A camisa, o torcedor da Ponte já vinha, né, buscando aí... A Ponte tentou com uniforme próprio, a marca 1900, né? Mas a Ponte já vinha buscando isso e o André, ele fez questão de trazer essa multinacional, a Diadora, para a camisa da Ponte Preta. Parabéns lá para o marketing da Ponte. Muito bem, vamos fazer o seguinte então? Vamos passar o comando para você, Carlos, que assume o comando e transmite Ituano e Ponte Preta e Ituano, solta a voz! Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vai rolar na bola, nona rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Apita Edna Alves Batista. Tem bola rolando no Majestoso. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Estou ao lado do Marcelo Corsato, comigo aqui nos canais Futebol Interior, do Pedro Lino, lá no estádio, o repórter do estádio. Estou com o Eduardo Rodrigues, o EP, aqui na mesa de som, mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior. Na semana, ele tá bem acompanhado, né? No final de semana, vida que segue, mas a vida é assim, viu, Bolacha? A vida não é um morango mesmo, né? É ER, não EP. Eduardo Rodrigues. Não, é que você não entendeu, é difícil, cara. Não, é difícil. eu entendi. É difícil. Bola aqui pela direita, trabalha a bola, o time da Ponte, vem trabalhando bola. Primeiro tempo, posse de bola foi do Ituano. Marca aí, torcedor. Ponte toda de branco, estreando o uniforme de Adora. Vem Gé, lá na ponta direita, vem cruzamento, pega na zaga.
Fica pro Jefferson Paulino, que é o capitão do time da Ponte, do time do Ituano, melhor dizendo. O Jefferson Paulino sai do gol pra ficar com ela. O Jeff foi na linha de fundo, né? Na verdade, dentro da grande área aqui pelo lado direito, mas não tinha ninguém dentro da grande área. Mas né? ele sempre faz isso, né? Então, mas não tinha ninguém dentro da grande área. Tem que chegar. Quando o Gé vai pra linha de fundo, tem que ter alguém dentro da grande área. E o cara que é pra estar lá, por incrível que pareça, é o Elvis, né? Mas o Elvis estava bem aqui na entrada da grande área. É a Ponte jogando toda de branco, faixa preta no peito. Já o Ituano, calção, meias pretas, camisa vermelho e preto. Rubro, vem Ponte. Bola aqui pro campo de ataque. É pro Elvis. Vem na disputa de bola com ele ali. O Viali chega a zaga. Chega o Viali e tira. Aí a bola volta pro Léo Duarte. Esse Léo Duarte é goleador, hein, velho? Faz gols ali pela direita. Jogou na Internacional de Limeira no Campeonato Paulista do ano passado. Bola pra equipe da Macaca. Iago Dias foi pro chão. E a Edna tá parando pra marcar a falta. Falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança lá do esquerdo. Lá próximo da torcida, lá da Ponte Terror, da torcida jovem, lá próximo das organizadas da Ponte. E tá de volta. Cara, como é gostoso ver ali o símbolo, né? Com o número, mas um número que todo mundo consegue ver, né? Camisa da... Cara, você colocar defeito nessa nova camisa da Ponte não dá, né? Não tem jeito. Qual o número seu? Você não colocou número? Não, meu não tem número, né? Não colocou? Não tem número, não, né? Se eu fosse colocar, eu ia colocar 72. Bola pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Vem Elvis para fazer a cobrança na falta pra equipe da Macaca. 2 minutos 30 segundos. Elvis levantou fechado na boca do gol. Sobe a zaga. Pablo, Diogo pra tirar dali. A bola volta pra Ponte. Ramon Carvalho, chuteira laranja. Toca a bola pro Igor Inocêncio. Chuteira laranja também. 4 cartões amarelos na competição pro Igor Inocêncio. Ponte tem 15 cartão no total. 4 deles tomados aí pelo Igor Inocêncio, lateral direito, que já cumpriu suspensão automática e tá na sua segunda cartada de cartões amarelos pro time da Macaca, trabalhando bola. A Ponte, nesse momento, defendendo o gol do placar eletrônico. O gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, atacando pro gol da linha do trem. Goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, com a camisa amarela. Aliás, uniforme todo amarelo. Vem trabalhando bola no time da Ponte. 3 minutos 15 segundos passados. É primeiro tempo. 0 Ponte, 0 Ituano. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Deixa eu mandar um abraço pro Gustavo Baldezin, pra Maila Siqueira, pessoal que coloca o nosso som lá. Tá tudo certo hoje aí, né, Gustavo? Grande abraço pra você, meu querido. Obrigado pela audiência. Obrigado pela sintonia. Obrigado. Um abraço lá pro Wagner Faneco e também pro Ismael Neto. Daqui a pouco o Pedro fala porque a Ponte vem. Bola com o argentino Risso. Risso toca a bola no meio. Volta a bola pro Elvis. Elvis foi empurrado ali pelo camisa 5. O Miqueias, mesmo assim deu certo. Voltou. Bola pra Ponte. Bola lá pro Iago. Tá na ponta. Fez a finta. Trouxe a bola. Perna direita. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga. Jonathan tirou. A bola voltou pra Ponte. Vem Leonaldi no pé de ferro. Perdeu. Ganhou. Perdeu. Ganhou. Bola pro Ramon. Perde. Recupera Eduardo Persson. Sai jogando pra equipe do Ituano. Chamou. Falou. Pedro Lino. Temos 34 torcedores do Ituano aqui no estádio Moisés Lucarelli. E eles estão com uma faixa Ferroviários 89 e outra Sentimento que poucos entendem. Isso, tá aí o Pedro Lino, Carlos, trazendo as informações lá do estádio Moisés Lucarelli. Pois não, Corsato? No Morumbi, esse placar ao vivo informa, terminou o jogo e o São Paulo tinha virado, cara, mas no finalzinho tomou empate. Vai você aí. E vem o time do Ituano, bola pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, chega a zaga da Ponte, tira. Joga a bola, linha de fundo, o árbitro tá marcando escanteio, marcando impedimento, vamos ver aqui, cruzamento. O último toque foi do jogador da equipe do Ituano, né? Pelo menos foi o que eu vi aqui, né? Eu não sei se não estava impedido, né? Mas tá marcando escanteio. Tá marcando escanteio. O último toque foi do Castro. Tá marcando o escanteio. O último toque foi do Castro. É escanteio pra equipe do Ituano fazer a cobrança. Escanteio pro Galo de Tu. Vem Pablo pra fazer a cobrança do escanteio. Vem ele pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe do Ituano. Primeiro escanteio do jogo. 5 minutos passados do primeiro tempo. Levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Vai ficar aqui na ponta esquerda. Jesus. Vai ficar aqui na ponta esquerda. Sai jogando a equipe do Galo de Tu. Bola ali no meio. Bola pro camisa número 62. É o Jonathan. Levantou. Tocou na grande área. Patrão. No peito. Chega, tira, joga essa bola pra fora. A bola acaba saindo pra lateral. Lateral pra equipe do Ituano fazer a cobrança. Quase 6 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0. Ponte Preta e Ituano. Ponte e Ituano. Tá 0-0. Você ligado aqui nos canais de futebol anterior. Agora tem jogador da equipe do Ituano caído. Auxiliar número 2 ali, o Rafael Tadeu Alves de Souza. Tá parado o jogo. Patrão ali em cima do jogador da equipe do Ituano. Foi forte o Patrão, mas ele foi na bola, né, Corsato? Eu achei que nem falta não foi, cara.
Ó, só para completar a informação lá do placar ao vivo, então, o São Paulo estava vencendo o jogo até 47 do segundo tempo. O Thiago Borbas fez 1-0 a 6 do primeiro tempo. Aí no finalzinho do segundo tempo, o São Paulo virou 42 com o Eric, 47 com o Caleri. Mas a 50 minutos do segundo tempo, lá Quintana empatou o jogo para o Red Bull Bragantino. Portanto, São Paulo 2, Red Bull Bragantino 2, já terminou o jogo por lá. E o Mirassol venceu o Botafogo pelo placar de 2-1. Tá certo, Carlos? Legal. Legal, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. O árbitro tá marcando, é lateral, né? Deu só lateral. Não, marcou a falta. Marcou a falta. Falta lá pelo setor de ponta direita. Quase 7 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Vai participando, vai deixando a sua mensagem lá no YouTube, no Facebook também. É bom ter a sua companhia. Participa, deixa a sua mensagem. Persson pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça pra fora. Vialha, hein? Meteu a testa na bola, foi embora na linha de fundo. Rapaz, não estão marcando os grandalhões aí não, hein, Corsato? A zaga da Ponte não marca. Bola aérea na zaga da Ponte é um horror, né, cara? Já é assim desde o começo do campeonato, com 2, com 3 zagueiros. A Ponte dificilmente ganha alguma, né? Foi assim no jogo contra o Red Bull Bragantino. E é claro que o Marcinho estudou isso e viu essa deficiência da zaga da Ponte Preta, que já não é a primeira que ele joga dentro da grande área. E a zaga da Ponte só olha. Bola para a equipe da Ponte, vinha, Ramon Carvalho, caiu, chegou a zaga da equipe do Ituano, chega tirando, ele volta a bola ali pelo meio, trabalha a bola pela ponta esquerda, bola para Jonathan vem trabalhando 7 minutos, quase 8 passados do primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery 3744-2121. Vem bola pro time da Macaca, bola ali pro Iago Dias, tá na ponta esquerda, vem na marcação pra cima dele o Aloísio, o Iago sai da ponta, vem pro meio, vai virar o jogo lá da esquerda pra direita, é pro Igor Inocêncio, vem o Igor, vem na marcação pra cima dele, Jonathan, Igor cruzou na boca do gol, chega a zaga da equipe do Ituano pra tirar, chega a zaga do Ituano, tira a bola, volta pra Bruno Alves faz o passe aqui pelo meio, falta ali do camisa número 23, o Luiz Raquim. O boliviano acabou saindo da grande área, cometendo falta ali pra cima do Zé Carlos. O jogo tá parado. É falta pra equipe do Ituano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando e mandando mensagem pra gente. Daqui a pouco vou dar uma chegadinha lá no YouTube do Futebol Interior. Você participa, você deixa a sua mensagem. WhatsApp também, 989-89-3526. 989-89-3526. Pra você participar junto com a gente. Bola pra equipe do Ituano. Ih, deu bobeira ali a zaga da Ponte, veio o patrão, o Guilherme, o Risso, e toca a bola ali pro goleirão da equipe da Macaca, o Pedro Rocha. Aí o Pedro Rocha com a perna direita. Eu tô falando chamando ele aqui de Guilherme, é Gabriel Risso, tá? Rapaz, como hein, Corsato? Hoje não tá fácil, não. É que tentando fazer 3 coisas aqui ao mesmo tempo, não dá, né? Não dá pra... Já passou dessa idade, né? Já passei. Tem coisas que não dá pra passar. E assim, a gente ficar cobrando... É chato, mas ficar cobrando coisa que você já falou é difícil. Bola ali pelo meio, trabalha a bola aqui para Jefferson Paulino. Ele faz o passe aqui com a perna, né? Fez o passe, lançamento, hein, rapaz? Lançamento aqui pro Bruno Alves. Você sabe que esse Bruno Alves já jogou na Ponte, né, Corsato? Eu tinha minhas dúvidas. É aquele, né? Que tava no futebol do... Na verdade, ele jogou no Paysandu, né? Aí veio quando jogou a Série A2, né? Do Campeonato Paulista, quando o Hélio dos Anjos era técnico da Ponte, aí na Ponte não ficou, foi pro Remo, disputou a Série C com o Remo e agora tá no Ituano. O Bruno Alves vem bola pra equipe da Ponte, bola pro Iago Dias, agora o Iago tá aqui na ponta direita. O Iago, ele vem, trabalha a bola aqui pra Ponte, chega a zaga da equipe do Ituano pra tirar. Você tem saudade do Bruno Alves com a camisa da Ponte, Corsato? Nenhuma, né? Não dá pra ter saudades dele. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Oswaldo Jacobi, que tá na sintonia com a gente, tá acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. O Rodrigo Brugneira diz que tá em São Carlos. Vai você, Carlos, vai você. Bola pra equipe do Ituano, lá na ponta direita, vai queimando ali, o Léo Duarte bateu pro gol. Chega a zaga da Ponte com o Gabriel Risso.
tira, joga essa bola, o Risso, pra equipe da Ponte, põe bola aqui na frente, a bola volta. Vai lá, Corsato, segue aí. E também quem tá com a gente é o mestre Dito Ovídio. Grande abraço. E o Rodrigo Brugneira tá em São Carlos acompanhando. E vem de novo, vem Ituano, bola lá pra ponta direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobrou na ponta pro Jonathan, vai queimar dali, Miquel, bateu pro gol, pra fora. Passe, vai embora. Tá dando bobeira a zaga da Ponte, hein, Corsato? Cara, vou falar pra você, 12 minutos, quase 11 minutos e meio, o Ituano é melhor. O Ituano é melhor no jogo. A Ponte chegou uma vez só com aquela jogada do Jé que foi infrutífera, né? Mas o Ituano é melhor, a Ponte não se achou ainda, viu, Carlos? Viviane Cristina, boa noite, irmãos Corsato, boa transmissão, sorte pra Ponte. A Vivi tá aqui no YouTube, valeu. Mário Júnior, tá dizendo que ele crê que o campo e a iluminação atrapalham assim. Valeu, Edilson Roberto, boa noite, boa narração. Valeu, um abraço, obrigado pela participação. Tem um nick aqui que eu não vou conseguir ler nem aqui nem na China. Edson Cláudio, boa noite. Fala, Corsatos, que acharam da camisa da Ponte Preta? Marcelo já leu essa mensagem, né? Jorge, Ponte precisa marcação alta hoje, fazer um gol e jogar no contra. Ataque, Ronaldo Neto, ganhar hoje é obrigação, boa sorte pra nós e bom trabalho, obrigado Ronaldo. Aparecido Alves, boa noite, vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento, bola pro Gé, trouxe a bola pra trás, é pro Leonaldi, foi marcado. Quando ele ia dar o bote ali com a perna esquerda, marcaram ele. E agora o Ramon Carvalho puxa ali o jogador da equipe do Ituano. O jogo tá parado, a Regina marca. Falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. E o Ramon, você percebe que ele reclama ali da linha de zaga, que tá muito atrás no meio campo, né? Não tava acompanhando e ele teve que fazer a falta no jogador do Ituano, mas a Ponte chegou ali dentro da grande área de novo com o Gé. Aparecido Alves, boa noite. Bora para mais uma jornada, bola para cima. Macaquinha, abraços. Valeu, ganhar hoje é obrigação. Boa sorte para nós e bom trabalho, Corsato. Diz aqui o Ronaldo Neto. Paulo Roberto Torres, boa transmissão para vocês. E vamos, macaca querida. A HC80, é o Edu, lá de Perth, na Austrália. Boa noite, aqui mais uma vez na sintonia. Vamos para cima deles, nega véia. Eduardo Tolentino, grande Edu. Grande Eduardo, boa noite, querido. Que faz, vai trabalhar amanhã ou meteu o testado? Não, amanhã o jogo é fora, né? Ah, é? Amanhã verdade. o jogo é fora. Boa noite, queridos. Ele trabalha na redação, né? Aí na redação ele estará trabalhando com os craques. Valeu, meu querido. Obrigado pela participação. Osmar Dangá, vamos estrear o novo uniforme da mesma forma que estreamos o novo placar. Com vitória. DJ Digo, caramba, tomando pressão do Ituano. Pois é. Treta. E agora tem uma treta ali da Edna. Na verdade é do Bruno com o Elvis, é isso, Corsato? Na verdade é o seguinte, o Gé caiu e aí o meia dúzia, o Jonathan do Ituano, foi lá, tava lá também o número 5, Miqueias, e a Edna tá tentando apaziguar ali, até o quarto árbitro entrou no gramado. O Gé não fez nada, só tava caído no gramado, mas é falta, campo de defesa favorece a Ponte. É falta pra equipe da Ponte, falta cobrada no campo de defesa. Tem chamado do Pedro Lino? Chamou, falou, Pedro. Só para complementar sobre a camiseta da Diadora, uma das exigências que a Diadora fez para Ponte Preta foi para voltar o símbolo atrás da camiseta junto com o número. Muito bonito, inclusive. Bora lá, e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Quase 15, 14h40, 30h20 para terminar o primeiro tempo de jogo. Majestoso, nona rodada, Série A1, Paulistão 2024. Te contei não, Ponte e Ituano vão empatando. Macaque, Galo e Itu empatam 0-0, Marcelo. 10ª rodada do Campeonato Paranaense, o PSTC bateu o Andraus por 1-0 e o São Joséense venceu o Galo Maringá por 2-0. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Estou ao lado do Marcelo, ao lado do Pedro Lino, ao lado também do Eduardo Rodrigues ou Bolacha, trazendo para você as emoções desse Paulistão. Série A1, é a nona rodada
do Paulistão Série A1. Ponte Preta com 12 pontos, Ituano com 5. Vem Ponte, olha o Gé, trabalha a bola ali pro Iago Dias. O Iago teve que voltar, né? Deu o chapéu pra trás. A bola voltou, lençol, não chapéu. Bola ali pro Gabriel Risso. Vem Risso, trabalha a bola, chuteira branca, vira o jogo, trabalha a bola pra Ramon Carvalho. Chuteira laranja. Fez o passe de novo pro Risso. Tá na grande área, cruzamento, levantamento na boca do gol. Se joga a zaga da equipe do Ituano pra tirar a bola com o Vitão. E deu ruim pra Ponte, hein? Contra-golpe, bola pro Zé Carlos, saiu o goleiro, ele vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Perdeu! Inacreditável! O gol que perdeu o Zé Carlos. O Persson deixou ele na cara do gol e não tinha impedimento não, ele tocou no canto esquerdo do goleirão Pedrão. Quase o primeiro gol do Ituano, Corsato. A Ponte tomou um gol lá em Bragança Paulista, na vitória do Red Bull, porque o Akin, ele ficou comprando bobo e vendendo pasmado, né? Deu condição pro jogador do Red Bull. E agora, cara, se o Zé Carlos não perde esse gol, era 1-0, porque ele tava em posição legal. Um dos zagueiros da Ponte ali também bobearam, quase o Ituano vai pra rede. Eu falava, o Ituano é melhor no jogo. O Ituano é melhor do que a Ponte. O Ituano é melhor que a Ponte, diz Marcelo Corsato. Você ligado aqui nos canais Futebol no Interior, vai participando com a gente, mensagem no YouTube. Pegou na Edna, vai ter que voltar o lance. O Eduardo Persson não gostou, né? Mas que deselegante, Eduardo. Que deselegante, hein, Persson. Que coisa, hein? A bola vai ser do time do Ituano. Bola pro time do Ituano. Bola aqui no campo de ataque, trabalhando bola o time de Itu. Vem trabalhando bola, vem jogando bola aqui um pouco mais atrás. Ó! Quase que ele joga ali nas costas do Jefferson Paulino, o Vitão, camisa número 4, trabalha a bola lá pro Viale, vem com a camisa número 3, zagueiro da equipe do Ituano, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, ele voltou, bola para Léo Duarte trabalha a bola ali com o Viale tem o Vitão, seu companheiro de zaga, o Jé tá aqui no meio, 4 gols no Campeonato Paulista, o Jé que fica pro Campeonato Paulista, mas pode sair pro Campeonato Brasileiro, o Internacional de Porto Alegre, vem forte para tentar buscar o nosso atacante, a bola acabou saindo lá para lateral, é lateral para a equipe de Itu. Bom, o Ituano, eu vi aqui uma passagem agora, 66% de posse de bola. Realmente a Ponte não faz um bom jogo não, hein? A Ponte não faz um bom jogo, o Ituano tem a bola e teve a grande chance do jogo. Eu vi, né, a Viola em cacos. E sem as cordas, inclusive, né? A sorte é que o Zé Carlos errou. A bola voltou pro time do Ituano. Bola pro Vitão. Vitão toca a bola para Léo Duarte. Léo Duarte põe a bola aqui na ponta direita. Ele faz o passe, abre o jogo. Trabalha a bola ali pro Pablo, que é o Diogo. Vem na marcação, a zaga da equipe da Ponte. A bola acaba saindo. Sai para a lateral. É bola para a equipe do Ituano fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Vem o passe. Fez o passe. Lateral cobrado. Bola para Léo Duarte. Léo Duarte pro Persson. Persson veio na jogada. Chegou a zaga, tirou. A zaga da Ponte tira a bola com Gabriel Risso. Risso põe bola aqui pro campo de ataque, bola pro Gé. Tá sendo seguro o Gé. Mesmo assim ele conseguiu. Opa! Por baixo. Camisa número 3, o Vielle. Ele vinha fazendo falta desde lá do meio campo. E aí, não contente com isso, meteu uma tesoura no centroavante da Ponte. Aí não pode, pintou o primeiro cartão do jogo aí, né, Pedro Lino? É isso mesmo, ele vinha fazendo a falta desde lá de trás da pequena área. O Jeff se desvencilhou da jogada, né? Foi chegando perto da área da Ponte Preta. Volta para Macaca, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança de falta para a equipe da Ponte. Torcida da Ponte vai tentando aí levantar o time nas arquibancadas. Por enquanto a Ponte não faz um bom jogo não. Quase 20 minutos passados deste primeiro tempo, 0-0. Futebol, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Hoje, sabadão, 17 de fevereiro, os embalos de sábado à noite com Ponte e Ituano. Falta para a equipe da Macaca. Gabriel Risso tá... Não, já saiu da bola ali. A bola vai ficar só pro Elvis mesmo, que é o dono da bola parada da Ponte. Elvis pra bola na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, voltou pro Bigode Inocêncio, bateu pro gol, chegou a zaga, tirou, vem o Akin, tenta roubar essa bola pra Ponte, ele tá lá na grande área, era o Nilson Júnior que tava lá. A bola volta pra Ramon Carvalho, vai voltar aqui atrás
Bola pro goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, com os pés fora da grande área, sai jogando para a equipe da Macaca, toca a bola aqui para Leonaldi. Era o mais recuado aqui do time da Ponte. Agora que a Ponte vem voltando ali, vem fazendo a sua formação. Bola para Luiz Hakim, o Hakim, boliviano Hakim, trabalha a bola ali na ponta. Bola pro Castro, Castro na ponta esquerda, vira o jogo, toca a bola para Ramon Carvalho. O Gabriel Risso já passou, pediu na ponta, faz de conta que é pela ponta. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Jefferson Paulino dá um tapa na bola. Aí o Jonathan vem. Ele foi cruzar, mas a bola quase entrou. Voltou, bola pra Ponte. É pro Elvis, tá na grande área, fez o toque, cruzamento na boca do gol. Ah, meu Deus. Mas o cruzamento era pro Iago Dias. E aí o Iago Dias não tem nem tamanho pra tudo isso. Se fosse o Gé, poderia ter levado mais perigo. Bola voltou aqui pro time de Ituano. Recuperação de bola pra equipe da Ponte. Bola pra Igor Inocêncio. Tá no círculo que divide o gramado. Passamos de 20. O Eduardo Rodrigues já marcou 21 passados deste primeiro tempo. Bola pra Macaca. Bola pra Ramon Carvalho. Ramon Carvalho toca a bola pra Iago Dias. Vai virar o jogo da minga esquerda pra ponta direita. Bola pro Igor Inocêncio. Já tá na grande área. Inocêncio vai pro cruzamento no segundo pau. Chega a zaga pra tirar. Miqueias agora completa. Sai jogando. Toca a bola pro Persson. Persson pra Ramon Carvalho no braço. Tava na frente da Edna. O jogo tá parado. Falta pra equipe do Ituano fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Chegamos a 22 agora passados deste primeiro tempo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa. 23 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Paulistão, nona rodada. Em Campinas, Ponte e Ituano empatam 0-0 placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Mais cedo pela Série A4 do Campeonato Paulista, quinta rodada, o América empatou com o Jabaquara por 0-0. O Taquaritinga perdeu para o Barretos por 2-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre, pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Marcelo, fala do jogo aí. Metade do jogo. Ponte e Ituano empatam 0-0. Ah, cara, o Ituano é melhor que a Ponte, né? O Ituano é melhor do que a Ponte. 66% de posse de bola pro time de Itu, 34% pra Ponte Preta. Enfim, a Ponte precisa melhorar. A Ponte precisa melhorar porque o Ituano começou melhor o jogo. E se não fosse o Zé Carlos perder aquele gol feito, a Ponte já tava perdendo o jogo. E vem Ponte, bola lá pela ponta esquerda, vem Macaca, é o Iago Dias, pôs a bola na frente, o Vitão vem pra cima, o Viale vem pra cima dele, ele fez o toque, voltou pro Iago, na boca do gol, toque de cabeça do Igor Inocêncio, chega a zaga do Ituano, tira... Joga a bola, linha de fundo, foi o Viale, hein? Que meteu a testa na bola. Bom, cruzamento de um lado pro outro, de um lado pro outro. Bola meio que perdida aqui, o Igor Inocêncio meteu a cabeça na bola. Aí chegou a zaga do Ituano, tirou. Escanteio pra Ponte. Escanteio pra Macaca, é o segundo escanteio no jogo. Primeiro escanteio pra Ponte, lá pelo setor de ponta esquerda. Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio. Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe da Ponte. Mas tem jogador caído ali. O camisa número meia dúzia, o Jonathan. Tá caído. O jogo tá parado, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Carlos, oi. Só falava aqui que o Ituano é melhor, né? Só pra você ter uma ideia, o Ituano já finalizou 4 vezes no jogo, a Ponte só uma, né? E o Ituano tem mais posse de bola do que a Ponte Preta. Então, parece que quem tá jogando em casa é o Ituano. A Ponte ainda não se acertou, a Ponte não se achou. Pode até sair o gol, mas o Ituano é melhor. E agora trocou, não vai o Elvis não. Vai o Gabriel Risso, El Patrão. Vai ele pra fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Tá 0-0 Ponte, Ituano. Ituano e Ponte. Todo mundo lá na grande área. 24-30. Vem pra bola, Patrão. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga pra tirar. Bola volta pra Ponte. Elvis pega a bola. Toca a bola pra Patrão. Não tem impedimento não. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Ituano. Chega pra tirar, a bola volta para Zé Carlos, perdeu um gol incrível, agora há pouco, toca a bola pro Niquet, nossa senhora, o Patrão foi por trás, pegando o jogador da equipe do Ituano, foi por trás, pegando o jogador do Ituano. A Edna tá dizendo que foi do lado, né? Poderia ter dado o cartão se quisesse, não é, Corsato? Não pegou, né? Acho que não pegou, não. Não pegou, o cara pulou, né? Ele não pega. Mas se ela desse cartão amarelo, não tava de mau tamanho, não. Por enquanto, só um cartão no jogo. Ela viu, no campo ela viu, né? Não pegou, não. Parecia que tinha sido, né, feio, né?
mas ele não pega não, ele dá até, põe até do lado ali e o jogador acaba caindo. Mas ela marcou a falta para a equipe do Ituano, falta cobrada. Canais de Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola pra ponte aqui no campo de ataque, era pro Gé, era pro Elvis. O Elvis tá no chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Bola voltou pro time do Ituano. Bola pro Miquel da ponta direita, é pro Léo Duarte. Ganhou na velocidade pura, cruzamento por baixo. E aí chega a zaga da Macaca pra tirar. Sai jogando bola com o Luiz Raquim, boliviano. Seleção da Bolívia, ganha essa bola pra equipe da ponte. Toca a bola ali pro Ramon Carvalho. Falta. O Persson, que tava na jogada ali, se eu não me engano, né? O árbitro para marcar, a Edna marca, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança, segurou o camisa número 21 da Ponte e tomou o cartão o Eduardo Persson. É isso, Pedro Lino? É isso mesmo, chegou forte na jogada, né? Os jogadores da Ponte, Corsado, estão meio na bronca com a Edna. Qualquer lance que ela pita, a torcida já chia, os jogadores já ficam bravos. O pessoal não tá gostando muito da arbitragem da Edna não, viu? Até agora não vi nada que desabonasse. Eu também não. E esse é o terceiro cartão amarelo do Persson, portanto ele tá fora do próximo jogo do Ituano. O próximo jogo do Galo Ituano no Campeonato Paulista. Carlos Corsato, que é contra o Red Bull, sábado que vem às 4 da tarde. Abertura, se eu não me engano, da 10ª rodada. Lateral pra Ponte, fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Vem pra fazer a cobrança o Igor Inocente. Como ficou bonita essa camisa da Ponte, hein? Trabalha a bola pela direita, volta a bola pro Iago. Iago trabalhou a bola pro Igor Inocente. Mas aí o árbitro tá falando que a lateral era mais pra trás, né? Bateu errado o lateral. Então ele tem que voltar porque bateu muito atrás. Ah, não, parou para ela dar cartão amarelo para alguém lá no banco de reservas. Isso, é para jogador do Ituano, hein? É um jogador do Ituano. Ou pro auxiliar, né? Que ela mostrou, os dois estavam lá. Pro Marcinho não foi, mas ela mostrou alguma reclamação. Provavelmente eles estão reclamando pelo não cartão amarelo na jogada do Risso lá, né? Que acabou não pegando, mas se ela tivesse dado o cartão, tava ok, ela não deu, então ela só deu 2 cartões no jogo até agora, os 2 pro time do Ituano. O Paulo César Mattioli, vamos ganhar Ponte Preta. Neucilo Cato, amigos queridos, boa noite. Vamos ganhar Ponte perdida em campo, diz o Edilson Roberto. DJ Digo tá dizendo que o time tá muito atrás. Edson Cláudio de Adora veio pra subir com a Ponte. Valeu, pessoal que tá aqui no YouTube, obrigado pela audiência. Chamou, falou, Pedro Lino. Foi o Marcinho que tomou o cartão? Não foi. Foi o auxiliar dele. Auxiliar do Marcinho. Bola aqui pela direita, trabalha a bola o time da Ponte. Bola com o Nilson Júnior, ele faz o lançamento. Olha que lançamento, hein? Pro Gabriel Risso. Risso volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Lembrando que o Ituano tem 2 cartões, né? O Eduardo Persson e o Viale. O Persson tomou há pouco, a 25. O Viale, há uns 10 minutos atrás, vou colocar 15 aqui. 19 para ser mais exato, né? Obrigado, Corsato. Sempre atento, hein? Bola para Ramon Carvalho. Ramon Carvalho toca a bola aqui. Tá mandando lá no. A TV tá acreditando aqui. O reserva. Matheus Cadorini, viu, Pedro Lino? Camisa número 22. Bola para a equipe da Ponte. Vem bola para Macaca. Bola para o Gé. Gé ganhou essa bola. Já trabalhou. Bola na ponta. Bola para o Elvis. Elvis vira o jogo. Trabalha a bola para o Igor Inocêncio. Cruzamento do Igor para o Iago. O toque na grande área. É para o Elvis. Fez a finta. Não tem para quem tocar. Tocou para o Iago. Bateu para o gol. Para fora! Ele procurava o canto esquerdo do goleirão Jefferson Paulino. Ela foi embora. Quase a Ponte faz o primeiro gol. Pedro Lino. É isso mesmo. O Elvis tocou a bola para o Iago Dias, chutou pra cima e tem um jogador do Ituano caído, viu, Corsato? Tem jogador do Ituano caído? Então vamos lá. Matheus Cadorini, camisa número 22, também tomou cartão amarelo. Então são 3 cartões para o time do Ituano. Vialha 19, Eduardo Persson a 25 e o Matheus Cadorini a 26. Ele que está no banco de reservas. Tem jogador da equipe do Ituano caído, é o número 5, é o Miqueias, que está no chão e não vai dar para ele, né, Pedro Lino? É isso mesmo, vai sair o Miqueias na maca, no carrinho maca, e vai entrar quem vai... Eu não 13. consegui virar aqui, Corsato, quem que entra? É o 13. O 13, beleza. Camisa número 13 vai entrando aqui no time do Ituano. Camisa 13 do time do Ituano. Você ligado, é o Léo Oliveira. Léo Oliveira vai entrar na vaga do Miqueias.
camisa número 13, Léo Oliveira. O Miqueias saindo contundido. Primeira alteração na equipe do Ituano. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ainda vai ter que dar aí uns acréscimos, né? Porque esse jogo já parou, pelo amor. Passamos de meia hora. Trabalha a bola aqui o time do Ituano. Bola aqui pro campo de ataque. Vinha a zaga da equipe da Ponte. Tira a bola, volta de novo aqui pro time do Ituano. E agora o Léo Duarte vai jogar aqui no meio. Vai jogar no meio. O Léo Oliveira, que entrou como lateral. O Léo Duarte agora, e ele fez essa função por várias oportunidades. No time do CRB também ele fez essa função. Vai jogar um pouco mais à frente aqui. Vem a zaga da equipe da Ponte. Tenta roubar essa bola aqui o Castro. Vem a caça aqui do camisa número meia dúzia, o Jonathan, da equipe do Ituano. A bola volta pelo meio. Rapaz, parece que o Miqueias ficou, parece que é o Jonathan que saiu, hein? Saiu o Jonathan Silva, lateral esquerdo, cara. Isso. Não foi o Miqueias que saiu, não. Não foi o Miqueias, não. E falhou a zaga da equipe do Ituano, bola pro Vitão. Vitão falhou, trabalhou a bola pro Iago. Iago. Aí não, né, meu filho? Chega a zaga da equipe do Ituano, rouba, a bola volta pra Ponte, bola pro Elvis. O Gabriel Risso, patrão pede, o Elvis tentou tocar. Deu certo, cruzamento na grande área por baixo. Chega a zaga com o Vitão pra tirar. O errado que deu certo, o Elvis tocou, a bola era do jogador Ituano. Aí o Risso foi pra fazer o cruzamento. O Vitão, tinha um Vitão na vida da Ponte, porque senão o Gé ia ficar na cara do gol, frente a frente. Como diria Rocha do Cavaco naquele pagode da década de 90. Cara a cara com o Jefferson Paulino, vem Ponte de novo. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça, pega na zaga, sai. Vai embora, subiram Igor Inocêncio e Gé na bola, pegou no camisa número 4, Vitão, linha de fundo, é escanteio para Ponte, mais um lá pelo setor de ponta esquerda. Então vamos confirmar aqui, quem saiu foi o Jonathan, lateral esquerdo, para a entrada do Léo Oliveira. Isso. E não o Miqueias, tá? Isso. O Miqueias tá no jogo. Continua. O Miqueias continua no jogo. É escanteio pra Ponte. Veio o Gabriel Risso. O Elvis não tá batendo escanteio, não. Vem Gabriel Risso para fazer a cobrança do escanteio pra Ponte na marca de 32 e 40. Levantou, tocou na boca do gol. Vitão. Rapaz, que perigoso esse cruzamento. O Vitão tava lá de novo. Tá tirando todas. Esse Vitão aí, o camisa número 4 da equipe do Ituano. A bola volta pra equipe de Itu. E no pé de ferro do Léo Oliveira ganhou. Vamos ver o Leonaldi. Chega, ganha pra Ponte. Aí ele toca no Léo Oliveira. A bola sai, vai embora lateral. Lateral pra Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite, porque o tempo passa. E como passa. O Eduardo Rodrigues, o Bolacha, meteu o dedo lá na mesa de som do Canais Futebol Interior da Valinhos FM, apontando 33 passados do primeiro tempo, 12 para terminar o primeiro tempo de jogo, mais acréscimos. Vem Ituano, vem Bruno Alves, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou o goleiro. Só faltava tomar o gol do Bruno Alves, né? Pega Pedro Rocha no giro do giro. Ponte Ituano. Série A1, Campeonato Paulista, nona rodada. Empatam 0-0. Placar ao vivo. Futebol Interior. Vai, Marcelo. Campeonato Paulista, Série A4. Mais cedo, o Nacional venceu o Joseense pelo placar de 1-0. O Rio Branco, no último lance do jogo, venceu o SK Brasil pelo placar de 2-1. 87.9. A voz da nossa gente. Carlos Costa. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. 34 minutos passados do primeiro tempo. Tá gostando do jogo aí, Marcelo? Cara, a Ponte deu uma melhorada. A Ponte melhorou nesses últimos 5, 10 minutos aí. A Ponte melhorou no jogo, mas não o suficiente para ser melhor do que a equipe do Ituano, pelo menos na minha visão, né? Aumentou um pouquinho a posse de bola, tem outro jogador do Ituano caído no gramado, né? A Ponte tem 40% de posse de bola e o Ituano 60% de posse de bola. A Ponte agora com 3 finalizações, né? O Ituano com 4. Enfim, deu uma melhorada o time da Ponte, deu uma animada aí no torcedor, mas a Ponte não começou bem o jogo não. O Ituano, se a gente fosse analisar mesmo, já merecia estar ganhando o jogo por 1-0, porque o Zé Carlos perdeu aquele gol feito, viu, Carlos?
Legal, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando. Um abraço lá pro pessoal da Valinhos FM, entramos com a bola rolando, mas tá valendo. Agora a Valinhos FM, nossa parceiraça, tá com a gente aqui, 87,9. Trabalha a bola aqui o time do Ituano, bola com o Eduardo Persson. Persson trabalha essa bola pelo meio, chega na marcação a zaga da equipe da Macaca, ganha a bola o Castro, ganhou pra ponte, tocou pro Elvis, Elvis pro Iago, o Gé tá entrando na grande área, o Gé tá na grande área, o Iago traz a bola pra perna direita, vai queimar dali, foi travado. Viale, até agora a zaga do Ituano não perdeu uma, hein? Bola pelo meio, Ramon Carvalho, toca a bola pra Patrão na grande área, chega a zaga, Vitão. Deu um balão e a bola não saiu do campo não. Voltou essa bola pra ponte. Bola pro Gabriel Risso. Risso pega essa bola pra ponte. Ele volta atrás. Trabalha a bola pra equipe da Macaca. A bola pro Nilson Júnior. Nilson Júnior é grandão, desengonçado. Foi pro chão, caiu. A Edna marcou. O jogo tá parado. É falta pra ponte fazer a cobrança. Chamou, falou. Naquele lance do Zé Carlos, quem dava condição pro Zé Carlos era o Nilson Júnior. A ponte joga com 3 zagueiros, né? Então o Nilson Júnior joga mais pela esquerda. O Castro fica centralizado. E o Luiz Hakim, o boliviano, joga mais pelo lado direito. Quem dava condição naquele lance era o Nilson Júnior, mas no jogo contra o Bragantino, quem deu condição pro gol do Bragantino foi o Luiz Hakim, o Hakim, né? Então o ponte tem que ter uma atenção nesses lances aí de contragolpe, principalmente de impedimento. Falta pra ponte, Elvis vem ele pra fazer a cobrança de falta pra ponte, lá próximo da bandeira da Jovem, lá próximo do povo, do torcedor da ponte. Vem Elvis pra fazer a cobrança da falta pra equipe da Macaca. Vai Elvis, coloca na cabeça de alguém aí pra meter esse gol pra Ponte Preta, pra fazer o primeiro gol da ponte. Elvis pra bola, colocou na cabeça do jogador da equipe do Ituano. A bola voltou pra ponte, Ramon Carvalho pega o passe aqui no meio, faz o toque pro Elvis, de cabeça chega a zaga, tira. Viari de novo, aí vem o Risso. Risso também vai em todas, hein? Não tem bola perdida pro argentino. Bola volta pra Persson. Persson bate essa bola aqui um pouco mais atrás. Era o Zé Carlos que tava por ali. Volta a bola pra Léo Duarte. Léo Duarte agora jogando na lateral esquerda. O outro Léo que entrou, o Léo Oliveira, jogando na lateral direita. E aí o Igor Inocente tocou meio que na podre ali pro Leonaldi. Aí o Leonaldi volta essa bola ali pro goleirão da ponte. O Pedro Rocha, todo de amarelo, sai do gol para ficar com ela o goleirão da ponte. Toda segunda, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca. Comigo e com o Marcelo. Comigo e com meu mano. Hora da Macaca. Toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca, você é nosso convidado. Trabalha a bola o time do Ituano, bola do time da ponte, bola com o Igor Inocêncio. Inocêncio vem carregando, ele trouxe a bola aqui da ponta direita, levou a bola lá na ponta esquerda, mas lá no campo de defesa. Toca a bola pro Nilson Júnior. Aí o Nilson Júnior vira da esquerda pra direita, pro seu companheiro, um dos zagueiros, o Castro. Aí o Castro não tem pra quem tocar, volta a bola pro boliviano. Seleção da Bolívia, Luiz Hakim. Vira o jogo na esquerda, toca a bola pra Gabriel Risso. El Patrão. Patrão vira o jogo, toca a bola aqui pro Elvis. Elvis, 3 dedos na bola. Joga fácil o Elvis, hein? Joga muito o Elvis. Ramon Carvalho na ponta, bola pro Castro. Castro tem Leonaldi pedindo. Castro fez a finta, vira, toca a bola pro Inocêncio. Inocêncio pro Leonaldi, vai pro cruzamento, chegou a zaga. Chegou a zaga, tirou. A auxiliar número 1, a Fabrini, tá marcando escanteio. É escanteio pra ponte, aqui pela direita, Pedro Lino. Escanteio pra ponte, Elvis na bola, Corsato. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da ponte. No retrospecto, 34 jogos entre Ponte e Ituano. 14 vitórias da Macaca, 12 empates e 8 derrotas. Ponte marcou 52 gols e sofreu 42, saldo de 10 no confronto. A Fabrini manda o Elvis bater. E aí a Fabrini mandou, o Elvis bate. Fez o cruzamento lá no segundo pau, ninguém pega, a bola volta para Risso. Fez a finta, trouxe a bola para a perna esquerda, mas aí... ela tá dizendo que a bola saiu, né? A parábola. Banana por fora, não pode, né? E ela marcou esse escanteio meio sem convicção nenhuma, né? Mas e aí o árbitro confirmou, foi escanteio sim pra ponte. Mas aí o Elvis, na hora que foi bater o escanteio, fez a curva por fora. Aí não pode, né, Elvis? Um torcedor tá ligado conosco aqui no YouTube do Futebol Interior. Um torcedor, obrigado, viu? Obrigado pela audiência, tá bom? Você manda mensagem pra cá. Ô, Carlos. Você participa. Oi. Então, vai você que o bicho tá pegando. Vem, aí. Bola pro time do Ituano, bola aqui pro campo de ataque. Persson, vira o jogo na direita pro Léo Oliveira. Cruzou pro Bruno Alves. Perna esquerda pra fora, linha de fundo. Rapaz, tá explicado por que o Ituano só tem 2 gols no campeonato, viu? Rapaz, apareceu na cara do gol de novo. A ponte com 3 zagueiros. Marcelo, não pode dar bobeira com 3 zagueiros jogando em casa
pros caras aparecerem na cara do goleiro da Ponte. Mais uma vez, só não fizeram porque tem deficiência na hora de arrematar. Ah, outro gol feito, cara. Eu só acredito porque tô vendo. Porque o Bruno Alves perdeu um gol feito, né? Tava sozinho, ele, a bola, o goleiro e o gol. Domina, escolhe o canto e me abraça. Pô, faz esse gol aí, né? A zaga da Ponte não adianta ter 3 zagueiros se não marca ninguém. Os caras estão olhando, cara. De novo, o mesmo problema que a gente teve nos outros jogos antes dessa fase boa aí. A zagueirada da Ponte marca muito de longe, né? E os atacantes do Ituano são rápidos, então eles vão levar vantagem. Se você não chegar mais perto, se você não encostar, se você não sentir o perfume do adversário, esquece, velho. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passamos de 40. O Eduardo Rodrigues do Bolacha já anotou 40. Vamos chegar a 41. Aí 4 mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista, 9ª rodada. Ponte, Ituano, Majestoso empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Pela Série A4, o Barbarense empatou com o Vossen. União Barbarense empatou com o Vossen pelo placar de 0-0. Série A2, 9ª rodada. O Oeste bateu o Noroeste 2-1. E vem Ponte, olha o Gé. Ganhou essa bola, entrou na grande área. Vai bater, daí bateu pro gol, pra fora. Desta vez, o mesmo vento que venta lá, venta cá. Mas aí a finalização não foi legal, não. O Elvis bateu, ela foi embora. Linha de fundo, que passe do Elvis pro Gé, mas ele bateu todo torto. Segue aí no Giro do Giro, vai, Corsato. Não, é isso, deixa eu mandar um abraço aqui pro Dionísio. O Dionísio tá mandando boa noite pra gente, tá dizendo que o Café Canecão é muito saboroso. O Carlos Correia, vai Ponte, vamos ganhar em Pindamonhangaba acompanhando. Guilherme Soria, tá na torcida do Ante. Ponte fica com moleza, vai acabar perdendo o jogo pro Ituano. E vem o Persson, trabalhou, bola pro Zé Carlos, ele fez a finta, voltou essa bola um pouco mais atrás, bola pro Léo Oliveira, cruzamento, levantamento na boca do gol, Nelde, voltou, Bruno Alves bateu pro gol, espalma o goleiro, aí chega a Inocêncio, dá um bico, tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio pro Ituano, o Ituano de novo, agora o Bruno Alves acertou, goleirão da Ponte fez uma defesaça, Corsato. Ah, tá maduro o gol do Ituano, hein, daqui a pouco o Ituano vai fazer o primeiro gol aí, se continuar desse jeito. A Ponte não joga nada nesse primeiro tempo. Primeiro tempo horroroso da Ponte. Os 3 zagueiros não se encontram. E agora a Ponte só não tomou o gol porque o Pedro Rocha fez uma defesaça. Escanteio é o 5º escanteio do jogo. É o 2º para a equipe do Ituano. Vem para fazer a cobrança do escanteio ali o Léo Duarte, né? Ele que tá na bola. Escanteio para a equipe do Ituano. 0-0 ainda. Léo Duarte, perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Pedrão tirou, a zaga voltou. Chega, Leonaldo, tira. Rapaz, o Pedrão se jogou ali. Falou, eu vou pra ela, vou pra alegria. Vem de novo, bola na grande área. Pedro Rocha sai do gol pra ficar com ela. Aí tenta colocar a Ponte aqui pro campo de ataque. Bola pro Iago Dias. O Iago ganhou, entrou na grande área. Trouxe a bola pra perna direita, vai fazer um golaço. Gol da Ponte. É gol, é gol, é gol. E que golaço. Nossa paixão. Bola saiu aqui, assistência do Pedrão. Pode contar, hein? Assistência do Pedrão, goleiro da Ponte. Pro Iago Dias, ele fez uma jogadaça. Ganhou do Eduardo Persson. Chegou o zagueirão, ficou na saudade. Ele pôs na perna direita e na perna esquerda. Bateu cruzado sem chance. Essa pro goleirão Jefferson Paulino. Iago Dias. Que golaço! Iago Dias! 11 a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Iago Dias pra estrear a camisa nova da Ponte. 11 a camisa dele. Desbloqueado o placar. E do lado da macaca, Ponte 1, Ituano 0. Iago Dias, você é fantástico, sensacional, fora de série. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Ituano 0. Goleirão Jefferson Paulino, essa você só pega lá no fundo da rede e me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, gol da Ponte, gol do Iago. Printa a tela aí, Pedro Lino. Um golaço aqui no estádio Moisés
Lucarelli. A parte do Pedrão, o Iago Dias chegou na pequena área e o Jefferson Paulino não pôde fazer nada. A bola foi aonde a Coruja dorme. Ponte Preta 1, Ituano 0, no momento que o árbitro deu mais 4 de acréscimo, Corsato. Vamos até 49, disse aí o árbitro do jogo, Edna Alves Batista. Ô Corsato, e o futebol, hein, velho? Nós aqui falando que o gol do Ituano tava maduro. Nós, hein? Nós, hein? Cara, a vida, o futebol é como a vida, né? Às vezes o merecimento ele não é contemplado, né? Então você às vezes merece, mas não consegue. O Ituano merecia o gol. O Ituano merecia o gol, mas quem fez foi a Ponte. E aí, tem que dizer da qualidade do Iago Dias, foi um golaço. E vem Ponte de novo. Olha o passe do Ramon, é pro Jefferson Paulino, tira. Joga a bola para lateral, Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bolacha, que na semana tem vários merecimentos, né? Ele tá tentando tirar eu da tela, cara. Tira, Bolacha. Pode tirar. Bolacha, tira. Tira, Bolacha. Pode tirar. Tira, Bolacha. Você não vai com a minha cara, Bolacha? Pode tirar, Bolacha. Pra você, velho. Não, mas vamos falar sério, cara. A Ponte Preta não merecia o gol. Não chegou lá, Bolacha? Não? O Ituano era melhor. Tinha acabado de perder um gol feito, né? Mas aí você vai na qualidade do jogador. O Iago Dias, ele começou bem a temporada na Ponte, né? Teve uma chance, fez um golaço e queimamos a língua. Eu queimei minha língua aqui, né? Porque Graças falei a Deus, né? Que o gol tava maduro pro Ituano, porque aqui a gente tá transmitindo o jogo com a camisa da Ponte Preta. Mas aqui a gente não tá para. Tá bom. Aí, não, vem mais. Vem mais. Vai tirar eu da tela. Mas não tem essa, cara. A gente fala o que tá acontecendo no jogo. O Ituano era melhor. O Ituano merecia estar vencendo. Mas a Ponte, na qualidade do Iago Dias e da reposição de bola do Pedrão, pode contar. O goleiro tem uma assistência. Ponte 1-0. E vem o time do Ituano. Bola com o Léo Duarte. Léo Duarte vem na marcação. Chega Ramon Carvalho. Por baixo tira. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Pedro Rocha fazer a cobrança. Ó, Bolacha, fica esperto aí porque eu tenho uns teaser pra pagar, hein, meu filho. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Castro, que tava caído na jogada ali, parece que o jogador da equipe do Ituano pisou na mão, e dói, na mão esquerda do jogador da equipe da Ponte, o Castro, camisa número 3. O jogo vai ficar parado? Não. O Pedrão vai recolocar a bola em jogo. O Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Quase 48 passados desse primeiro tempo. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A Ponte tá vencendo, mas tem que melhorar esse futebol da Ponte, hein? Tem que melhorar, tá indo a 15 pontos na competição, Macaca. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Torcedor da Ponte fazendo a festa lá, aumentou um pouquinho o público lá, hein? Aumentou um pouco o público, bola pro time da Ponte, bola pro Ramon pro Iago, fez um golaço o Iago, segundo gol dele com a camisa da Ponte na competição, trabalha a bola aqui pelo meio, chega a zaga da equipe do Ituano, cometendo falta, o jogo tá parado, falta em cima do Elvis, o jogo tá parado, é falta pra Ponte, deixa eu ver, o segundo gol dele mesmo, né? Com a camisa da Ponte. Do Iago é? Do Iago é. Segundo gol dele com a camisa da Macaca. Bola para a equipe da Ponte. Falta cobrada. O Gé ganhou. Ganhou do primeiro, ganhou do segundo. Chega a zaga da equipe do Ituano para tirar a bola. Volta para a Ponte. Leonaldi ganhou essa bola para a Ponte. Mas a Edna tá falando que o Leonaldi fez falta. E aí ela vai pedir a bola e vai terminar o jogo ou ainda não? Vamos ver. Tá levando a bola com a perna direita ali pro centro do gramado. Aponta o centro do gramado. Edna Alves Batista. Fim de jogo no primeiro tempo. Iago Dias foi pra rede na marca de 43 minutos do primeiro tempo. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida. Ponte 1, Ituano 0. A bola parou no primeiro tempo. Tem chamado lá no gramado. Pedro Lino, repórter do campo. Fala, Pedro. A torcida do Ituano xingando bastante os jogadores aqui. Na hora que o Marcinho desceu, foi uma chuva de homenagens que ele olhou e desceu de cabeça baixa.
Mas também o que o Marcinho vai fazer, né? O Zé Carlos perdeu um gol feito. Iago Dias outro. O Bruno Alves outro. Meu Deus, aí não dá, né? Mas a Ponte também, falar de gol perdido, o Jé teve uma chance clara, né? O Ituano teve mais chances, né? O Jé teve uma chance clara pra fazer o gol, perdeu. E aí, o Iago, um golaço. Jogada toda dele, né, Corsato? Toda dele. Jogada do Iago foi bem demais e acabou fazendo o gol pra Ponte. E assistência do Pedro Rocha. O Ituano que não vira um jogo desde outubro de 2021. Esse é um dado bom pra nós, né? Pra Ponte Preta, né? Acabei de ver aqui no Globoesporte.com. Enfim, vamos esperar que a Ponte melhore pro segundo tempo. Apesar de estar vencendo, mas, cara, o torcedor pode me malhar aqui nas redes sociais, mas o resultado é injusto. O Ituano não merecia perder, não. Ô, Corsato. Oi. Quem faz parte da comissão técnica do Ituano é o goleiro Douglas, aquele que jogou no Guarani. Sim. Ele é auxiliar do Marcinho. Ele é auxiliar, mas não foi ele que tomou o cartão, não. Quem tomou o cartão foi o Matheus Cadorini, atacante. Camisa número 22. Bom, é isso. O Pedro Lino agora vai descansar e daqui a pouco, depois do intervalo, tem um intervalo do jogo nos canais Futebol Interior. O Marcelo Corsato vai comandar aqui na Valinhos FM, nos canais Futebol Interior. Já voltamos para todo o segundo tempo de, por enquanto, Ponte 1, Ituano 0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Agora, nos canais Futebol Interior. Intervalo do jogo. Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. A Ponte Preta vence. Gol de Iago. Macaca tem 1-0 para a equipe do Ituano, que perdeu 2 gols feitos, né? Mas a Ponte Preta com o Iago foi pra rede. Daqui a pouco vamos colocar a palavra do Iago. Ele falou aí na saída pros vestiários, mas deixa eu mandar um abraço pro Ronaldo Queiroz, tá mandando valeu Macaca, amor da minha vida, coisa linda. Estou aqui em São José do Rio Preto, torcendo pela Macaca querida, valeu Ponte. Ufa 1-0, tá dizendo o Wilson Correia. Eu tô aqui no Facebook, viu gente? O YouTube é com o Carlos, depois ele registra. Deixa eu ver quem mais aqui. O Dionísio, um salve pros parentes do bairro Boa Vista. Pessoal, gente boa, lá do Boa Vista, abraço pra rapaziada do Boa Vista. Deixa eu ver quem mais tá com a gente aqui. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho também no Facebook. Bom, deixa eu passar aqui as estatísticas do jogo, né? A Ponte terminou com menos posse de bola, né? E assim, o que a gente falou aqui, o gol da Ponte foi na base da individualidade, né?
do passe, da assistência do goleiro, que não é comum, do Pedro Rocha, e da categoria da boa fase do Iago Dias. O Carlos lembrou aqui fora do ar, e é bem verdade mesmo, o Persson já tinha cartão, porque se ele não tivesse cartão, provavelmente ele ia matar o jogo, ele ia parar a jogada, né? Mas ele que tava, porque foi um escanteio pro time do Ituano, e aí o Pedro Rocha faz a ligação direta. Então o Persson é o último homem, e é ele que disputa a primeira bola com o Iago Dias, que leva. Aí depois vem outro zagueiro e toma, né? Não tá, passou como um flashback outro zagueiro, e aí o Iago Dias com a perna esquerda toca no outro canto, canto oposto do Jefferson Paulino. Foi realmente um golaço. Mas aí mais na individualidade do Pedro Rocha, na inteligência de ligar o campo de ataque, e do Iago Dias para fazer o gol, porque o Ituano foi melhor. 56% de posse de bola no primeiro tempo pro Galo de Itu, 44% para a Ponte Preta. A Ponte teve 157 passes e o Ituano 229. A Ponte acertou 74% dos passes e o Ituano 80%, né? Finalizações. A Ponte Preta finalizou 7, o Ituano 8. O Ituano 5 no gol, a Ponte 3 no gol, né? Então dá para você ver aqui o que a gente tá falando. Aí nos cartões amarelos, 3 pro Ituano, 2 para jogadores que estão na linha, né? O Persson e o Viale, que é o zagueiro, o João Viale. O João Viale tomou primeiro, o Persson segundo. E aí o Cadorini, que é atacante, tá no banco de reservas, reclamou, tomou cartão, são 3 cartões amarelos no jogo. Faltas cometidas, o Ituano 9 e a Ponte 8, 8 faltas. É um jogo até que não tem tantas faltas assim. Ficou muito picotado porque tivemos substituição, né? O Jonathan saiu machucado, o Miqueias sentiu contusão também, mas continua no jogo. Enfim, por isso o jogo teve até um bom tempo de acréscimo. Foram 4 minutos de acréscimo. Enfim, Carlos, pra mim a Ponte Preta tá no lucro nesse primeiro tempo com esse 1-0, que era a sua opinião. Sim, a Ponte não fez um bom jogo não no primeiro tempo, tá vencendo o jogo sim, né? Muito pela habilidade aí, pelo talento do Iago e também pela falta, né, de pontaria dos atacantes do Ituano. Tá explicado porque que o Ituano só tem 2 gols até aqui, começou a rodada com 2 gols em 8 jogos, né? Porque a pontaria realmente do Ituano não é tudo isso, né? Teve 2 chances claras, né? A primeira com o Zé Carlos, ele tocou no canto esquerdo do goleiro da Ponte, ela pegou na rede pelo lado de fora, e depois uma segunda aí com o Bruno Alves, aquele mesmo que esteve na temporada de 2022 aqui no estádio Moisés Lucarelli e não vingou, né? Não vingou a indicação do Hélio dos Anjos e acabou indo embora. E agora tá no Ituano, ele perdeu um gol feito também aqui. É bem verdade que a Ponte teve uma chance também com o Gé, né? Um passe do Elvis, o Gé na finalização não foi legal. E aí acabou fazendo esse gol quando o Ituano era muito melhor, Marcelo. Mas era muito melhor. A Ponte, ela joga com 3 zagueiros e adianta demais os seus laterais. Eu até entendo que tem que fazer isso mesmo. Quando você joga com 3 zagueiros, você tem que adiantar os seus laterais. Mas eu tô vendo ali que os laterais da Ponte, eles estão subindo demais, né? E parece que sobem os 2 juntos, inclusive, né? E aí a zagueirada fica perdidaça, né? A zagueirada fica perdidaça. E eles não estão se achando mesmo ali. Então o Brigatti precisava dar um jeito aí de arrumar essa zaga da Ponte Preta para não tomar mais susto, né? Porque, né, água mole, se é que tem isso, né? Em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Uma hora os caras vão acertar, né? É possível um negócio desse, né? Temos o Iago aí, o Bolacha. Então vamos ouvir aí o que disse o Iago na saída para o intervalo entre Ponte Preta e Ituano, vitória da Ponte, 1-0, gol dele. Iago, vamos ouvi-lo. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus por estar me dando essa oportunidade. E outra, meus companheiros também que têm me dado confiança. Ali a gente estava tentando e a bola não estava entrando, mas graças a Deus fui muito feliz ali no cortar o zagueiro, chutar pro gol e fazer o gol. Queria dedicar esse gol para minha família que está lá em Minas, meu filho, minha esposa, minha mãe, toda a minha família que está lá assistindo. Perfeito, obrigado. Tá, então, o Iago Dias, né, falando do gol e dedicando aí pra sua família, mas é importante trazer o autor do gol do time da Ponte. É isso. Marcelo, eu espero que não sei se mexer nominalmente no time, não sei isso. Não sei se isso, né, pode ajudar. Entrar o Fraga no time, né, tirar um zagueiro, por exemplo, tirar o Nilson Júnior e colocar o Fraga, por exemplo.
né? Poderia ser voltar no esquema 4-4-2, porque a Ponte está tendo muita dificuldade para marcar o ataque da equipe do Ituano, né? Então, se eu sou o Brigatti, não sei se ele vai fazer isso com peças ou se ele vai fazer isso só tentando arrumar ali dentro do campo. Mas, por enquanto, a sorte está do nosso lado. A Ponte vence o jogo por 1-0. É isso. A Ponte Preta, com esse resultado, ela vai para a segunda colocação do grupo, 15 pontos, né? Ela já está na segunda, né? Isso, verdade. Ela continua na segunda posição. O que eu ia dizer é que ela abre 4 pontos do terceiro colocado, que é o Água Santa. É claro. Marcelo, mas o Água Santa vai jogar, sim. Contra a Internacional de Limeira, amanhã, 8 da noite, né? Só que mesmo que o Água Santa vença, ele vai a 14, vai ficar atrás da Ponte. Exato. A Ponte, então, termina, se vencer essa rodada, que é a 10ª, né? A nona rodada, a Ponte termina na segunda colocação, classificada para a próxima fase, né? Então o resultado de vitória é importante. Essa vitória que está indo muito na individualidade do Iago Dias, porque tô com o Carlos, acho que o Brigatti tem que resolver esse problema aí, porque o Marcinho, que é o treinador do Ituano, ele estudou a Ponte Preta, né? Ele começou o jogo jogando bola aérea na zaga da Ponte, a bola passava, a zaga não cortava, e ele colocou 3 atacantes, né? Ele joga com o Pablo Diego, com o Bruno Alves e com o Zé Carlos. São 3 atacantes em cima dos 3 zagueiros, não tem sobra. Não tem sobra. E os laterais foi o que você falou, eles vão. O Igor Inocêncio e o Risso, eles têm passe livre. Eles não precisam nem usar a pulseirinha para ir pro ataque. Sabe a pulseirinha da balada? Sim. Eles não precisam usar a pulseirinha. Eles podem entrar na balada sem pulseirinha mesmo, né? Então, o Marcinho e o torcedor do Ituano, às vezes, criticando muito o Marcinho, o problema não é o técnico aí, né? O problema são os jogadores. Se ele tivesse no campo, acho que uma dessa ele guardava. Com certeza, porque qualidade ele tinha, né? Qualidade ele tinha, mas ele armou o time dele certinho. O time dele foi melhor que a Ponte Preta no primeiro tempo. Só que a Ponte Preta tem individualidades melhores, né? Por exemplo, o Iago Dias. O Iago Dias é melhor do que o Bruno Alves. O Iago Dias, ele é melhor do que o Zé Carlos. Por exemplo, esses dois, né? Não vou falar nem do Pablo, o Diego, né? O outro atacante. Mas a Ponte Preta tem jogadores melhores, por isso está ganhando o jogo. Mas se fosse um time com melhor qualidade técnica, a Ponte já estava perdendo. Agora, não sei se colocar mais um volante seria a solução, se tirar um dos zagueiros. Eu não tô gostando desse esquema com 3 zagueiros, não. Hoje realmente não tá funcionando. Por quê? Porque não tem sobra, cara. Aí os caras têm que marcar cada um, não tem sobra. Não tem sobra. Deixa eu abraçar aqui o pessoal do YouTube. Não vai dar mais para ler as mensagens, porque eles estão, né, ali tá uma beleza, né? Mas deixa eu mandar um abraço aqui pro Gustavo Carvalho. Fala, Gustavão, como é que você tá? O Fábio Almeida, o Fabião, rapaz, tem algumas mensagens do Fábio que, se eu ler, eu não consigo terminar de transmitir aqui o jogo, né? Marcelo Venâncio, Corsato, faz uma campanha aí pros pontepretanos aderirem ao sócio torcedor e parar de comprar ingresso de cambista. Mas, poxa, 40 conto na bilheteria, vai comprar ingresso de cambista? Aí não, né, Marcelo? Um abraço, meu querido, obrigado. Comprar ingresso de cambista não, né? Mas R$40. A Ponte é o ticket médio mais barato do Campeonato Paulista. E isso a gente tem que dar aqui os parabéns para a diretoria da Ponte, que entende, né, que tem que manter os R$40. Mas faça o TC10, que você, por exemplo, vai ter desconto para comprar a nova camisa, né? Como eu tive aqui, desconto para comprar a nova camisa. Valeu, Marcelão. André Luiz, grande André. Golaço de Iago Dias. Pedrão melhor em campo na primeira etapa. Acho que conheço essas duas camisas. Valeu. Aí o Gustavo Carvalho, o Fábio Almeida. Quem mais aqui? O Jorge. Valeu, Jorgeão. Neuri Menezes. O Castro cobre direitinho o Igor. Já o Nilson não cobre o Risso. Embola com o Aquim e faz o Naldi ou o Ramon abrir o meio. Só posicionar direito. O Neuri também acha que não deve trocar, não. DJ Digo, tem sim, viu, DJ? Mas vamos lá, né? O sol nasceu pra todos. Um abraço, DJ. Obrigado aí pela participação. Bora, Marcelo.
É isso, lembrando que toda segunda-feira tem Hora da Macaca, 8h30 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Final do intervalo FI para concessionária Sim, restaurante do Dadá. Vem aí todo o segundo tempo na voz dele. Carlos Cossa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vai rolar na bola no segundo tempo. O árbitro Edna Alves Batista está ali conversando, né, com os jogadores. Na minha opinião, um dos melhores do futebol brasileiro, a Edna, né? Ela e o Klaus, né? Para mim, os melhores do futebol paulista. Apita o árbitro! Toca na bola, a Ponte, tem bola rolando no Majestoso. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor, vem, nação Ponte Pretana, você que gosta do bom futebol, nos embalos de sábado à noite, aqui pela Valinhos FM 87,9 e também nos canais Futebol Interior. E vem Ituano, bola aqui pela ponta direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, pega o goleiro, vai bem na bola, Pedrão, para ficar com ela. O goleirão da equipe da Ponte no passe ali do Pablo, hein, Corsato? Teve um enrosca ali, hein, do Castro com o Zé Carlos, atacante do Ituano, que ficou pedindo pênalti. Não sei se o VAR vai analisar o lance, né, se vai pedir para parar o jogo ali, mas a árbitra, a Edna, não deu nada no campo, mas o atacante do Ituano ficou pedindo pênalti, hein. O Nelson Letrinta Júnior, eu trocaria Nilson Júnior por um volante. Foi o que eu falei aqui, tá comigo, Nelson, então, valeu. Carlão, se o Castro fazer a volância com o Naldi, soltar o Elvis para jogar mais perto do Jé, tá vendo? Aqui também. O Gustavo já pede pro Castro jogar um pouco mais na frente. Valeu, Gustavo. Obrigado pela sua participação. Vem o jogador da Ponte ali, o Risso. Dá um bico nessa bola, tira, joga a bola pra lateral. Era o Nilson Júnior. Rapaz, não teve dó não pra jogar a bola pra fora. Agora esse lance aí mostra o que eu tava falando aí. São 3 atacantes em cima dos 3 zagueiros, não tem sobra. E vem a equipe do Ituano. Bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da Ponte, tira de novo. A bola acaba saindo pra lateral. Comecinho de jogo no segundo tempo. Ponte atacando pro gol do portão de entrada. Pro gol do placar eletrônico, 14 de largura por 4 de altura no estádio Moisés Lucarelli. Foi inaugurado no sábado passado. Defendendo o gol da linha do trem, toda de branco, a Ponte com a faixa preto e o número preto às costas. O time da Macaca estreando o novo uniforme. Já o Galo de Itu com seu uniforme rubro-negro. Calção meias pretas e a camisa predominantemente vermelha, né? Porque tem uma faixa vermelha, depois no meio preto e vermelho, embaixo do time do Galo de Itu. Vamos pro segundo tempo. Estou ao lado do Marcelo, ao lado do Pedro Lino e ao lado do Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Carlos. Ninguém mexeu, né? Isso. A Ponte, o mesmo time do primeiro tempo, Ituano, só aquela alteração lá, a saída do Jonathan contundido para a entrada do Léo Oliveira. O Pablo Diogo pegou tão pouco na bola que a hora que ele fez o cruzamento aqui, eu juro por Deus que pensei que era alteração do Marcinho, né? Mas é ele mesmo que estava no primeiro tempo. Só tem uma alteração no jogo, que é do Léo Oliveira pelo Jonathan, que saiu contundido lá no primeiro tempo. Vem Ituano, levantamento na boca do gol, Hakim. Amarelo. Sobe para tirar de cabeça, jogador da equipe do Ituano. Pintou amarelo aí pra quem, Pedro? Amarelo para o camisa número 4 do Ituano, Vitor. Amarelado no jogo. Camisa número 4. Por essa falta em cima do Gé agora aqui, ó. Né? Falta aqui, aconteceu agora há pouco quando você falava. O Vitão tomou cartão amarelo. Falta em cima do Gé que puxava o contragolpe. Ele vinha puxando o Gé já no campo de defesa, né? E ele pergunta pra Edna se o cartão foi pra ele, porque quem fez a falta por último foi o Léo, né? Mas ela disse que depois foi porque ele tava puxando o Gé. Mas quem fez a falta por último foi o Léo Oliveira. Não foi o Vitão, não, mas o cartão tá certo. Foi marcado ali foi anotado pro Vitão. É o 4º cartão amarelo no jogo. Bola pra Ponte. Rapaz, a Ponte tinha falta aqui no campo de ataque. A bola veio aqui no campo de defesa. Bola pro Nilson Júnior. Ponte, mesmo time do primeiro tempo. Brigatti não quis mexer, não. Só nas palavras. Bola pro Pablo Diogo. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui no meio. Bola para Zé Carlos. Zé Carlos tentou fazer a finta. Tentou tocar a bola ali pro Persson, que entrava o Leonardo. Esticou
as canetas, né, para tirar essa bola. A bola sai para lateral. É lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança. A bola do Campeonato Paulista, ela é branca e vermelha. Bonita, hein? Bonita. E o vermelho parece cristal ali. O vermelho, você vê o fundo, né, da bola. Bem bacana essa bola do Campeonato Paulista. Zaga da Ponte tira a bola com o Ramon Carvalho. Toca a bola aqui pro time da Ponte. Bola pro Gé. Gé vem ali, briga agora ali com o Viale. Trabalha a bola pelo meio. Bota a bola pro Risso. Pegaram ali o pé do Risso. Mas a Edna mandou seguir. A bola voltou pro Elvis. Pegou no braço, ela disse que não. Bola voltou pro Gabriel Risso. Risso perde a bola, perde no pé de ferro. Voltou, bola pro Eduardo Persson. Persson tem Leonaldi na marcação pra cima dele. O Persson ganhou a primeira do Naldi. Vira a segunda, toca a bola pro Léo Oliveira. Léo Oliveira pro Persson. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passou por todo mundo, meu Deus. Passa por todo mundo, vai ficar pro Igor Inocêncio, dá um bico nessa bola, tira, sai jogando, bola pra Ponte, bola na ponta direita, bola pra Macaca. Olha onde tá o Gé de novo, rapaz. O Gé faz o passe aqui, muito forte pro Iago. Vamos ver se vai dar tempo pro Iago pegar essa bola. Ele conseguiu dominar a bola, mas aí não conseguiu ir atrás, a bola acabou saindo. Sai pra lateral, é lateral pra equipe do Ituano fazendo a cobrança no campo de defesa na marca de 5, passados do segundo tempo. Chamou, falou, Pedro Lino. No momento que os jogadores do Ituano estão aquecendo aqui atrás do gol dos portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli. O Aparecido Alves tá dizendo aqui que partida do Leonal de hoje, hein? Valeu, Aparecido. Obrigado pela sua participação. Manda mensagem pra gente, torcedor, aqui no nosso YouTube. Você pode participar, viu? Pode mandar mensagem pra gente aqui no YouTube. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer falar com você, torcedor ligado aqui no YouTube. Deixa eu sair daqui, né, porque eu vou ficar agora também aqui com esse celular aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui, o Joel da Silva tá com a gente aqui, mandou mensagem pra gente. Grande Joelzão, obrigado pela audiência. Vem Ponte, bola pro Gé, vai bater Gé, bate Gé, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu. Bola pra lateral pra equipe da Macaca fazendo a cobrança. O Igor Inocêncio ficou pé da vida, hein? Queria a bola lá pra ele, né? Ele tava livre, né? É que nem no lance anterior agora aqui, o atacante do Ituano, Zé Carlos, se ele toca a bola do lado esquerdo pro Bruno Alves, ele tava livre, né? Mas ele não viu, não tocou. Que não quer dizer muita coisa, né? O Bruno Alves pode até fazer gol, mas ele livre não quer dizer muita coisa, nós já conhecemos aqui de Campinas. Ele pode até fazer um gol e queimar minha língua aqui. Igor Inocêncio, vem ele pra fazer a cobrança do arremesso manual, toca a bola pro Elvis, Elvis pro Igor, Igor pro Elvis, tá na ponta direita, tem o Leonardo pedindo bola, o passe vem pro Léo, tentou fazer o toque de calcanhar, chegou a zaga da equipe do Ituano, tirando, sai jogando bola com o Léo Duarte. Léo Duarte ganha essa bola, o Léo não desiste, rapaz, não desiste. Aí chegou, Igor Inocêncio, faz a finta, tira, joga a bola pra Ponte, bola aqui pelo meio, ganhou a Macaca, Ramon Carvalho, trabalhou Léo, bola pro Elvis, cruzamento, levantamento na boca do gol, pra quem? É pro Riso, tá chegando, bateu pro gol, chegou a zaga do Ituano, tira! Chega a zaga do Ituano, tira. O Iago Dias estava ali, ó, com a boca na botija pra comer o queijo com goiabada. Quase o gol da Ponte, hein, Pedro Lino? Esse cruzamento do Gabriel Risso tinha endereço. O Iago Dias estava na cara do gol, ele só ia completar, mas o Vitão, mais esperto, foi lá e jogou a bola para a lateral. Segue com você, Corsato. Vem Ponte, bola aqui pro cruzamento. Risso levantou forte. Ela sai, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pro goleirão Jefferson Paulino. Você viu onde essa bola foi, né? E vem Ponte, rouba a bola, ganha a bola, Ponte, bola pelo meio, trabalha a bola aqui com o Iago Dias. Iago Dias tá na meia esquerda, o Risso tá pedindo aqui na ponta esquerda, Elvis pro Iago. Iago achou o Risso tudo de primeira, toca a bola pro Elvis, jeta na grande área, o Iago Dias, o Igor Inocêncio tá pedindo, bola voltou pro Ramon, trabalhou pro Igor, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, trabalhou pro Leonaldi, pro gol pra fora. Bate, ela vai embora, liga de fundo, tiro de volta pro goleirão Jefferson Paulino fazer a cobrança. Onde a bola foi, Corsato? Foi perto do Pedro Lino, só que ele não teve a competência de dominar, né? Saiu até de perto da bola. Você viu o lance aí? A bola passou, eu tentei dominar, a bola foi embora. Você mostrou. O pessoal da imprensa que brincou, tira o Pedro Lino de campo, que ele não conseguiu dominar a bola. Pedro Lino, melhor ficar com os microfones mesmo, viu, Pedro Lino? Que bola, tô sabendo que você é ruim
pra caramba. Chega aqui a equipe do Ituano, chega o Castro. Dá um bico nessa bola, tira, joga a bola pra lateral pra equipe do Ituano fazer a cobrança no campo de defesa. Futebol interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente, vai deixando a sua mensagem no YouTube, no WhatsApp também, 989-89-3526, 989-89-3526, é esse número que tá acima aí da cabeça do Ponte Pretano de camisa preta com a faixa branca, o Corsato, né? É isso aí, tá no YouTube, você que tá com a gente aqui no YouTube, no Facebook, obrigado pela audiência. Segundona, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca, hein? Sem mimimi, viu, Marcelo? Segunda-feira, 8h30 da noite, tá? Sem mimimi, sem aqueles mimimi bravo que você dá no treino, que você dá lá no mimimi bravo, que você dá no jogo de quinta-feira, tá? Sem mimimi. Por favor, tá? 8h30 da noite. Eu consigo a partir das 8h45, mas estou a postos. É isso. Eu dou mimimi só nos 15 primeiros minutos. Na terra, no ar, Marcelo Corsato. Igual minhoca, na terra. É isso aí. É isso. Bola pro campo de ataque, trabalha a bola, o time da Ponte. Era pro Iago. Nossa senhora, hein? Jogador da equipe do Ituano chegou arrebentando com a garrafa do Iago. Aí chegou o Gabriel Risso. Tira, joga essa bola para lateral cobrado, tem pressa, Pablo Diogo volta o jogo aqui na ponta esquerda, Miqueias na ponta, ele vira, trabalha a bola ali pro Léo Duarte faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Bruno, perdeu, recuperação para Ponte, o Castro ganhou, passadas largas do Castro na ponta, é pro Gé, eu tô achando que o Gé tá muito aberto lá pela direita, ele abre o jogo, trabalha a bola aqui para o Elvis já passou o Igor Inocente, que passe do Elvis pro Igor, fez o passe no meio, pro Elvis, entrou na grande área, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Passe, vai embora! E aí o Elvis pede escanteio. A Edna espera a bandeira. O Rafael Tadeu Alves de Souza não marca o escanteio. Ela saiu, foi embora e não foi mesmo, né? Linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Ituano. Quase que a Ponte faz o segundo gol na jogada do Elvis aqui. Que jogada da Ponte, hein, Pedrolino? A bola ficou sobrando na pequena área, o Elvis chutou, dividiu com o jogador do Ituano, que está sentindo agora no gramado, está chorando aqui, deve estar com bastante dor. O Elvis, na hora que o Bandeirinha deu tiro de meta, o Elvis ajoelhou no gramado, ficou sem entender nada. Tava pedindo um escanteio, tava crente que o Bandeirinha dá o escanteio, o Bandeirinha deu o tiro de meta e pelo jeito o jogador do Ituano não vai ter mais condições não, viu, Corsato? Tem o 11, o Marlon e o 21. O Vinícius Paiva. Isso. Lá pra trocar, né? Eles vão entrar. Marlon 11 e Vinícius Paiva, camisa número 21. Daqui a pouco a gente confirma as alterações. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E o jogo tá parado, a Edna tá olhando lá o jogador. Interessante que ele tá sendo atendido no gramado. Normalmente sai com a maca, vai ser atendido fora, mas tá sendo atendido no gramado o jogador da equipe do Ituano. E se não fosse ele, o Elvis tinha feito o gol, né? Ele foi corajoso e não foi nada, foi um lance normal. Uma disputa de bola. Uma disputa de bola, os dois foram corajosos, né? E também tô com você, foi tiro de meta. Mas a Ponte Preta chegou bem aí, foi o que você falou, com o Gé jogando pelo lado, né? E quem vai pra fazer o gol é o Elvis como centroavante. A gente já falava isso daí. O jogador que tá saindo lá é o Vialli, número 3. Ele que saiu correndo e vai voltar. Vai voltar o Vialli, né? Tem cartão amarelo tomando o primeiro tempo. É isso. Bom, Marlon 11 e Vinícius Paiva 21, jogadores que vão entrar aí. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Edson, meu Deus. O zagueiro Edson vai entrar no time da Ponte daqui a pouco. Acho que é ele, né?
Acho que é ele. Chegamos a 14 minutos deste segundo tempo, 31 para terminar o jogo. No giro do giro, o giro que gira o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista. Ponte tá na frente, Iago Dias marcou no primeiro tempo a 43, um golaço, hein? Ponte 1, Ituano 0. Placar ao vivo, futebol interior, Marcelo. Campeonato Paulista, Série A2, a 9ª rodada. Mais cedo o Rio Claro venceu o Taubaté por 3-2. O São Bento bateu o Veloclube por 1-0. 87,9. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. É uma crise lá fora. Não foi eu quem fiz. Vem bola pro time de Ituano. Quase 15. 14:30. Vem bola pro time de Ituano. Levantamento na boca do gol. Toca de cabeça do Bruno Alves. E aí vem o Hakim. Deixa a bola pingar pro goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, que sai do gol para fazer a defesa. O Corsato, o Edson tá aí. Será que é um zagueiro que vai sair? Provavelmente é o que tá caído lá, o Nilson Júnior, né? O Nilson Júnior que tá caído lá. Ele vai manter a formação de 3 zagueiros. Substituição. Vai, Pedro Lino. Saiu 45, Nilson Júnior. E entra no número 6, Edson. Nilson Júnior mancando aqui no estádio Moisés Lucarelli. Sai machucado. Ô Marcelo, talvez não seria essa hora. Tô dando aqui uma opinião, né? Não seria essa hora, já que a gente não tá gostando muito, né? Mas talvez o Brigatti tá gostando, né? Mas de mudar o esquema, colocar o Fraga, por exemplo, um volante, sei lá, cara. O que você acha? Eu colocaria o Renato, cara. Eu tiraria o Nilson Júnior. O time tá ganhando o jogo, Eu colocaria o Renato. Não, mas eu colocaria o Renato. Porque pra fazer o Elvis mais pro meio campo e deixar o Gé com o Iago Dias e o Renato no ataque. Né? Porque às vezes falta um pouco mais de força no ataque, né? Eu colocaria o Renato, na boa. Não colocaria o Edson, não. Poderia ser até um volante, né? Mas eu entraria com o Renato. Porque estamos jogando em casa. 1-0 é um resultado perigoso, cara. E o Ituano é melhor, né? Vai manter o mesmo esquema. E o Edson, a gente sabe, é um zagueiro que não tem tanta confiança assim. Espero queimar a língua e que ele entre bem no jogo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro DJ Digo. Mandou aqui uma mensagem agora no nosso Zap. Grande DJ. Eu descobri o nome dele, né? Rodrigo. Tá na cara, né? Digo, Rodrigo, né? Pô, não era difícil, né? Vá. Não era difícil, vá. Né? Mas é que ele nunca falou o nome, né? Então, valeu, ô Digo. Obrigado, viu? Tá no Reino Unido. Tá com a gente. Obrigado pela participação. Bola pra equipe. O Edson já entrou, Corsato? Já, Edson, né? já. Edson já. O Ituano que não mexeu ainda, cara. Os caras Por estão incrível que pareça, viu? O 11 e o 21 continuam lá. A Ponte já mexeu e o Ituano nada. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente no YouTube, Futebol Interior. Você pode participar com a gente também pelo Facebook, pode mandar mensagem através do nosso WhatsApp 989-89-35-26, 989-89-35-26, WhatsApp 19 é o código de área aqui pra Campinas. E ele foi embora, né, Corsato? Foi, Bruno Alves foi embora, o Aloísio também. Foram embora 7 e 8 para as entradas do 11, Marlon, e do 21, Vinícius Paiva. Eu fiquei triste, tirou o Bruno Alves agora, deu tristeza. Ele muda ali o sistema de ataque, tira o Bruno Alves, né? Tira um meia também, coloca um volante, que é o Aloísio, né? Coloca um meia atacante, vai pra cima, vai pro tudo ou nada. Vem pra cima o time do Ituano, a Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0, quase 18, passados desse segundo tempo, 1-0 pra Macaca no estádio Moisés Lucarelli, bola pra Léo Duarte, e cruzou na boca do gol, Edson, a primeira do menino. Esse menino na base foi muito bem, cara, a Ponte aposta demais nele, né? E a gente aqui, claro, tem que criticar quando tem que criticar, mas tem que dar força pro menino quando entra em campo. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte, bola pro Gé, muito aberto ali na ponta direita, mas por enquanto tá dando certo, né? Então, bola pro Elvis, Elvis vira o jogo, que o Elvis joga muita bola, né? Trabalha a bola pela esquerda, bola pro Gabriel Risso, Risso no meio pra Ramon Carvalho pro Elvis, Elvis pra Ramon, Ramon toca essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Edson, volta, Ponte tava aqui no campo de ataque, volta essa bola aqui pro Pedro Rocha, todo de amarelo, perna direita, ele sai da grande área, dá um bico, põe bola aqui pro campo de ataque, estão pedindo impedimento, a Edna não deu, e agora vai dar falta do Leonardo. Falta do Leonardo em cima ali do Marlon, que entra no jogo agora.
Falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Bola para a equipe da Ponte. O Persson ficou pedindo falta. A Edna não deu bola para Macaca. Igor achou o Gé. O Elvis está na grande área. O Iago também. Gé trouxe a bola para a perna direita. Fez a finta. Vai queimar. Bateu pro gol. Espalma Jefferson Paulino. E o Gé não toca. Não toca, mas que defesaça agora do Paulino. Hein, Pedrolino? É isso mesmo, Corsato. Foi muito bem agora o Jefferson Paulino. A zaga do Ituano deixou o Gé entrar livre na grande área. O Gé arriscou. O Jefferson Paulino fez uma belíssima defesa. Segue Ponte Preta 1, Ituano 0 aqui no estádio Moisés Lucarelli. E tinha endereço, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Estou com o Pedro Lino, repórter do estádio, com o Marcelo Corsato aqui ao meu lado, com o Eduardo Rodrigues o Bolacha, com o Gustavo Baldezin, com a Mayra Siqueira, lá na mesa de som da Valinhos FM 87.9. Deixa eu abraçar aqui o Ismael Neto, que é o diretor de programação, lá o grande Wagner Faneco também. Um abraço pra galera, viu? Muito obrigado vocês aí por estar conosco nesta parceria. Trabalha a bola aqui o time. Amanhã tem mais futebol, hein? Amanhã tem mais futebol aqui nos canais Futebol Interior. Você não vai perder amanhã. Tem o jogo do Guarani, Guarani Portuguesa, hein? Esse jogo é importante demais pro Guarani e também para Portuguesa. 18 horas, né, Corsato? Só confirma o horário aí. 18 transmissão horas. Começa às 5. Isso, transmissão às 5 da tarde na Valinhos FM, também nos canais Futebol Interior. Leonaldi na cavadinha. Boa bola pro Igor Inocêncio. Tava acabando o campo. Aí na hora de cruzar ele perdeu, a bola saiu no fundo. Tiro de volta pro Ituano fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. O Eduardo Bolacha no ponto aqui falou: vou até soltar o toque pra você não perder esse giro aí. Então tá bom, Bolacha. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 20 minutos. 20 minutos agora, 20 e 40 passados do segundo tempo. Faltam 24 e 20 para terminar o jogo no Giro do Giro. E o Giro que gira o placar do futebol para você. Série A1. Ah, meu Deus. Campeonato Paulista. É a 9ª rodada. Ponte Preta 1. Iago Dias marcou a 43. Ituano 0. Vai, Marcelo. Ai, ai, Ferroviária 2, Linense 1, Campeonato Paulista da Série A2, hein? E também mais cedo, 15, o Inhoquim bateu a Portuguesa Santista 2-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Ô, Bolacha, você deve saber, né? Mas o grau dele é mais elevado do que o meu. Então, você vê, cara, o Bolacha teve até... Tenho dúvidas. O Bolacha até tirou a tela, falou, vai sair, né, cara? Sem avisar esse infeliz, né? Ah, eu tava girando. Tava dançando. Eu tava girando, pô. Tá girando. Vendo? Bolacha, você percebeu, né, cara? O grau é elevadíssimo. 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 Cara, a culpa é sua de escalar o Bolacha pra trabalhar com a gente no final de semana. Ele fica durante a semana lá, na EP, bem acompanhado. Aí no final de semana você escala ele aqui. E vem Ponte. Olha o Iago. Recebeu do Jé. Toca a bola aqui na ponta direita. Bola pro Elvis. Elvis, 3 dedos, Elvis. Bola pro Igor Inocêncio. Bola pra perna esquerda. Vai queimada ali. Bateu pro gol. Pegou na zaga. Voltou. Leonaldi ganhou pra Ponte. Toca a bola pro Igor Inocêncio. Vem cruzamento. O Jé tava impedido. Aí não deu pra ele, eu já estava impedido. Ô Marcelo, fala do jogo aí. 22,5, metade do segundo tempo, a Ponte vence 1-0. Então, Caboclo, a Ponte... A Ponte... É que eu chamo ele assim de vez em quando, Caboclão. É que a Ponte Preta melhorou, cara, no segundo tempo. Eu fiquei espantado com o Bolacha. A Ponte melhorou no segundo tempo. Tá jogando um cadinho, cara, um cadinho melhor. Mas assim, tem muitos problemas do time da Ponte Preta, né? O Edson entrou no lugar aí do Nilson Júnior, foi por opção de problema médico, né? Ele saiu contundido, não por opção do treinador. Sei lá, eu tentaria mexer no esquema aí, colocar mais um atacante, colocar o Ituano um pouco mais pra trás. Eles vêm aí, Carlos. E vem Ituano, vem pra queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga, vai entrar pra fora. Bateu pro gol ali o jogador do Ituano, é o Marlon, é camisa número 11. Ele que bate nessa bola. Rapaz, ela pega ali no Castro. Ele tentou tirar e ela... Foi o 21, Vinícius. Ele bateu, pegou no pé na esquerda do Castro.
Rapaz, que perigo, linha de fundo, escanteio. É o primeiro escanteio no segundo tempo. Escanteio para a equipe do Ituano. Fazer a cobrança, vem Eduardo Persson para fazer a cobrança do escanteio. Se segura aí, Macaca. 24 quase passados do segundo tempo. Levantamento na boca do gol. Edson tira do jeito que deu. Aí o Elvis tirou errado, a bola voltou pro Marlon. Ganhou pra Ponte, chegou a zaga da Ponte para tirar. Vai chegar ali o Igor Inocêncio. E aí ele vai brigar com o jogador da equipe do Ituano. A Edson tá marcando falta pro time da Ponte. Tirou todo esquisito ali. É o Iago que tá caído. Se não der pra ele, vai ser ruim pra nós, hein? Se não der pra ele, vai ser ruim pra nós. Mas tirou toda esquisita a zaga da Ponte ali. Acho que era o Edson que tava na jogada. Cara, ele arriscou fazer pênalti. Porque ele vai pra bola, só que a mão dele tava colada no corpo. Mas ele vai pra bola, assim, sem confiança nenhuma, né? Infelizmente, cara. Infelizmente, sem confiança nenhuma. Enfim, a Ponte tá melhor do que no primeiro tempo. O Ituano, é claro que ele vai mais atacar a Ponte Preta agora. E a Ponte gosta de ser atacada, né? Só que, sei lá, eu acho que o Brigatti poderia dar uma mexida nesse time aí. Eu não tô gostando. E o Edson, cara, é buscar a fadiga, né? O DJ Digo tá pedindo aqui pra gente mandar os parabéns pro papai dele, o senhor Zé Luiz. Tá fazendo aniversário. Sabe quantos anos o Zé Luiz, Marcelo? Deixa eu ver essa jogada aqui. Vem Edson, briga ali com o jogador da equipe do Ituano, mete o pé na bola, joga a bola na linha de fundo. Era o Zé Carlos que estava em cima do Edson, ele joga a bola na linha de fundo, é escanteio. Escanteio, é o 7º escanteio no jogo, o segundo no segundo tempo, o 4º para a equipe do Ituano. Zé Luiz está fazendo 81 anos. Futebol que bênção. Interior. Parabéns, seu Zé Show, Luiz. Hein? Saúde, felicidades, muitos anos de vida. Ele mora contigo aí, Digo? Manda pra gente aí. Eduardo Persson pra fazer a cobrança. Se segura aí, Ponte. Levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte com o Luiz Aquim. Mete a cabeça na bola, tira. Bola volta pelo meio, volta com o Marlon. Marlon trabalha a bola aqui na ponta. Vem pro cruzamento, vem pro Pablo Diego. Na grande área, saiu do gol. Entrou, vai fazer, bateu pro gol. Pega o goleiro. Espalma Pedro Rocha. E aí chega ali o zagueiro Castro da Ponte para tirar. O jogador do Ituano, ele foi na bola, ganhou a bola, era o Zé Carlos que estava por ali. E aí meio que caído, a zaga da Ponte não chegou nele. Ele conseguiu concluir. Defesaça do Pedro Rocha. Voltou, bola pro Pablo Diogo. Vem na marcação, chegou. Persson, chega, pega na zaga da equipe da Ponte, sai. Linha de fundo. É escanteio, mas parece que pegou no braço do jogador do Ituano. E aí ficou pra Ponte. Mas rapaz, de novo, hein? Zaga da Ponte dando bobeira outra vez, hein, Corsato? E se o Zé Carlos cai ali, ia ser pênalti. Porque aí não é marcar o pênalti do Igor Inocêncio, né? Mas ele continuou na jogada. Não achei, não. E aí o Pedrão chegou abafando e fazendo a defesa. Olha, a Ponte Preta hoje tá tendo mais sorte do que juízo. Quem vence o jogo? Ponte 81%, Ituano 12%. O restante tá lá pro empate. Bola pra equipe da Macaca. Vem ali o Pedro Rocha. Ele faz o passe, a bola vem pelo meio. Elvis pro Iago. Entrou na grande área. Fintou, vai fazer um golaço de novo. Perna esquerda, bateu pro gol. Tira a zaga, voltou pro Igor Inocência. Tentou dar 2 dribles o Iago. Era só ter metido a punha nessa bola que teria feito o segundo gol pra Ponte. Ia ser outro golaço. Perdeu um gol agora, hein? Pode perder uma oportunidade de ouro para fazer o segundo e ficar mais tranquilo no jogo, porque o Ituano tá vindo. Falta em cima do Leonardo lá no campo de defesa. Chamou, falou, Pedro Lino. Quem não gostou nada dessa enrolação do Iago Dias foi o Gé. O Gé tava passando livre pela esquerda, o Iago Dias preferiu fintar, o Gé ficou reclamando bastante com ele, segue 1-0. Mas, cara, o Iago tava na cara do gol, né? Quando ele fez a primeira finta era pra ter batido. Pra ter batido, aí ele tentou outra finta. Quando ele fez a primeira finta, ou ele bate ou ele toca pro Gé, pô. Aí ele tentou outra finta, não entendi. O Nelson Letrinta Júnior tá pedindo pra colocar o Fraga. O Aparecido Alves, que partida do Leonal de hoje. Ponte tá com a bola aqui no campo de ataque. É o Elvis, sendo ali marcado pelo camisa número 3, o Viário, que já tem cartão. Bola volta pra Ponte. Igor Inocêncio, vem trabalhando bola pra equipe da Macaca. Toca a bola pro boliviano Hakim. Hakim toca a bola pro Edson. Edson, perna esquerda, meia dúzia na Ponte. Faz o passe pra quem? Pra ninguém. Chegou a zaga da equipe do Ituano pra tirar. Bola voltou aqui pelo meio. O Edson tá saindo muito da grande área. Aí vem o Risso. Toca a bola pra trás. Vem ali o goleirão da Ponte. Pedro Rocha dá um bico, tira. Joga a bola pra lateral. Cara, o João mexeu errado no time. Tinha que ter colocado um volante aí. O José Maduro tá ligado com a gente. Valeu, Nelson Letrinta Júnior. Coloca o Fraga. Valeu. Aquele abraço. O pessoal continua tretando aqui, né?
tretando no chat do YouTube. Vocês podem tretar à vontade, eu só não vou poder ler aqui. Bola aqui pro campo de ataque, vem o time do Ituano. Chegou a zaga da equipe da Ponte, rouba essa bola, rouba a Ponte, bola Ramon Carvalho, toca a bola pro Leonardo, falta. Rapaz, que partida do Leonardo, hein? Outra partidaça, chamou, falou, Pedro Lino. Só uma curiosidade, no ano que a Ponte caiu em 2022, ela tinha 10 pontos quando foi rebaixada. Hoje, na 9ª rodada, a Ponte Preta tem 15 pontos e está próxima de se classificar no Campeonato Paulista. Se terminar ganhando o jogo, né? Isso, mas a Ponte conquistou 12 pontos com 7 rodadas. Né? Quando ela foi rebaixada, ela fez 10. Né? Vem aí Renato e Dudu. Cara, o Brigatti, com todo o respeito que eu tenho, mas na primeira alteração, o Brigatti foi muito, mas muito mal. Bola pra Ponte, lá na ponta direita, vem o Gé, briga ali com o jogador da equipe do Ituano, chega na recuperação a zaga da equipe do Ituano, rouba, sai jogando, bola com o Léo Duarte ganha essa bola pra equipe do Ituano, ele vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta, vira o jogo na ponta direita, trabalha a bola pro Eduardo Persson, tá amarelado no jogo, Persson faz o passe pelo meio, chegou o Edson, ele vai na bola, perde a bola, vem o Castro, ganha essa bola pra Ponte, trabalha a bola na ponta direita, bola pro Gé, já passou ali, pediu o Castro na grande área, vai queimar ali, bateu pro gol, pega na rede pelo lado de fora. Você viu? O Castro ganhou a bola, tocou pro Gé, recebeu do Gé e foi finalizar. Quase que o Castro vai pra rede, Pedro Lino. É isso mesmo, a zagueirada resolveu atacar agora. Passe do Gé pro Castro, o Castro chutou, a bola foi pela rede do lado de fora, segue 1-0 aqui no Moisés Lucarelli. E tem substituição aí, Corsato? Tem sim, daqui a pouco vamos informar direitinho. O Elvis é um que vai embora, tirou o Elvis e tá saindo mais um aqui, daqui a pouco a gente vai ver. Iago Dias, tá indo embora o Iago, rapaz. Tá tirando o Elvis e Iago Dias. Quem que entrou? Dudu e Renato, 18 e 19. Dudu e Renato no time da Ponte Preta. Dudu e Renato, Dudu 19, Renato 18, saem 10 Elvis, 11 Iago Dias. E as alterações, Marcelo? A mecânica do jogo da Ponte vai ser a mesma, né? O Dudu faz a função do Elvis, o Renato faz a função do Iago Dias. Vai jogar Renato e o Gé ali no ataque. Ele não muda a mecânica do time. O time continua jogando do mesmo jeito. E ele poderia simplesmente, até tá acontecendo isso de vez em quando, dar uma adiantada no Castro, né? O Castro fazia a função de volante. Mas agora, como o Ituano tá com mais atacantes, até se explica esses 3 zagueiros. Mas tá faltando sobra. Então ele teria que colocar um dos volantes ali, né, para fazer a sobra, ou o Ramon ou o Leonaldi. Tô com você, pra mim, o Leonaldi, depois do Pedrão, o melhor jogador da Ponte em campo. E o Igor Inocente fez o cruzamento aqui pro Gé. O Gé parece também tá andando no campo, né? Bola ali pelo meio, agora parece que cansou também. Aí chegou a zaga da equipe do Ituano pra tirar a bola com o Léo Duarte, tira. Aí vem o Ramon Carvalho, toca na bola, vem o Risso, consegue tirar essa bola pra equipe da Ponte, vai bola aqui pro campo de ataque. O Gé vai brigar ali. Tô vendo o Gé meio paradão hoje, ele não desiste, mas tô vendo o Gé meio paradão. Bola voltou pelo meio, voltou pra Jefferson Paulino, capitão da equipe do Ituano. Sai jogando bola aqui para a equipe do Galo de Itu. Daqui a pouco vamos girar o placar porque vem a equipe do Ituano. Olha o Persson. Ih, deu ruim para a Ponte. Saiu do gol, a bola vai entrando. Zé Carlos. Gol do Ituano. Entre os zagueiros, do que adianta ter 3 zagueiros se você não consegue fazer a marcação, né? Passe ali entre os zagueiros, a bola veio pro Zé Carlos. O goleirão da Ponte saiu e não conseguiu pegar. O Zé Carlos tocou no canto esquerdo baixo. Sem chances pro Pedro Rocha. Empata o Galo de Itu na marca de 32 minutos. Um pra Ponte, um pro Ituano. Goleirão Pedro Rocha, essa você só pega lá no fundo na rede, me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do Ituano, o segundo do jogo. Tá empatado, printa a tela aí, Marcelo. Tinham 4 jogadores ali no sistema defensivo, mas ninguém marcando ninguém, sabe? Aí o Persson, inteligente, tocou pro Zé Carlos, esperou a saída do goleiro e agora ele guardou, né? O resultado é merecido. O Ituano não merecia perder o jogo. A Ponte não merecia ganhar. E o Ituano empata o jogo, total merecimento aí. E depois ainda o Castro acerta o Pedrão. Tá tudo igual, 1-1. Toma o castigo a Ponte Preta. Por quê? Porque faltou coragem aí pra mudar o esquema. Não tá funcionando. Não tá funcionando. Eu que pensei, né? Ninguém mudou. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol.
Estamos a 33 minutos passados desse segundo tempo. 33 do segundo tempo. 12 para terminar, mais acréscimos no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista. A Ponte estava ganhando, o Ituano acaba de empatar. 1 para a Ponte, 1 para o Ituano. Placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Mais cedo o Mirassol venceu o Botafogo 2-1. São Paulo empatou com o Bragantino 2-2. Valinhos FM 87.9. Futebol. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando junto com a gente. Vai mandando mensagem. 34 segundo tempo, tá 1-1. Vai, Pedro Lino. Público total, 5.312 torcedores. 5.312 para uma renda de R$105.650. Tá vendo aí, ó? 5 mil, acertamos, Marcelo. Acertar a gente conhece um pouco, né? É, mas o pessoal chegou bem, já com o jogo começando não importa, mesmo. Acertamos, né? É, mas atrapalhou um pouco também aí essa chuva, enfim. O torcedor da Ponte tá fazendo o papel dele, mas o time em campo não. E o jogo não tá seguro não, hein? E não tá empatado não, hein? Vem Ituano, bola pro campo de ataque. Vai queimando ali, bateu pro gol. Espalma o goleiro, Zé Carlos vai fazer, bateu pra fora! Passe, vai embora! Essa zaga da Ponte é uma mãe, né? E o João Brigatti não faz nada pra arrumar essa porcaria dessa zaga aí. Quase que o Ituano vira o jogo, Marcelo. Cara, outro gol inacreditável que o Ituano perdeu, cara. De boa, ô Carlos, de boa. O Ituano era pra estar goleando a Ponte no Majestoso hoje. Só lembrando que o Ituano, em 9 jogos, tem 3 gols, tá? Esse foi o terceiro gol do time do Ituano. E a Ponte, cara, alguém tem que falar pra esses caras, vamos marcar. Vamos marcar. Se continuar assim, a Ponte vai perder em pleno Majestoso, hein? Vai ser derrotada em pleno Majestoso. Bola aqui no campo de defesa. Trabalha a bola o time do Ituano. O Ituano entende que dá pra ganhar o jogo. Bola ali na ponta. Bola pro Eduardo Persson. Persson trabalha a bola pra equipe do Ituano. Ele vira o jogo. Trabalha a bola ali pro Léo. Léo Duarte trabalhou. Voltou. Trabalhou pro Vinícius. Vai sair o segundo gol do Ituano. Quer ver? Chega na marcação a zaga da Ponte pra tirar a bola com o Leonaldi. Ganha essa bola pra Ponte. Toca a bola pro Dudu. Dudu toca a bola aqui pro Igor Inocêncio. E o goleiro da Ponte, o Pedro Rocha, que fez uma defesaça no lance anterior, ele saiu pagando pra todo mundo, mas cara, se o Brigatti não arrumar essa defesa aí, pelo amor, vem de novo, vem Ituano, olha o Edson, briga com a zaga, voltou pro Persson, fez a finta, trouxe a bola pra perna direita, vem o Riso por baixo, chega o Edson pra tirar, a bola volta pelo meio, vem pro cruzamento, vem ali o camisa número 21, a Vinícius vem na jogada, vem ele, e passou pelo Edson, levou o Edson falta. Falta em cima do Vinícius. É, me parece que ela não deu a falta não, hein? Mas eu também tô com você, pra mim foi falta. O Edson não ganha uma, cara. Foi falta, a bandeira confirmou a falta. O Edson não ganha uma. Cara, não adianta você ter 3 zagueiros, os caras não marcam. Ninguém sabe quem marca quem no ataque do Ituano. Os caras estão perdidos ali no sistema defensivo. Tem que falar, ó, o Akin, você marca o 21. O Castro, você marca o 11. O Edson, você marca o 9. Cara, alguém tem que marcar alguém, porque ninguém pega ninguém, cara. Não, pode estar perdidaço. Ó, o Ituano é melhor nesse momento, já merece a vitória. O time de Itu. Eduardo Persson, vem ele para fazer a cobrança na falta. E depois que o Edson entrou, eu falei aqui, né? A Ponte mudou completamente, de ponta cabeça. Ele não tem condições. Infelizmente o menino não tem condições. Vem bola pro Ituano, levantou, tocou na grande área, toca de cabeça pra fora. Passa, vai embora. Vai ser susto assim até o final do jogo. Ó, só pra lembrar que o Brigatti tem mais 2 alterações, hein? Ó, pra você ver como é que o sistema defensivo da Ponte é falho. É que vai mostrar o replay, ó. Ninguém pegando ninguém, né, na grande área. Todo mundo do Ituano livre e todo mundo na linha de pequena área. Ninguém marca ninguém. Não pode ser assim, cara. Você tem que marcar cada um o seu jogador. Não ficar olhando a bola. Tá tudo errado no sistema defensivo da Ponte hoje. Olha que partida péssima da Ponte hoje. Dudu trabalha a bola aqui pra Leonaldi. Leonaldi no meio, fez o passe, tenta tocar aqui. Aí o Gé não ia, né? Tava impedido o Gé, o Renato tentou tocar a bola pra ele, não deu. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
O DJ Digo tá dizendo aqui, meu time tá se arrastando em campo. E ele falou aqui do pai dele, o seu Zé Luiz, mora aqui em Campinas. Um beijo no coração do papai, tá bom? Ô DJ Digo, parabéns pra ele. Nelson Letrinta Júnior, tática errada, gol previsível. Ronaldo Neto, com esse time melhor não classificar. Deixa o Água Santa, senão vai ser uma vergonha contra o Palmeiras. O Osmar Dangá também tá com a gente, não tá fácil, hein, Osmar? Pedro Lino chamou, falou, Pedro. Torcida impaciente com o time aqui no Moisés Lucarelli. Ah, mas tem que estar também, viu? Tem que estar. E hoje, pô, se o João não fazer alguma coisa aí no gramado, tem que trocar, cara. Eu já teria tirado o Edson do time, na verdade, não teria nem colocado, né? Mas ele pôs, eu teria tirado. Mas tudo bem. Bola aqui pro campo de ataque. E o Jé tá cansadaço, cara. Correu o jogo todo. E a Ponte perdeu o Iago Dias, quer dizer. E o Ituano, ó. Só jogador, colocando jogador. Atacante. Jogador em cima de jogador. 18 e 23. 18 do Ituano é o Gabriel Falcão. O 23 é o Tony Anderson. Vem fumaça aí, hein? Vai sair o Persson, um deles. Oi. Os jogadores do Ituano foram bater boca, né? Ali nas cobertas, nas redes sociais. Os torcedores xingaram bastante os jogadores do Ituano. O jogador fica conversando com a torcida também. Tá de sacanagem, ele saiu o Vialli. Ó, ele tirou um zagueiro, cara. Ele acha, e ele tá certo, que dá pra ganhar o jogo. Né? Enquanto isso, o Brigatti não mexe no time. Canais de Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 40, passamos de 40 a 40 e 30. Segundo tempo, 4,5 para terminar o segundo tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que gira o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista. Majestoso, Ponte e Ituano vão empatando pelo placar de 1-1. Placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Marcelo. Mais cedo, o União Barbarense empatou com o Vossen por 0-0. Jogo que teve retransmissão da Rádio Futebol Interior. Também com retransmissão da Rádio FI. O 15 Piracicaba, pelo Campeonato Paulista da 2, venceu a Portuguesa por 2-0. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. A Ponte tenta pelo menos ficar com a bola. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. O Ramon Carvalho meteu a mão na bola, e com a mão não pode, né? Não é vôlei, não é basquete, handball, com a mão não pode, só o goleiro pode usar a mão no campo. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. O Vialli saiu. Saiu também aqui o Eduardo Persson. Entraram Falcão e Tony Anderson. Ele coloca 2 atacantes, tira um meia atacante e tira um zagueiro. Foi o que você falou, ele entende que dá pra ganhar o jogo. E vem o time do Ituano, bola com o Léo Duarte, tá lá na ponta, o Castro vem na marcação, o Leonardo tá próximo também, vem ali 2 da marcação e ganha ali a bola, o Léo Duarte, a bola voltou pra ponte, chega o Igor Inocêncio, dá um pico nessa bola, tira, só tirou também, a bola acabou saindo lá pra lateral, lateral pra equipe do Ituano fazer a cobrança, lateral pro time do Galo de Itu fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda, lateral cobrado, bola pra equipe de Itu, bola pro Miqueias, meu caderno tá todo amarrado, todo riscado, a bola voltou pro Pablo Diogo fez o passe pelo meio, ele abre o jogo aqui na ponta, já tocou, bola ali do Vitão, fez o levantamento, procurava ali o jogador da equipe do Ituano, caiu no gramado, o jogo tá parado, bola pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Por falar em renda, essa aqui é a segunda maior da Ponte Preta, né? A primeira foi na rodada passada, vai entrar o Fraga agora. A primeira foi na rodada passada, né? A maior renda contra o São Paulo, mais de 11 mil pagantes. E essa aqui, 5.312. A segunda, o segundo maior público era na primeira rodada contra o Mirassol, 4.200 pagantes. Agora, 4.200 o público. Agora, 5.312. Portanto, fica essa sendo a segunda maior renda da Ponte Preta, R$ 105.650. Hoje a Ponte não pagou pra jogar. Tem alteração no time da Ponte. Ramon foi embora. Saiu o Ramon e entrou o Fraga, né? Isso. Só essa que ele fez? Só. E não pode mexer mais, porque ele já paralisou o jogo 3 vezes, né? Com 4 alterações, cara, então... O time pregou em campo, cara. Essas coisas tem que trocar, cara. Tem que usar todas as alterações, mas tudo bem, vai. Vamos lá.
Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e nos ilumine. 43 minutos passados do segundo tempo. 1-1. Ó, gente, por enquanto... Igor Inocêncio empurra a torcida para agora no escanteio. Por enquanto, eu tô achando que esse empate tá bom demais para nós, viu? Porque podia estar perdendo o jogo. Fraga, vem ele para fazer a cobrança de falta para a equipe da Ponte. Vem levantamento na boca do gol. A zaga do Ituano tira, a bola volta para a Ponte. Nossa Senhora. Chegou ali, o Vitão dá um bico na bola, tira. Ô Pedro, dá uma segurada aí, porque tá bem atrás aí do que você tá vendo, tá? É escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Escanteio lá pelo setor de ponta direita. Escanteio para a Ponte. Esse é o primeiro escanteio para a Ponte no segundo tempo. 8 escanteios no total. Igor Inocêncio, vem ele, chamou a torcida, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça pra trás, jogou de zagueiro ali o jogador da Ponte. Bola voltou pra Macaca, vem cruzamento, levantamento, vem o Gé, pega a bola aqui na ponta esquerda, o Risso pede, a bola é pro Risso, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga, tira, voltou, Leonaldi, toca na bola, pro Dudu, Edson bateu pro gol, fraquinho. Pega o goleiro, pega Jefferson Paulino, o Edson finalizou e o Jefferson Paulino caiu e pegou o Pedrolino. É isso mesmo, o Jefferson Paulino pegou o chute fraco, agora que é 5 minutos de acréscimo aqui no estádio Moisés Lucarelli, Corsato. Vamos até 50. E aí, Marcelo? Tudo pode acontecer, né? No balanço das horas, tudo pode mudar. Mas se você perguntar quem tá mais perto do gol, é o Ituano. O Ituano é melhor do que a Ponte. Aliás, o Ituano é melhor que a Ponte o jogo todo, né? E se você for analisar chances perdidas, o Ituano perdeu 3, né? Então, um gol para cada lado, 3 chances perdidas do Ituano. Vai, a Ponte teve uma? Teve. Então, placar justo seria 4-2, né? Cara, ver o que dá pra fazer aí. Tem tempo da Ponte conseguir o gol da vitória, mas tem que segurar também, porque a partida da Ponte hoje é muito fraca, cara. Hakim, coloca a bola aqui no campo de ataque, a zaga da equipe do Ituano chega pra tirar, passamos de 45. Agora nos acréscimos da Edna Alves Batista, bola pra Ponte, bola pra Macaca, bola pro Gé. O Gé é brigador, cara, ele não desiste. Tem 3 na marcação pra cima dele, conseguiu achar bom passe, fez o toque pro Renato. Renato toca a bola pro Leonaldi. Leonaldi não pegou e tome contra-golpe da equipe do Ituano, bola pro Vinícius, trabalhou essa bola no meio, traz a bola pro Marlon, chegou o Edson, no bote do Fraga, no bote pra trás, a bola voltou pra Ponte, Castro, toca a bola ali pro goleirão da Ponte, o Pedro Rocha sai jogando, vem trabalhando bola pra equipe da Macaca, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Igor Inocêncio vem com a equipe da Ponte, ele faz o passe, lançamento longo, é pra brigar ali, é pro Renato, toca de cabeça na casquinha, Jefferson Paulino sai do gol pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM também, 46,5, vamos até 50, o Ituano quer a vitória, o Ituano acha que dá pra ganhar, chega por baixo, a zaga da Ponte com o Luiz Hakim, tira o Hakim, trabalha a bola aqui pelo meio, ele faz o passe, abre o jogo, trabalha a bola pra equipe da Ponte, chega a zaga da equipe do Ituano pra tirar, e tome Ituano pro campo de ataque, bola pro Léo Duarte, ele abre o jogo, trabalha a bola ali pro Tony Anderson, vira o jogo, trabalha a bola no meio, bola pra Miqueias, círculo que divide o gramado, o Fraga só de longe na marcação, o Leonaldi também só de longe na marcação, voltou essa bola no meio, bola pro Tony Anderson, abre o jogo, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, trabalhando a bola pra Pablo Diogo pra Miqueias, vem o Galo de Tu, vem na marcação agora ali pra cima dele, o Renato tem que fazer ali uma meia culpa ali pra cima, vem levantamento na boca do gol, vai ficar ali pro goleirão da Ponte. Pedro Rocha sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Ponte vem, bola com o Leonaldi, abre o jogo, toca a bola pra Gabriel Risso, dá na ponta esquerda. Rapaz, tem sempre 3 jogadores do Ituano. Como é que eles conseguem, hein? 3 em cima dos jogadores da Ponte, voltou, bola pelo meio, bola pro Fraga, vai Fraga, chuta Fraga, pela direita, fez o passe na direita, bola pro Castro, o Brigatti mudou o esquema, viu? O Castro tá na ponta direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, pro Renato, sobe a zaga do Ituano, tira. Aí chegou o Fraga, empurrando, cometendo falta, a Edna para marcar a falta, não é o Renato não, acho que é o Dudu, hein? Ou foi o Fraga? Agora eu não sei quem foi, acho que foi o Fraga mesmo. Foi o Fraga que cometeu uma falta. O jogo tá parado e tomou cartão, né?
Cartão pro Fraga. Isso, cartão pro 15 da Ponte Fraga, confirmado. É o primeiro cartão da Ponte no jogo, né? É o primeiro. Sim. Primeiro cartão da Ponte no jogo pro Fraga, volante que entrou agora há pouco no time da Macaca. É isso. Bom, 48,5 passados deste segundo tempo. O goleirão Jefferson Paulino tá mandando todo mundo lá pra frente. A Ponte tem 13 pontos, né? Se continuar assim, abre 2 do Água Santa. Bola pro campo de ataque. Levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, sai lateral. Aí fica 2 do Água Santa. Só que o Água Santa joga ainda, né? O Água Santa entra em campo, né? Então, Macaca tem que se segurar. E o próximo jogo da Ponte é contra o Corinthians, né? Isso. E o Água Santa joga amanhã aqui em Campinas, 8 da noite contra a Inter de Limeira, né? O jogo marcado aqui pro Brinco de Ouro da Princesa. Isso, porque o campo tá reformando lá, né? Problema no gramado. Isso, é problema no gramado lá. Então o jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Água Santa, jogando contra, ó... Inter de Limeira. Contra a Internacional da cidade de Limeira. Bom, 30 segundos para terminar. Ponte Ituano. 1-1, meu Deus. Acaba esse negócio logo. Empate, viu? Eu também fecho, cara. Também fecho. Tá bom demais. Já sofremos. Pablo Diogo. Vira o jogo na direita. Bola pro Vinícius. Se chegou ali o Edson. Ih, deu ruim, hein? Na direita pro Vinícius. Vai chegar o Hakim. Arranca essa bola daí, Hakim. A bola volta. Volta pro Fraga. Na ponta. Trabalha a bola pro Gabriel Risso. Gabriel Risso, quem sabe. Último ataque da Ponte. Bola pro Gé. Chegou a zaga da equipe do Ituano pra tirar. Vai terminar o jogo a Edna, né? Não tem por que continuar. Pede a bola. Edna Alves Batista. Aponta o centro do gramado. Ninguém ganhou, ninguém perdeu, todo mundo empatou. E esse é o resultado mais comum, hein? De todos os jogos na história. Agora são 8 jogos com o placar de 1-1. Fim de jogo nos canais Futebol Interior. 1 pra Ponte, 1 pro Ituano, 1 pra Macaca, 1 pro Ituano. A Ponte não ganhou, o Ituano também não. Esse resultado é bom pra Ponte, a Ponte vai a 13, quer dizer, melhor seria a vitória, né? Mas digo bom, né? Porque não perdemos, porque hoje, olha, passamos isso aqui da derrota, ó. E o Ituano passou isso aqui da vitória, mas não ganhou, né? O que tá printado na tela aí, 1 pra Ponte, 1 pro Ituano. Saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli. O que você vê aí, Pedro Lino, nos conte. Jogadores saindo rápido aqui, né? Já que ninguém pode falar. O João Brigado saiu cabisbaixo, o Corsato. Saindo aqui agora o Iago Dias, saindo o Matheus Silva. Pessoal saindo rapidinho aqui. Pois é, e aí, Marcelo? 1 pro Ituano, 1 pra Ponte, 1 pra Ponte, 1 pro Ituano. Aquela pergunta do narrador pro comentarista, que você também faz quando você narra pro comentarista. Não foi justo, né? Não. O empate foi injusto pro Ituano, que merecia a vitória. Perdeu 3 gols feitos, né? E a transmissão oficial lá do Campeonato Paulista elegeu o Pedrão como melhor em campo. Não sei se tá errado, não. Você vê. Daqui a pouco a gente vai eleger o nosso aqui, porque a Ponte empatou. A nossa audiência pode participar no YouTube, Facebook, né? Mas, cara, hoje foi uma partida horrível da Ponte. Horrível. Uma das piores que eu vi nesse ano aqui. Não jogou bem já. Já não jogou bem no jogo contra o Red Bull. O segundo tempo foi horrível e hoje o jogo todo foi ruim. Chamou, falou, Pedro Lino. O Gabriel Risso passou aqui na frente, balançando a cabeça, né? Gesticulando, não gostou muito, não. Cara, eles... Claro que não vai gostar, né? A atuação hoje da Ponte Preta foi pra perder o jogo. E a Ponte ainda teve uma chance com o Gé. Sim. E teve aquela do Iago, que ela poderia ter feito. É que se a gente for colocar aqui as chances do Ituano, elas foram maiores. E foram 3 claras, né, que eles perderam. Sim. A do Iago, eu tô pra dizer que foi uma chance clara. A que ele perdeu. Sim, tá. Tá, então eu coloquei aqui. Sim. 2 pra Ponte, 4 pro Ituano. Não foi um bom jogo da Ponte. Não foi. Foi um dos piores do campeonato que a Ponte fez. E dos males, o menor. A Ponte não perdeu o jogo. Porque a Ponte teve vias de fato de perder a partida. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Não funcionou hoje o esquema. Por quê? O Marcinho foi inteligente. Ele colocou 3 atacantes. Não tinha sobra, né? Só que ninguém estava marcando ninguém. Os zagueiros estavam perdidos. Os atacantes do Ituano, eles não tinham posição fixa, né? E os zagueiros da Ponte ficaram perdidos. A Ponte Preta escapou de perder o jogo hoje.
Deixa eu abraçar aqui um torcedor que está aqui com a gente, o Gustavo Carvalho, DJ Digo, Edilson Roberto, Neucilo Cato, Osmar Dangar, time medonho, diz aqui, time moribundo, diz o Jorge. Rapaz, essa aqui fazia tempo que eu não vi, hein? E não lia também. O DJ Digo, o tal do Dudu não entra bem de novo. E o Renato também não. O Renato fez aquele gol lá contra o São Paulo, mas até agora, pra falar pra você que ele não entrou bem, ele entrou bem naquela derrota da Ponte pro Santos 3-1. Foi o único jogo que ele entrou mais ou menos, né? Gente, como a Ponte não perdeu, empatou, então tem o melhor em campo, tá? Da Macaca. Então manda pra gente aqui. O Edson Cláudio, jogo horrível. Deus do céu. O pessoal que tá aqui no YouTube. Gente, seguinte, 10 horas em ponto. 10 em ponto. Ah, tem a palavra do goleirão da Ponte para falar, né? O goleiro da Ponte falando com o canal que está gerando a transmissão. Nós vamos colocar o áudio aqui do Pedrão, o goleiro da Macaca. Solta aí, Bolacha. É difícil. A equipe do Ituano é uma equipe que está brigando muito aí. A gente não conseguiu impor nosso jogo muito bem, mas agora é descansar. A gente vai ter uma folga aí. Pensar que semana que vem tem um jogo muito importante. Perfeito. E sobre a sua atuação, acha que foi uma das melhores suas do campeonato aí? Eu gostei muito da atuação, mas eu trocaria a atuação pela vitória. Isso aí eu tenho uma absoluta certeza disso. Perfeito, é isso, um cara de grupo. Mostra pra gente, por favor, aqui, ó. Tá bom, Bolacha, já era. É isso aí, tá aí o goleiro da Ponte Preta, o Pedro Rocha, que falou ali com o pessoal que tá transmitindo o jogo, que tá gerando as imagens lá da Cazé TV. É isso, Marcelo. Bom, um pra Ponte, um pro Ituano dos Males, o menor no empate, né? A Ponte teve vias de fato de perder o jogo. Isso é verdade. Contra um dos piores times do campeonato, a tabela mostra isso, né? Tinha feito só 2 gols no campeonato e hoje, por pouco, não sai com uma vitória e com goleada pra cima da Ponte aqui no Moisés Lucarelli. Realmente hoje a Ponte Preta foi muito mal. Se a Ponte pega um time com melhor qualidade técnica, hoje a Ponte tinha sido derrotada em casa. Ia ser de goleada ainda, porque o que teve chance os caras. Bom, 10 da noite mais 2 minutos, a gente vai para o intervalo. Depois do intervalo, o Marcelo vai comandar aqui toda a parada, hein? A parada toda. E ó, não tem conversa, não tem mimimi, porque nós vamos até às 23 horas por aqui, na Valinhos FM 87,9 e também nos canais Futebol Interior para falar muito desse jogo. Ponte 1, Ituano 1, tem a palavra do técnico da Ponte, o João Brigatti, daqui a pouco, a pergunta do Pedro Lino, enfim, tem o melhor em campo, tem as notas do jogo e, claro, o comentário final aqui nos canais Futebol Interior. Valinhos FM, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol.
Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Excelente noite para você que está acompanhando a gente aqui nos canais Futebol Interior, YouTube, Facebook, nosso canal de áudio e também pelos 87.9 da Valinhos FM. Seja muito bem-vindo. Está no ar o Fim de Jogo aqui dos canais Futebol Interior para Restaurante do Dadá e concessionárias Sim. Nona rodada Campeonato Paulista, Série A1. Futebol pequenininho mais uma vez da Ponte Preta. Foi suficiente para segurar o empate, porque teve para perder a partida por pouco. O Ituano não vence a Ponte no estádio Moisés Lucarelli. Olha, futebol pífio da Ponte Preta no jogo de hoje. Uma das piores partidas da Ponte no campeonato. E olha que a Ponte já fez jogo ruim nesse Campeonato Paulista da primeira divisão. Mas dos males o menor, a Ponte consegue um empate em casa e agora vai pegar nada mais nada menos do que o Corinthians, que também não tá jogando muita bola, né? Mas é o Corinthians na Neoquímica Arena só no próximo domingo. Nona rodada, Campeonato Paulista, Série A1, tivemos Mirassol 2, Botafogo 1, São Paulo 2, Red Bull Bragantino também 2. A Ponte com Carlos na transmissão, na narração, empatou com o Ituano pelo placar de 1-1. Iago Dias no primeiro tempo e Zé Carlos no segundo tempo. Amanhã, 4 da tarde, teremos Santos e Novo Horizontino. Palmeiras e Corinthians jogam às 18 horas no mesmo horário. Tem Português e Guarani, esse jogo que você vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Gustavo Marques dá o recado com o nosso Albert Cavalcante, jogo no Canindé. Amanhã tem jogo em Campinas, viu? 8 da noite, o Água Santa pega a Internacional de Limeira. O jogo foi transferido aqui para Campinas, para o Brinco de Ouro, por problemas lá no gramado do no Inamar lá, né? Distrital do Inamar. Nossa, que palavra difícil. São Bernardo, é verdade. São Bernardo e Santo André jogam na segunda-feira para fechar a rodada às 7 da noite. Clássico do ABC, hein? Bom, vamos falar aqui da Ponte Preta. A Ponte, ela no momento é a segunda colocada, continua na segunda colocação, mesmo porque também o Água Santa não jogou, né? Se o Água Santa vencer o seu jogo, que é contra a Inter, ele passa a Ponte. Ele vai para a segunda colocação do grupo, tira a Ponte da próxima fase. É claro que ainda faltam 3 rodadas para terminar o campeonato. Mas no grupo B, a Ponte é a segunda colocada porque o Palmeiras é o líder. Joga amanhã contra a equipe do Corinthians. Às 18 horas, esse jogo na Arena Barueri, viu, gente? Palmeiras 17 é o líder, tem 7 jogos, né? Com 17 pontos. A Ponte Preta é a segunda colocada com 13. O Água Santa é o terceiro com 11. E o Guarani é o quarto com 5. Agora deixa eu dar uma passada no grupo do Ituano, que é o grupo A. O Ituano tem 6 pontos agora, né? 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas, 22% de aproveitamento, estaria classificado para a próxima fase. Claro que a Portuguesa joga amanhã, o Santo André joga na segunda-feira, então ainda tem essas equipes que podem ultrapassar aí a equipe do Ituano, mas o Ituano, portanto, vai a 6 pontos, é o segundo colocado do grupo A, que já tem o Santos classificado com 19 pontos na primeira colocação. Nossa audiência já pode mandar aqui o melhor em campo. A gente vai aguardar a entrevista coletiva do Brigatti. Como a Ponte Preta é a mandante, quem dá a entrevista primeiro é o técnico visitante, né, para depois o técnico mandante, né? Então, primeiro quem dá a entrevista é o Marcinho, torcedor da Ponte Preta, hoje treinador do Ituano, que por pouco não venceu a Ponte aqui, e depois o João Brigatti. Vamos fazer o seguinte, então, vamos já abrir aqui a votação para o melhor em campo, para a gente escolher com a nossa audiência o craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Só passando antes os números do jogo: 56% de posse de bola para o Ituano, 44% para a Ponte Preta, 82% de passes certos para o Galo Ituano, 74% para a Ponte. A Ponte finalizou 17, o Ituano 14, 3 no gol da Ponte, 5 do Ituano, 4 os escanteios para a Ponte, 4 para o Ituano. A Ponte desarmou 11 vezes, o Ituano 6, a Ponte cometeu 14 faltas, o Ituano 16, a Ponte só teve um amarelo, o Ituano 4 amarelos no total de 5 cartões amarelos. Vamos lá, aqui no Facebook, daqui a pouco no YouTube, Pedro Rocha tá dizendo o Wilson Correia, o melhor em campo, deu passe pro gol e fechou o gol. Verdade, a assistência foi dele no gol do Iago. Roberto Santos, Pedro Rocha,
Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Roberto Santos diz, esse Dudu é pior que o Ratamoto. Peraí, vamos organizar aqui a bagunça, né? Quando tá bagunçado tem que organizar. Então vai lá, fala o nome aí, vai. Roberto Santos. Boa, vai. Pedro Rocha. Wilson Correia Lula dos Santos. Pedro Rocha. Boa. Deixa eu ver aqui, o Roberto Santos. Sejamos sinceros, o Ituano é o pior time do campeonato ao lado do Santo André. E a Ponte quase perdeu pro Ituano hoje. Jogou. O Ituano empatou com o Mirassol. Tava ganhando do Mirassol até o final da partida. Até o final do jogo, Não sei se é o pior time do campeonato, cara, não, viu? Pra mim, o pior time é o Santo André. Cara, ó, eu queria aqui mudar essa expressão de pior time. Do momento. Não, assim, na pontuação eu concordo com vocês, tá certo. Mas, cara, se a gente falar que o Ituano joga um futebol ruim, com esse que a gente viu hoje, com o jogo do Mirassol, se a gente falar aqui que o Santo André, que empatou com o Palmeiras, perdia pro Guarani 2-0, empatou 2-2, também tem um futebol ruim, né? A Portuguesa, trocou de treinador, tudo, mas tá tentando. Até o próprio Guarani, né? Então, eu entendo que... Será que tem time ruim? Tem time que tá com pouco ponto. Mas será que tem time ruim mesmo no campeonato? E a Ponte hoje por pouco não perde pra esse time ruim do Ituano, segundo a nossa audiência, né? Eu não achei o time do Ituano tão ruim assim, não. Você já marcou esses 2 votos aí, né? Roberto Santos e o Wilson Correia. Aí o Roberto Santos critica aqui a contratação do Dudu, diz que não joga nada. O Fábio Fernandes, time pregou no segundo tempo. Luiz Augusto Duarte Simas, não pode perder pontos em casa. Um lance de bobeira na zaga e a bola jogada no meio de 2 zagueiros da Ponte. Mas teve outros lances também, viu, Luiz? A Ponte deixou de perder o jogo hoje. Esse empate caiu do céu pra Ponte hoje, tá? O Luiz Augusto ainda, melhor em campo, Leonaldi, um monstro no meio campo. E terminou como capitão do time, né? Sim. Quando o Elvis saiu, ele ficou com a abraçadeira. Luiz Augusto Duarte Simas. Vai. E eu tenho mais um voto aqui do Rodrigo Brugneira pro Pedro, que é o Pedro Rocha. Rodrigo Brugneira. No Facebook, então. tá? Então vamos lá agora, aqui, ó. No YouTube, Marcos João Carvalho. Eu acho que o time deu tudo que tinha até fazer 12 pontos. Agora está sendo o time certo. Isso é um horror. DJ Digo, Pedrão. O DJ Digo votou no Pedrão. Pedro Rocha. Edilson Roberto. Está conversando aqui. Então essa aqui não é voto. Nelson Letrinta. Sem opção. Pedrão. Sem opção. Pedrão aceitável. Gé Elvis Riso. Acho que ele não votou, né? Gustavo Coelho. Pedro Rocha. Valeu, Gustavo. Obrigado, viu? Neuci. Pedro Rocha. Neuci Lucato. Pedro Rocha. Deixa eu ver aqui. O Aparecido Alves. Leonaldi. Aparecido Alves. André Luiz. Nosso repórter. Pedro Rocha. Que hoje não tá tão feliz assim. Poderia estar mais triste, né? Deixa eu ver aqui. Discordo do futebol pífio. A Ponte teve chance de ampliar e matar o jogo. Brigatti, na minha opinião, mexeu muito errado. Manteve 3 zagueiros perdendo meio campo. Tinha que ter entrado com Fraga. Se a gente perguntar lá, Neuri, na entrevista coletiva, ele vai falar que não. Que ele não manteve o time com 3 zagueiros. Ele colocou o Castro para jogar mais à frente. O Castro, né? Eu acho que ele errou ao colocar o Edson, tá? Silvio Seiko contra o Red Bull jogou mal e falaram que era time de primeira divisão. Tomou sufoco do Ituano hoje. Era time de que divisão? Série B. Série B. Brasileiro. É nosso adversário. Mesmo divisão que o nosso, viu, ô Silvio? É do nosso patamar aqui. Você acha que a Série B vai ser mais fácil que o Campeonato Paulista? Não vai, não. É tudo igual Edilson, e de pior pra pior. Revelamos mais um grande goleiro. O Pedrão tem um baita futuro. Pega muito. Neuri Menezes, Pedrão. Neuri votou no Pedrão também como melhor em campo. Acho que já foi, né, Pedro Rocha, melhor em campo. Edilson Roberto. É isso. Só tem Pedrão, um voto pro Leonardo. Ronaldo Neto, 2. Ronaldo Neto votou no Pedrão também, que eu não queria perder nenhum voto aqui. Tá bom, pode Mas registrar, é isso. Time cansou no segundo tempo. E ainda teve. E olha que o Iago Dias fez um golaço, hein? Time cansou no segundo tempo, mas conseguiu jogar o jogo em determinado momento. Gostei de ver o time. Tentou a vitória até o final. Ainda tem muito para evoluir. Viviane Cristina, melhor em campo, Leonaldi. Quem que falou que gostou? O Gustavo Coelho. Gostei de ver um time que tentou a vitória até o final. Gustavo Coelho. A opinião dele. Tentou, mas
De uma forma totalmente desordenada. Tanto que o gol da Ponte Preta, você vai falar que isso aí é uma jogada treinada? Por que não? Reposição de bola pro goleiro. Sei lá, cara. Marcelo, aí também não, né? Vai falar que isso é uma jogada... Eu não sei, cara. Ó, hoje, cara, pra mim, a Ponte teve mais perto de perder do que ganhar o jogo. Não, com certeza. Com certeza, também tô contigo. Bom, aqui no Povo, Pedro Rocha. Um voto pro Pedro Rocha. Você? Pedro Rocha. E eu também no Pedro Rocha. Então elegemos Pedro Rocha como o craque. O melhor do jogo. A Ponte jogou em casa, empatou com o Ituano. 1-1, o goleiro foi eleito o melhor em campo. O melhor em campo. O craque do jogo. Você quer fazer a ficha técnica? Quer ir para as notas do jogo? O que você quer fazer, Carlos? Agora, a ficha técnica mais pro final. Se quiser, a gente pode fazer as notas, né? Isso. Enquanto a gente aguarda lá a entrevista do treineiro da Ponte, o João Brigatti. Então vamos soltar a vinheta das notas do jogo, que aí eu vou cantando a pedra, Carlos, e você vai gabaritando o jogador. Ok, Carlos Corsaro? Vamos lá. Solta a vinheta, Bolachita. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Nosso homem vinheta também é outra estrela. Carlos, como que você tá com a estrela aqui na equipe, hein? Nosso homem vinheta aí, Gabriel Ribeiro, é outra estrela também, hein? Estrelaça, aliás. Estrelaça, hein? Nunca mais falou com a gente. Por isso que eu falo, cara. É, porque você não dê chama poder ele. pra pessoa. Comigo ele fala. Dê poder pra pessoa. Ele fala. Que aí você conhece realmente a pessoa. Coitado do Gabrielzinho, cara. Deixa o Gabriel em paz. Dê poder. Gabriel Ribeiro tá voando. Outra borboleta que tá, ó. É. O Bolacha é borboleta, não? Também. Voando alto. Alto. Ô, Bolacha, eu paguei todos os teasers? Faltou algum? Acho que faltou um. Cara, você não tá... Imagina se era do ano passado, hein? Imagina se era com o Claudinei Corsa, hein? Quer soltar Deus o do teaser, céu. Não, deixa quieto isso aí. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Mano, que fase. Tá pago. É que pro meu aqui já tinha dado 10, então eu virei uma a mais aqui. Que fase, narrador. Vamos então fazer o seguinte com as notas do jogo, ô Bolachita? Já foi? Já. Então, as notas do jogo no ar, que a vinheta já foi, o apresentador tá mais louco que o Batman. Pedro Rocha foi eleito o melhor em campo. Quero saber a sua nota pro Pedrão. Pedrão hoje recebe nota 8. Vai no blog as notas, hein? Isso. Planeta dos Macacos. 8 pro Pedrão? Isso, Pedrão 8. Luiz Hakim. Luiz Hakim. Cara, a partida do boliviano foi legal. Gostei. Você gostou? 6. Do Luiz Hakim eu gostei. Não. Eu vou perguntar. Você do tem Luiz, chance. Do Luiz Hakim, Você sim. tem chance de apagar. Não. Você gostou? Do Luiz Hakim, sim. Qual a nota dele? 6. Meu Deus. Castro. 6. Ah, você tá louco, cara. O sistema defensivo da Ponte foi horrível. Vai lá. Por isso que eu devia fazer o que eu faço com o André Luiz quando tá eu e o André. Você não vai fazer nada. A média. Mas aqui eu não mando, né? O meu chefe tá do meu lado. Nilson Júnior. 4. Igor Inocêncio. 6. Repete. 6. Audiência. O Igor fez bom jogo hoje, cara. Audiência. Toda vez que eu pedi pra ele repetir é porque eu não gostei da nota. Mas aí é problema seu, porque o Igor Inocêncio fez bom jogo, cara. Estamos falando da zaga. A Ponte usou hoje 4 zagueiros. 2 eu dou nota 6. Um eu dei nota 4 e você vai falar o outro daqui a pouco. Então calma. Segura a onda aí, ô Borboleta. Leonaldi. Rapaz, ele até pra chamar a nota ele é estranho. Não, cara. Eu tô fazendo o time no 3-5-2. O Léo eu gostei, 7. Cara, repita a nota no Léo. 7. Ramon. Cara, o Ramon, desde quando ele assumiu a titularidade, acho que ele tá fazendo um jogo no máximo ok, mas ele poderia dar mais. 5. Elvis, capitão do time. 6. Risso. 6. Iago Dias. 7. Gé. 6. O Brigatti vai ser por último, tá? Edson. 3. Repita. 3. Renato. Pera aí, deixa eu ver aqui onde tá o Edson aqui, pra mim não perder minhas notas depois. Renato, cara, não tá entrando e não tá fazendo nada. 4. Dudu. 4. E o Fraga? Tomou cartão amarelo, pelo menos. Ah, cara, o Fraga é esse o futebol dele. Eu queria o Fraga antes.
né? Dar assistência ali pro meio campo e correr atrás dos caras. A Ponte não tava achando a marcação. Eu não consigo dar menos que 5 pro Fraga não, cara. Até porque eu queria ele antes. Vejam só, hein. Eu tô pedindo o Fraga, hein. Eu queria essa alteração na vaga do Nilson Júnior. Eu queria o Fraga na vaga do Edson. Por quê? Para não tirar o Castro da zaga. Deixasse o Castro lá na zaga. Vou dar 5 pro Fraga. Bom, não tem isso no quadro, mas só concordei com 2 notas que você deu. Pro Pedro Rocha e pro Fraga. Esse é um problema seu também, né? Agora eu quero saber a nota do treinador. Ah, cara, ó, a Ponte não perdeu. Por isso... A nota dele não vai ser tão ruim. Não, por isso a nota não vai ser menos de 5. É. Porque a Ponte não perdeu. Mas graças a Nossa Senhora do Majestoso e ao Pedrão, né? 5. 5 pro João Brigatti. Tá bom. Muito bem. O Carlos gabaritou, lembrando que as notas do jogo vai no blog do Carlos no portal Futebol Interior, tá? Fala aí, Carlos. Explica melhor como é que faz pra achar o blog. Aí. É só ir lá na página futebolinterior.com.br. Do lado direito da tela tem lá os canais. Aí você procura blog ou colunistas, né? Pode ir no colunistas que fica mais fácil. Olha lá, ó. Canais, ó. Canais. Isso, canais. Aí eu vou achar aí aqui. Você vai desce, você vai achar lá. Tá meio lá embaixo, né? Ou então você põe na lupinha, tem uma lupinha ali, ó. Coloca Planeta dos Macacos. Ah, eu acho que eu vou procurar Planeta, isso. deixa eu ver. Na hora que digitar e pronto, faz isso, né? Mas nos canais também dá. Quer dizer que o blog chama? Planeta dos Macacos. Muito. Por que você tirou esse nome do grupo de Zap? Planeta dos Macacos. Por que você fez isso? Por quê? Pra ficar só no blog. Pra ficar só no... Ah, entendi. Ah, tá aqui, achei, ó. Achei aqui. Muito bem, é isso. Então vai na lupinha que é mais fácil, viu? Planeta dos Macacos, você confere lá a... Tenta, pesquisa pro Carlos Corsato aí, que também acho que vai. Vamos lá. Vamos ver, Carlos. Carlos a gente tá com tempo aqui no programa. Ó, eu tenho que pagar o intervalo? Já tem o link da coletiva, mas como tem o link, tá de boa, tá? Tem que pagar o intervalo, sim. Você quer que eu chamo o link, que eu chamo a entrevista coletiva ou que eu pago o intervalo? Pode pagar o intervalo. Ah, Carlos Corsato também aparece. Aparece também. Ponte Preta não foi bem, tá? Outra de notas de jogo contra o Red Bull. Busca reabilitação para seguir na briga, pela classificação, enfim, as notas. Vai aparecer Carlos Corsato e as notas, você clica. A de hoje, é claro que ainda não tá no blog, mais tarde estará. Muito bem. Bom, então elegemos aí o Pedrão, o craque do jogo, as notas do jogo. E a Edna, hein? A arbitragem da Edna. Eu gosto da arbitragem da Edna. Eu já falei aqui, pra mim ela se não for a melhor, é um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. Gosto dela, gosto do trabalho dela. Acho que ela manda muito bem. Não apareceu no jogo, fez um ótimo trabalho. Ó, o Roberto Santos está dizendo aqui que o Brigatti errou em todas as alterações. Tirou Elvis e Iago, os melhores para mim em campo. Mas o Iago estava cansado, o Iago caiu lá. O Roberto, não tinha jeito o Iago, né? No caso do Nilson, né? O Nilson foi por opção tática, foi por opção... ele saiu machucado, né? Mas ele poderia ter mudado o esquema. Eu não teria tirado o Elvis. Na verdade, assim, a gente tem que analisar. Eu também não, no caso do Elvis. Aí no caso do Elvis eu concordo com o Roberto. Mas o Iago, por exemplo, caiu no campo, pô. Caiu extenuado de tanto que jogou, né? E ele tem o Renato, ele tem o Dudu, cara. Esses caras vieram pra jogar. Então ele tem que colocar o cara pra jogar. Roberto, é o que ele tem. Às vezes, eu acho que, por exemplo, o Brigatti, ele poderia... Se o Pedro Lino fazer essa pergunta lá no Majestoso, ele vai falar que ele não é obrigado de novo a usar 5 alterações. Então o Pedro não vai fazer. Mas a Ponte não vai. Mas a Ponte morreu no segundo tempo, né? Então... Tava sem, o Ituano estava com mais fôlego, né? E no caso da primeira alteração, eu acho que ele errou. Na primeira alteração, eu acho que ele errou. Mas falar que ele não mudou o esquema, ele mudou o esquema. Ele fez o time jogar no 4-4-2. O Castro foi jogar de volante, tanto que apareceu para finalizar no segundo tempo. Ele mudou o esquema. Ele colocou o Edson, deixou o Edson com o Hakim de zagueiro e colocou o Castro para jogar de volante, né? O Ramon Carvalho não estava jogando nada, ele tirou o Ramon e colocou o Fraga para jogar. Antes de tirar o Elvis, eu teria tirado o Ramon. O Elvis, se o Elvis estiver respirando, eu não tiraria. Mas... Tá, ele vai falar que o Elvis estava cansado, óbvio, mas o Gé também estava cansado, ele não tirou.
né? Enfim. Bom, são 10 da noite mais 24 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos pagar um intervalo aí. Daqui a pouco a gente traz a entrevista do professor. O João Brigatti ainda tem também a ficha técnica do jogo para você. A Ponte empatou com o Ituano pelo placar de 1-1 pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual. Delícia do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Sou eu, muito bem, são 10 da noite mais 27 minutos. Estamos aqui na Valinhos FM 87.9 e também nos canais Futebol Interior, Facebook, YouTube, nosso canal de áudio. Obrigado a você que está sempre no canal de áudio. Lembrando que amanhã tem mais futebol na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior, hein? A bola rola para Portuguesa e Guarani às 18 horas. A transmissão começa às 5 da tarde. Gustavo Marques e Albert Cavalcante dão um recado na Valinhos FM também, aqui nos canais Futebol Interior. O Roberto Santos está aqui, já falei dele, né? Criticando aqui as alterações. E o Luiz Augusto Duarte Simas no Facebook diz que a Ponte deixou de ganhar 3 pontos, perdeu para ela mesmo. Cara, e dos males o menor para mim, viu? Porque a Ponte merecia perder o jogo hoje. Vamos ser sinceros, a Ponte não merecia ganhar, não. O empate caiu do céu para a Ponte, pelo menos do que a gente está conversando aqui, né? Roberto Santos fala ainda que se o Ituano fosse melhor, ganhava de goleada hoje. Péssimo jogo da Ponte, também achei. Eu não sei se foi o pior. Tem aquela história do que o Si também não entra em campo, né? Sim. O que vale é o resultado dentro das 4 linhas. É bom a gente lembrar que... Não tô aqui querendo colocar desculpa, né? Porque já falei aqui, já expliquei, já critiquei, por exemplo, a primeira alteração do João, tá? Mas é bom a gente deixar aqui, colocar que às vezes as pessoas esquecem, né? Que a Ponte perdeu 3 volantes, né? E os 3 eram titulares desse meio campo. A Ponte perdeu Felipe Amaral, perdeu o Filipinho e o Emerson Santos, que desde que entrou, vinha comandando ali o meio campo da Ponte Preta e é primeiro volante. Sem contar o Dodô. E é primeiro volante. Não teve o Dodô, que desses atacantes, tirando o Iago Dias e o Gé, é o cara que mais está dando resultado com a camisa na Ponte. E não teve o Gabriel Novaes também à disposição. Né? É bom a gente lembrar isso. O Ituano está brigando para não cair, mas nesse momento o Ituano estaria classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista. A gente está falando aqui do regulamento. A gente está falando aqui, a nossa audiência também, que o Ituano é um dos piores times do campeonato. Muita gente falou que é o pior, mas está classificado.
Se o campeonato tivesse terminado, ele estaria classificado. É claro que... com o empate de hoje, talvez amanhã, se um dos times ganhar, ele perde. Passam ele. Aí ele vai para a zona do rebaixamento, dependendo do resultado da rodada. Mas é aquilo, né? É aquilo. O Wilson Correia, por isso que a gente tem que ver sempre na vida, né, Carlos? O copo é meio cheio também. Lógico. Não pode só ver meio vazio, né? Cara, eu também não vou passar aqui. Eu vou falar, você tá contente com a atuação da Ponte hoje? Claro que não. Esperava uma atuação melhor, né? Mas ele diz, pessoal, está excelente. Não estamos mais brigando para não cair. A pontuação era 12, né? Precisava fazer 12 pontos. Fizemos, já temos 13. 13, né? Mas é aquilo. É sempre assim. Eu costumo dizer, cara, às vezes, né? Na vida, vou dar exemplo aqui de carro. Às vezes você tem um carro razoável, né? Bom já pra você, que leva, traz você pra tudo quanto é canto, né? E aí você, uma hora ou outra, você fala, vou trocar. Me troca de carro, né? Na vida é assim, o ser humano é assim, né? Ele talvez, e isso não é nenhuma crítica, né? Porque você não pode estacionar, né? Você não pode ficar contente e feliz e parar naquilo que você já tem. A vida é um eterno aprendizado e também para você precisa ter sempre um objetivo maior para você conseguir viver também, né? Mas é isso. O objetivo primeiro era fazer 12 pontos, né? Agora a gente vê muitas críticas aí porque o time não tá jogando nada, porque o time é isso, que o time é aquilo. Fazer o quê? Faz parte. E temos que concordar, porque hoje a Ponte não perdeu. Primeiro, porque tá explicado porque que o Ituano só tem 3 gols em 9 rodadas, né? E porque o goleiro da Ponte não deixou. O trem 11 de agosto. Eu vou ler a mensagem inteira aqui. É grande pra caramba. Mas vou ler. A locomotiva inglesa John Fowler, de 11 de agosto de 1872, apitou. Faz um apito aí, Carlos. Não sei não. Não me coloca. Olha lá, o Bolacha fez do fundo. Isso aí não é apito não, Bolacha. 1 ponto de ouro diante do bicampeão paulista. Parabéns, jovens atletas e respeitável comissão técnica Ponte Pretana. O importante, olha que educação, é somar. Um excelente domingo abençoado para vocês, queridos filhos da rainha macaca, da Fênix Campinas SP. Forte abraço, filhos de Nicolau. Manda aí. O Bolacha. Cara, tem que botar o microfone pro Bolacha, cara. Quando o Bolacha estiver na transmissão, tem que botar. Mas o cachê aumenta? Aumenta, né? Não pode. Ele não pode. Pra ele, tem que o cachê aumenta, não pode. Mas Bolachita seria uma atração diferenciada no nosso, também, né? na nossa transmissão. Se queimar, né, cara? Não é todo mundo que vai querer se queimar, né? Você vê como é que é. Por isso que eu falo, O Bolacha na semana tá no céu, mas acha que não tá bom. No final de semana ele vem aqui, ó. Aí ele percebe que tá bom quando ele tá lá durante a semana. Bom, isso. 10h32, 10 da noite, mais 32 minutos. Gente, seguinte, estamos aguardando a entrevista coletiva do João Brigatti, tá? Carlos. Quer fazer a ficha? Vamos para a ficha técnica do jogo? Vamos. Enquanto o Bolacha prepara lá, eu vou dizendo que amanhã, 4 da tarde, na Vila Belmiro, tem Santos e Novo Horizontino. Às 18 horas tem Palmeiras e Corinthians. Às 18 horas também transmissão canais Futebol Interior, Valinhos FM, Português e Guarani. Gustavo Marques narra, Albert Cavalcante nas reportagens. Às 20 horas aqui em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, Água Santa e Internacional de Limeira. Quer apostar que vai ter mais torcida da Inter do que do Água Santa? Aposto e ganho. São Bernardo e Santo André fecham a rodada na segunda às 7 da noite. Agora vinhetas, ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Ai, meu Deus do céu. Eu atrapalhei até o operador. Eu atrapalho até o operador, né, cara? João Brigatti? Então vamos cancelar por enquanto a ficha técnica? O João Brigatti tem prioridade. Tem prioridade. Nosso professor conseguiu um empate contra o Ituano. Fala, João! Joga pra cá. Um monte de macho levantado. Não é tanto também não. Não é tanto não. Não vá na impressão. Acho que ainda não começou, né? Começou, mas não começou, né? Começou, mas não começou. Os caras liberam o link, mas não começou a entrevista ainda. A gente vai ficar na guarda aqui, são 10 da noite, 34 minutos. E a Ponte pega o Corinthians, hein, Carlos? Próximo domingo, né, o Química Arena, o Corinthians que também não tá jogando esse bolão. Vem de 2 vitórias seguidas com o Português lá, né? E amanhã o Corinthians pega o Palmeiras. Você vê essa evolução, essa volta do bom futebol do volante Ponte Pretano. Boa noite a todos. O Léo a gente conhece muito bem, um atleta que está inserido no contexto há muito tempo.
já foi titular da Ponte, já deixou de ser titular, enfim, está voltando àquela velha forma dele. A gente já conhece muito bem, tem que dar os parabéns pelas 2 partidas que ele fez frente ao Red Bull e hoje. Enfim, é um atleta que passou por algumas situações complicadas, aí, principalmente no início do ano, mas que aos poucos ele vai, né, tomando conta ali. Ele tem uma cabeça muito boa, um atleta com uma saúde muito grande também. Logicamente tem situações para ser melhoradas nele, para ter uma evolução melhor. Mas enfim, é um atleta que nos agrada muito, eu gosto muito do Léo e estou feliz pelo rendimento dele, pela evolução que ele está tendo dentro do time da Ponte. João Alexandre Zanchi, PTV. No primeiro tempo a Ponte criou algumas oportunidades, mas as chances mais claras foram do Ituano, né? O Pedro Rocha teve... A Ponte criou boas chances no primeiro tempo, mas as chances mais claras foram do Ituano. O Pedro Rocha tem boa participação para evitar os gols e também contar com a falha na hora da finalização por parte do Ituano, e vocês conseguem o resultado. No segundo tempo isso inverte, vocês têm a chance de matar o jogo e de repente são punidos com o gol, e aí o Ituano cresce. Até que ponto o time faltou de ter a leitura do jogo para matar esse jogo que de repente se abriu para ele? É muito importante essa sua pergunta, porque nós sabíamos, né, que jogando em casa e pela situação do Ituano na tabela, eles viriam, e como veio até no Campeonato Brasileiro também, propondo o jogo, vindo para cima da Ponte Preta, e nós avisamos os nossos atletas, conversamos com eles depois do jogo do Red Bull, principalmente, né, para a gente ficar focado principalmente no início do primeiro tempo, que o Ituano se lançaria para poder conseguir o resultado. Foi um jogo muito aberto, muito aberto mesmo, poderia sair o placar de 2-2 no primeiro tempo ali, que seria normal, o Ituano criando situações e nós criamos também situações para poder fazer os gols. Enfim, foram situações que principalmente no primeiro tempo tivemos que corrigir, principalmente o posicionamento do nosso ataque, que não voltava, né, para poder fazer uma recomposição no meio ali e não deixar o meio de campo aberto. No segundo tempo nós corrigimos essa situação, logicamente que o Ituano também, se lançando como se lançou no primeiro tempo, iria sentir um pouco o cansaço, como aconteceu no segundo tempo. Conseguimos construir algumas situações, principalmente com o Iago, para matar o jogo. Se a gente faz 2-0 ali, com certeza a gente liquida o jogo. Mas enfim, como eu falei, foi um jogo aberto. Eu acho que o placar não é aquilo que a gente queria, não é aquilo que a gente esperava. Esperávamos, logicamente, uma vitória, mas dentro do que foi uma partida aberta, uma partida que o Ituano veio propor jogo, e a Ponte Preta conseguiu situações também de conseguir o seu gol. Enfim, eu acho que o resultado, logicamente, que é para se lamentar, mas eu acho que foi justo. Oi, João, boa noite. Israel Moreira. Boa noite, Israel. Campinas. João, na saída do Nilson Júnior, você, com 2 zagueiros no banco, você optou pelo Edson. Queria que você comentasse da opção do Edson e não do Matheus Silva, que já está à sua disposição. E se você, em algum momento, pensou em alterar a forma de jogar a equipe. Você está com 3 zagueiros, mesmo com o Ituano, que tinha até e tem ainda o pior ataque do campeonato. Você pensou em algum momento partir para cima da equipe, ou com a entrada do Edson você manteve o mesmo esquema e não pensou nisso? Nós temos que tomar um cuidado muito grande nessa avaliação de 3 zagueiros. Quando eu falei para vocês que o Ituano se lançaria do ataque, se vocês verem os lances, eles puseram 5 jogadores em cima da linha nossa. Então você tem que ter uma leitura muito grande. Foi o que aconteceu contra o Red Bull, que é a mesma situação. Se eu tivesse tirado ali e voltasse para a linha de 4, com certeza a gente teria o jogo com mais situações de gols a favor do Red Bull. Por quê? As 2 equipes trabalhando por fora, as 2 equipes trabalhando pelos extremos, né? Teve situações, mas a equipe estava bem postada ali atrás. Tanto é que nós criamos oportunidade também. Então a gente tem que ter uma leitura diferente e pensar muito bem e ter uma leitura de jogo. Diferentemente, logicamente, de vocês aí. Agora, o Edson é um zagueiro que também joga pela esquerda, por isso a opção dele, né? A gente, logicamente, podia ter posto o Matheus, mas o Matheus é destro, ele joga pelaquela posição ali, por isso a opção pelo Edson ali, no lugar do Nilson, desculpa. Fernando César, Rádio Central, boa noite, João. Queria que você comentasse a assistência do Pedro Rocha, né? Foi mérito dele, isso é treinado, foi de momento ali, e pela primeira vez na temporada, uma semana cheia pela frente, 100 jogos no meio. Isso aí vai ajudar você a recuperar os escondidos que estão no departamento médico? Não tenha dúvida que sim, a equipe está extenuada, atletas
o Nilson sentindo, o Gabriel Rizzo sentindo, enfim, o Raquim sentindo, vários atletas, o Iago, 3 atletas nossos machucados. Enfim, foi uma situação de sequência de jogos, mas nós conseguimos, né, por ter um grupo guerreiro, um grupo de atletas que sabem o que é aqui dentro da Ponte Preta, a gente conseguiu uma pontuação aí que nos deixa, né, uma situação de vislumbrar uma classificação dentro do campeonato. Isso foi muito importante. Vamos ter agora essa recuperação, só vamos jogar contra o Corinthians na próxima semana, no domingo, recuperarmos o mais rápido possível esses atletas, conseguir treinarmos alguma situação também, principalmente de saída de bolas, que acho que a gente precisa de mais. Em relação ao Pedro, que fez mais uma excelente partida hoje, a gente trabalha em relação à saída de bola rápida, né? Ele conseguiu para o contra-ataque ali um belo gol do Iago. Boa noite, Pegatti, Kaique Fittipaldi, Web Rádio Grego. Boa noite. Gostaria que você comentasse da estabilidade que o Luiz Raquim trouxe para o sistema defensivo da Ponte Preta. Desculpa, instabilidade? Estabilidade. Estabilidade, tá, ok. E também sobre o Leonardo, que voltou a ter uma boa atuação. Gostaria que você comentasse se isso passa sobre o dia a dia que ele vem tendo, sobre conversas, porque ano passado ele fez bons campeonatos e aí de repente apagou e agora vem voltando a ter um bom rendimento. Em relação ao Léo, falei que é um atleta jovem, um atleta que ele viu alguns atletas, principalmente da posição dele, serem vendidos, tipo o Amaral, como o Filipinho, e ele foi um destaque já há muito tempo da equipe, era esperado uma instabilidade dele, enfim. Mas ele está dando a volta por cima, é um atleta super dedicado, como eu já falei anteriormente aqui, é um atleta que tem todo o nosso respeito, tem toda a nossa confiança, e a gente fica feliz por ter conversado muito com ele, e ele está voltando a ter um desempenho que ele tinha anteriormente na equipe da Ponte. Isso deixa a gente muito feliz. Em relação ao Raquim não é por acaso que é o capitão da seleção boliviana, né? Logicamente que ele dá um suporte a mais para nós. Essa linha de 5, acho que ela casou muito bem. Nós temos algumas situações para ajustarmos, principalmente no meio e no ataque, mas eu acredito que pela estatística que nós fizemos, acho que fizemos 5 jogos com essa linha de 5, nós tomamos 2 gols, né? E na outra, de 4, a gente vinha sofrendo demais em relação a isso. Então, por isso, essa manutenção da linha de 5 com 3 zagueiros. Enfim, são atletas que têm uma experiência, faltam ajustes, que ao longo dessa semana e da próxima semana também, que agora nós vamos ter 2 semanas praticamente para poder trabalharmos com o jogo do Corinthians, né, no domingo. Enfim, são situações de evoluções que eu acredito que a equipe vai evoluir nesse sentido. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite, João. Vitor Santos, da TV Bandeirantes. Tudo bem, Vitor? Na partida de hoje, o Elvis conseguiu 4 lançamentos incríveis, deixando companheiros cara a cara, que no final, só apenas o gol do Gé, que finalizou para o gol. O que fazer para melhorar esse aspecto do ataque? Na verdade, o Elvis é o nosso capitão hoje, como eu já falei, é um craque de bola, é um meia da velha geração, né, daquilo que a gente está acostumado a ver de um tempo, né, que hoje a gente não encontra mais um meia desse. É um atleta que logicamente tem uma situação da parte física que precisa melhorar e vai melhorando, né, aos poucos. É um atleta que ele consegue, né, ter uma visão de jogo muito boa, e nós precisamos, logicamente, quando tem uma situação desse tipo de lance, a gente aproveitar mais, né, o que aconteceu com o Gé no primeiro tempo, que também teve uma situação de um lançamento do Elvis. Enfim, são situações que a gente, tendo tempo para trabalhar, a gente vai conseguir trabalhar, e eu acredito numa evolução ainda maior da Ponte Preta. Tudo bem, João Lupo, CBN. Tudo bem. Hoje o treinador é muito mais do que um definidor de esquema tático de jogo, né? Ele também tem que ser meio que psicólogo para controlar tudo que acontece ali no vestiário. O Iago, ele fez um golaço no lançamento do Elvis, o primeiro gol da Ponte, só que ele tinha a possibilidade, como já foi comentado aqui, de marcar o segundo gol, quis enfeitar um pouquinho, não conseguiu, e depois ele deixou o campo. E aí depois sai o gol do Ituano, o empate, a Ponte não leva os 3 pontos. É claro que dentro de campo todo mundo fica muito nervoso, dá bronca. O Elvis deu uma bronca gigante no Iago por não ter finalizado de primeira. A gente viu no banco ali um certo nervosismo. Mas como controlar isso? Porque depois, chegando no vestiário, eu acredito que também nervos à flor da pele, mas para que isso não abale um bom jogador que começou bem, veio de uma lesão e hoje estava indo muito bem, mas que sofreu com esse lance. Como é que não deixar isso abalar o Iago para a sequência da competição?
Na verdade, o treinador hoje ele serve mais para administrar situações ruins dentro de um clube, né? E dar explicação de derrotas, né? Então isso é complicado, porque quando ganha são todos, né? Quando perde é o treinador que não trocou, esperou, enfim, são várias situações ali que a gente tem que tomar um grande cuidado. Mas eu não deixo aqui jamais, por tudo que, desde quando eu assumi a Ponte Preta como treinador do ano passado no Brasileiro, de enaltecer a nossa equipe, de enaltecer nosso elenco pela garra, pela disposição, pela vontade. Quando isso acontece dentro de campo, todos nós queremos vencer. Logicamente que é uma situação que você está ganhando de 1-0, poderíamos ter matado o jogo ali do Iago, né? Mas como ele está extenuado, às vezes a cabeça não pensa, né? Você quer fazer, mas o corpo não obedece. Mas essa situação do treinador, e principalmente do capitão do Elvis, dando uma dura nele naquele momento, foi apenas de momento. Já no vestiário nós conversamos com eles. É uma equipe que eu volto a dizer, eu tenho orgulho de trabalhar com esse elenco, né, que se doa ao máximo. Logicamente que falta muitas situações para a gente acertar, né, principalmente tático e técnico, mas eu acredito que com esse tempo e com essa vontade desses atletas que jamais, desde a primeira partida aqui contra o Mirassol, deixou de honrar a camisa da Ponte Preta. Então isso a gente fica muito feliz e são detalhes que aos poucos a gente vai ajustando. João, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Devido ao que aconteceu no ano passado, né, os resultados que não foram bons da Ponte Preta na Série B, pelo menos externamente todo mundo acreditava que a briga da Ponte seria somente contra o rebaixamento, né? E a Ponte conseguiu essa meta, chegou aos 12 pontos, agora 13, não cai mais, e aí começou a vislumbrar, claro, uma possibilidade de classificação. Mas a partir do momento em que a primeira meta foi alcançada, né, a preocupação contra o rebaixamento não existe mais. Pode trazer algum tipo de acomodação, mesmo que involuntário? Isso pode fazer com que a equipe não renda mais como vinha rendendo, né? Até porque nas últimas 2 partidas, após conquistar a meta, 1 ponto em 6 disputados. Pode acontecer isso? Pode acontecer, mas não acontece aqui na Ponte. Isso você pode ter certeza. A cobrança é diária em cima deles, dos atletas, tanto da diretoria como da comissão técnica. Logicamente que uma cobrança sempre para o lado positivo, até porque na primeira partida que nós enfrentamos o Mirassol, que nós empatamos, né? Depois tomamos aquela derrota contra o Santos, que muitos, né, até vocês mesmos, né, de a Ponte Preta ser a equipe que iria lutar contra um rebaixamento. Nós tivemos uma evolução muito grande, né, desde do jogo da Inter, mesmo sofrendo, o jogo do Botafogo, que nós conseguimos a vitória, contra o São Paulo, que fizemos uma bela partida também, enfim. E aí nós enfrentamos 2 equipes, uma que é o Red Bull, uma equipe de Série A, que já está estruturada há muito tempo, tomamos um gol de falha nossa numa bola parada, né, que poderíamos também, criamos chance com o Gé também para poder fazermos o gol naquele momento, e hoje uma equipe que estava desesperada, mesmo sendo o pior ataque do campeonato, mas é uma equipe que também desde o ano passado vem sendo treinada pelo Marcinho, que tem um sistema de jogo já definido, com atletas rápidos, atletas que, enfim, que cria situações adversas para o adversário, e hoje não foi diferente. Mas a equipe da Ponte se comportou, principalmente no segundo tempo, bem, até tomarmos o gol. A gente poderia ter matado a partida, e aqui não acontece isso. Você pode ter certeza que a vontade dos atletas aqui é da gente buscarmos, e nós vamos buscar essa segunda vaga do grupo. Boa noite, obrigado, Pedro Lino, Futebol Interior e Valinhos FM. Como que você pretende trabalhar a mentalidade, o psicológico dos jogadores essa semana para enfrentar um Corinthians que voltou a jogar bem e a Ponte que nunca ganhou na Arena Itaquera? Olha, é assim, ó, a gente tomou um cuidado muito grande, porque nós vamos lá enfrentar o Corinthians, né? E a Ponte Preta tem uma camisa muito pesada, meu amigo. A Ponte Preta aqui é a camisa para ser honrada. E ter cuidado também com a Ponte Preta, como aconteceu com o São Paulo aqui. São Paulo veio achando que ia ganhar da Ponte Preta fácil, que ia passar por cima, e aconteceu o que aconteceu aqui. Então a gente tem, lógico, sempre com os pés no chão. Eu prego isso aqui diariamente na Ponte Preta, porque a gente está numa situação de reconstrução da ponte, né? Mas com atletas valentes, atletas que querem dar a volta por cima aqui na Ponte Preta e querem marcar o nome. Então já aí, só dessa situação, nós já sabemos que vai ser uma partida muito difícil frente ao Corinthians, mas que a gente vai fazer frente a eles, pode ter certeza disso. Tá aí então. Tô procurando para ligar o microfone. Tá aí a palavra do nosso treinador, o João Brigatti. Bom, eu vou falar aqui rapidinho, analisar o que eu vi, né? Ele
ele viu o mesmo jogo que a gente, que ele fala que o resultado de empate nas circunstâncias tá bom. Resumiu. Resumiu. Foi bom. Ele resumiu. Né? Algumas coisinhas ou outras ali, falando com relação ao time ter caído de produção, ao esquema com 3 zagueiros. Ele fala que se ele muda o esquema, a Ponte ia ter muito mais sofrimento. E foi cirúrgico ali, porque a gente falava do Fraga, né? E o que aconteceu com o Matheus Silva, né, cara? Verdade. Que começou como titular do time, capitão do time, e agora o time jogando já com 3 zagueiros, e aí quando um zagueiro machuca, ele não é a 4ª opção. Ele é a 5ª opção. Ele explicou, né, que o Edson, apesar de jogar, o Edson joga mais por aquele lado. Mas errou, né? Errou. Além do Fraga, né, que aí não para montar, ele não quis mudar o esquema, mas poxa, colocasse o Matheus Silva, que é mais seguro. Não foi por isso que a Ponte não ganhou o jogo. Mas, nesse caso, eu acho que ele errou. Mas ele resumiu nessa frase aí. Devido às circunstâncias, o empate foi um bom resultado. Isso aí. A primeira pergunta ele já resumiu o jogo. Isso. Enfim, a Ponte de boa. Agora, nas outras, por exemplo, o Renato, o Dudu. Pô, esses caras vieram pra jogar, pô. Se o treinador coloca e o cara não entrega no campo, o que o treinador pode fazer? E tem essa semana agora, né? E ele falou da parte técnica e tática, ele reclamou da marcação dos jogadores do sistema ofensivo, não estavam recompondo no meio-campo, e ele falou que precisa acertar isso daí e que o time teve uma evolução. Cara, o time evoluiu, mas voltou a cair de novo, né? Entendo assim. E hoje, e tô com o João, cara. A Ponte, o resultado de empate hoje. Tá bom, eu fecho com o resultado de empate, depois do jogo eu fecho. Eu fecho, depois que tomamos um gol de empate, então, pelo amor. É isso. Muito bem, a gente estava com a ficha técnica do jogo, o Bolacha já soltou a vinheta, então vamos com a ficha técnica do jogo, cara? Não, você com vinheta, tudo certinho. De novo com a vinheta? Quadra aqui. Então vai, solta de novo a vinheta. Aqui tem plástica. Tem plástica. Ficha técnica do jogo. Aqui tem plástica. Carlos Costa. Bora lá então, a Ponte Preta jogou com a equipe do Ituano, empatou pelo placar de 1-1. Eu falei aqui que esse é o resultado mais comum, né, entre as equipes na competição. O resultado de 1-1. São 8 jogos agora com esse resultado. Nos 35 jogos entre as equipes, 14 vitórias da Ponte, 13 empates agora e 8 derrotas. Como mandante, né, a Ponte Preta agora foram 18 jogos com 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, só para não perder aqui a pesquisa. Com o mando do Ituano, 17 jogos, 6 vitórias da Ponte, 6 empates e 5 derrotas. Continua aqui o tabuzão, né? O Ituano não venceu a Ponte, então são 11 jogos no Majestoso sem vencer a Ponte. A última vitória do Ituano frente à Ponte Preta foi no dia 2 de maio de 2021 pelo Paulistão. A Ponte perdeu em Itu pelo Paulistão de 2021 pelo placar de 2-0. De lá para cá, agora são 6 jogos com 2 vitórias da Ponte e 4 empates. Macaca de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Aquim, Castro, Nilson Júnior, que saiu contundido, e entrou o Edson no seu lugar e Gabriel Risso, Leonaldo, Ramon, depois Fraga, Elvis, depois Dudu, Iago Dias, depois Renato e João Brigatti, o treinador. O Ituano de Jefferson Paulino no gol, Léo Duarte, Viale, Vitão e Jonathan. Miqueias, Aloysio Eduardo Persson, Bruno Alves, Zé Carlos e Pablo. Entraram no time do Ituano o Falcão, Tony Anderson, o Marlon Vinícius, Paiva e também o camisa número 13, Léo Oliveira, que entrou na vaga do meia dúzia, o Jonathan, que saiu contundido. O Márcio Freitas, o Marcinho, treinador da equipe do Ituano. Gols do jogo, 43 do primeiro tempo, Iago Dias, um golaço, hein? Passe do Pedro Rocha, foi pra rede, fez 1-0 pra Ponte Preta. E o Zé Carlos acabou empatando a 9 minutos do segundo tempo, fazendo 1 para a equipe do Ituano, 1 para Ponte Preta. Não, a 32 empatou o Zé Carlos. A 32, 1-1, Ponte e Ituano. 5.312, o público, renda 105.650. O único cartão do jogo na Ponte Preta pro Fraga.
foi o único jogador que tomou cartão na Ponte. Já no Ituano, o Persson, o Viale, o Vitão e até o Matheus Cadorini, que estava no banco de reservas. E por lá ficou. Ficha técnica do jogo: Ponte 1, Ituano 1 no Majestoso. Ficha técnica do jogo. Muito bem, faltando 5 minutinhos para as 11 horas da noite, estamos na Valinhos FM e também aqui nos canais Futebol Interior. Bora lá então, Carlos, fazer aí um apanhado geral desse jogo que transmitimos aqui pelos canais Futebol Interior na Valinhos FM, no Majestoso. O empate entre Ponte Preta e a equipe do Galo Ituano. Vai, Carlos. Bora lá então para o comentário final. Bom, Ponte Preta fez um primeiro tempo razoável, né, contanto que fez o primeiro gol com o Iago e teve uma chance, né, com o Gé para fazer o seu gol. O Ituano perdeu 2 chances claras, uma com o Bruno Alves e a outra com o Zé Carlos. A primeira com o Zé Carlos e a segunda com o Bruno Alves. Mas enquanto o Ituano estava melhor em campo, a Ponte foi lá e fez o seu gol. 1-0 foi assim para o primeiro tempo. No segundo tempo, o Brigatti resolveu não mexer no intervalo, né, voltou com os mesmos jogadores, né, mas o esquema, a Ponte não estava conseguindo segurar o Ituano. E o Ituano foi, o Marcinho foi colocando atacante, e o Ituano empatou o jogo e teve muito próximo de virar. O goleiro da Ponte Preta, o Pedro Rocha, foi eleito o melhor em campo. Resumindo, um empate para a Ponte Preta ficou de bom tamanho, né? No futebol, a justiça no futebol ela não existe. O placar tá aí, 1-1, né? Mas o Ituano jogou bola para vencer e a Ponte jogou bola para perder. No final, empate de 1-1, Ponte Preta e Ituano. Tá, então, a análise do Carlos, e essa análise também daqui a pouco vai estar aí nos canais do Futebol Interior, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, você vai poder acompanhar também a análise final do jogo. Beleza, Carlos, então aproveita e já solta aí o seu destaque final nessa transmissão, empate 1 Ituano, 1 Ponte Preta no Majestoso neste sábado, 17 de fevereiro. Convidar o povo para estar com a gente na segunda-feira, né, Marcelo? 8h30 da noite, Isso. Na Hora da Macaca. Eu começo o programa, você vem lá por volta das 8h45 e a gente resenha até umas 10 horas da noite falando da Ponte Preta. Se você não conhece, é Hora da Macaca no YouTube. Só procurar. Pode procurar o canal lá, YouTube Hora da Macaca. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, a gente resenha, fala do jogo, fala das contratações, podemos falar da camisa também. E uma coisa que eu coloco e que tenho como base é que você participa. Eu leio todas as mensagens. Claro, né? Mensagem de Ponte Pretano, aquelas mensagens bacanas, mas assim, quase todas vão pro ar, só não coloco mensagens, né, que diminuindo o adversário, né? Até da nossa torcida às vezes fazendo brincadeira, essas coisas a gente não coloca, mas o seu comentário, a sua mensagem vai pro ar sim. Então, Hora da Macaca toda segunda, 8h30 da noite. Valeu, um abraço, obrigado pelo trabalho, obrigado Bolacha, pessoal lá da Valinhos FM, a Mayla e também o Gustavo Baldezin, e a você ouvinte que ficou ligado com a gente. Um abraço do tamanho do Majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e nos ilumine nessa semana, segundona, 8h30 da noite. Tem mais. Hora da Macaca. Tchau. Esse Carlos Corsato transmitiu o jogo para você aqui nos canais Futebol Interior na Valinhos FM. Empate Ponte Preta 1, Ituano também 1. Tivemos 3 jogos neste sábado. Um o Carlos transmitiu, os outros 2 foram Mirassol 2, Botafogo 1, São Paulo 2, Red Bull Bragantino também 2 pela 9ª rodada. Amanhã teremos Santos e Novo Horizontino 4 da tarde, às 18 horas na Arena Barueri tem Palmeiras e Corinthians. No Canindé, às 18 horas, transmissão dos canais Futebol Interior com Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Português e Guarani, a transmissão começa às 5 da tarde, tá bom? O Água Santa, jogo que interessa para Ponte Preta, não pode ganhar da Inter, né? Então a gente tem que torcer para a Internacional de Limeira contra o Água Santa, o jogo às 8 da noite aqui em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. Água Santa e Internacional de Limeira. O São Bernardo na segunda-feira pega o Santo André no clássico lá do ABCD. 7 da noite a bola rola no 1º de maio.
O Ituano é o segundo colocado do grupo A, com 6 pontos. O líder é o Santos com 19. Portuguesa e Santo André estão aí na terceira e quarta colocações com 4 pontos. A Ponte Preta é a segunda do B. O Palmeiras é o líder com 17. A Ponte é a segunda com 13. Se o Água Santa empatar, vai para 12, fica atrás da Ponte. Se o Água Santa vencer o jogo contra a Inter amanhã, ele passa a Ponte Preta e toma a segunda posição da Ponte Preta. O Guarani é o quarto colocado com 5 pontos. São 10 da noite, mais 59 minutos para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E restaurante do Dadá, delivery 99788-3821. Segunda-feira, então, lá no YouTube, Hora da Macaca. A gente vai falar muito desse jogo aqui e vamos prospectar a partida contra o Corinthians, que é no próximo domingo, às 8 horas da noite, lá na Arena do Corinthians, e vamos analisar a rodada também, tá bom? Agradecendo aqui ao Ismael Neto, diretor de programação da Valinhos FM, ao presidente Wagner Faneco, a Mayla Siqueira, o Gustavo Baldezin, toda a turma por lá, a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Arthur Eugênio Matias, com a mesa de áudio e vídeo hoje do nosso Edu Rodrigues, o Bolacha. Carlos Corsato transmitiu o jogo. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Continue ligado sempre aqui nos canais Futebol Interior, porque você sabe, aqui nós vestimos a camisa. Aquele abraço, tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega.